o time do Corinthians vem pelo setor de esquerda, abertura para toque de bola curtinha na intermediária, vai para o domínio, Kleber Santana tentou a finta, tá parado o jogo, tá marcada a falta primeiro do jogo para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa, é falta para o time corintiano bater no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. É lateral para o time corintiano bater pela direita, Maná vem para a cobrança, Léo Maná, comecinho de jogo para você, sul-americana. O Corinthians resta a vitória para sonhar com a classificação para a próxima fase. Ele abre a jogada para Charles, tentou bater, explode em cima da marcação do Thiago, vai embora para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado lateral para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque, é lateral para o time corintiano bater, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, a bola volta no toque de bola para ser para o jogo, recolhe novamente, curtindo no campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem para Léo Maná, dá o tapa na bola, sai com bola e tudo para a linha de lado, já tá parado o jogo, marcado. Começou novamente para o time do Racing bater. Começa no Allianz Parque, pois não, Solera. Tem bola rolando no Allianz Parque. Maximiliano Ramírez da Argentina apita. Palmeiras e Bolívar por aqui. No futebol da Bandeirantes, o microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola já volta, vem comigo, torcedor, aqui no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Thales Magno tenta o domínio, tenta a guerra, joga na parta, Charles toca na bola, volta, com o time do Racing que vem para tirar com o Bueno. Ele põe para fora em lateral na esquerda, Bidu vem para ter para o time do Corinthians. Ele vem para a cobrança, Bidu. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians no ataque com o Maná pela direita. Ele prende o lance, gira a jogada para Kleber Santana domina para o time do Corinthians, abre a jogada para Maná por entre as pernas da marcação, soltou para Romero, cochilou, perdeu, voltou, Charles ganhou, Maná distribui muito mal, a bola pessimamente, Fonseca recupera a jogada, vai para o toque, levando o Coutinho na intermediária, recomeça Valentim, ele prende para o time do Racing com Bueno, já sai jogando pelo seu campo de defesa, 0-0, comecinho de jogo, 2 minutos de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia, o Luiz está ligado, Newton Reis curtindo o sonsaço da Bandeirantes, forte abraço para você, José Ferreira da Silva. Vem comigo, Gilson Roça Locátia, curtindo o som da Bandeirantes, Ludinei Pereira de Carvalho, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola, tenta descer, Kleber Santana domina para o time corintiano, gira pelo meio de campo, abre a jogada no campo de ataque, aperta Charles, vem para cima, ganhou o lance pro Timão, boa bola à frente, dominou, bateu, desvia na marcação do gol, sai para fazer a defesa. Amadi sai do gol e pega no canto esquerdo na chegada do Corinthians. E aí ele foi esperto, mostrou que estava ligeiro, a bola do Charles quase estava ultrapassando a linha de fundo e ganharia um escanteio. Primeiro arremate do jogo é do Corinthians. A bola volta com o time do Racing, domina Fonseca, vai para a finta na marcação, abriu para a direita com um toque de Valentim, ele dominou, desceu pelo setor de direita, vem para o cruzamento, soltou na grande área, vem para ganhar, Ramalho, ele ganha para o time corintiano, abre para o toque de bola, Coutinho para Thales domina para o time corintiano, sai jogando com Rian prendeu novamente, curto no meio de campo para Bidu, para Thales recolhe novamente com Héctor Hernandes para Thales, já partiu Bidu, tentou lançamento à frente, Thales no meio do caminho, tinha o pé do Valentim, ele põe a bola para fora em lateral pela esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater, você comigo no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem comigo, a bola volta para Kleber Santana que abre para Maná domina pelo setor de direita do campo de ataque, vai para finta, vai pro drible para Romero dominou, tentou enfiar no comando de ataque, ouviu o desvio, a bola seria na frente com Héctor Hernandes, mas o Charles toca na bola, põe para fora involuntariamente em lateral para a equipe do Racing bater pelo seu campo de retaguarda, lateral para o time do Racing bater e sair jogando. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time corintiano, abertura vem no meio de campo, Coutinho ganha novamente com jogada Rian, ele domina no campo de ataque, recolheu novamente, houve a falta, tá parado, Thales Magno, caído, falta pro time do Corinthians bater. E nesse Corinthians sem o meio campo, quem desce para armar a equipe é o Thales Magno, dessa vez chegou atrasada a marcação do Racing, falta feia, longe do gol, Corinthians com a posse. Bueno, camisa 3, fez falta, domina pelo campo de defesa para o time do Corinthians, jogando recolhe pelo setor de esquerda, campo de defesa, comecinho de jogo. Eu quero você comigo no microfone da Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no toque de bola, tenta descer, Kleber Santana abriu para Romero dominou pro time do Corinthians, vem pra finta, ele prefere o toque de bola, volta a jogada com Kleber Santana na esquerda, tem Bidu, enfiou no comando de ataque com Héctor Hernandes, soltou a frente do comando, tentou buscar novamente, Romero não foi no lance, afasta o zagueiro, põe pra fora em lateral pela direita, campo de ataque pro Timão bater. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Léo Maná, bom drible, armou pra Charles domina, ergue a cabeça, não tem opção à frente, prefere voltar pelo seu campo intermediário, em de ataque, a abertura vem pro toque
toque de bola com João Pedro. João Pedro domina para o time do Corinthians, abriu para o toque de bola, Coutinho novamente. Lindo drible de corpo, escapou Kleber Santana. Charles ganhou, soltou para Maná. Vai pro cruzado, levantou nas mãos do goleiro. No alto, Amandi sai para fazer a firme defesa. E o Corinthians sem grande presença de área. Tinha 3 atletas, todos bem marcados. Tentou forçar o cruzamento, Léo Maná, que busca sua segunda assistência como profissional do Corinthians. Alô, Milton Reis, Emergildo ligado na Bandeirantes, Matos Filho curtindo, obrigado, José Ferreira Silva. Alô, Gerson Costa, Eduardo Caruso, Agnaldo Tibaldi, obrigado pela audiência. Senta-se abraçado, torcedor do Brasil, obrigado pela audiência. A bola já volta no toque de bola, tentando descer contigo no campo de defesa. O time do Corinthians arma a jogada contigo no campo de defesa. Recolhe a jogada com toque de Ramalho. Ramalho prende para Hugo, abre no campo de defesa. Recolhe a jogada para João Pedro. João Pedro domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, gira a jogada, solta a jogada contigo no meio de campo. Abre do toque de bola para Kleber Santana. Kleber Santana tentou o domínio, tomou a pancada. Tá parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Corinthians bater próxima linha, a linha que divide o gramado. Tá parado o jogo, falta pro Timão. E o Alex Santana vai mostrando ter muito espaço nesse meio de campo do Corinthians, recebendo sua segunda oportunidade como titular junto ao técnico Dorival Júnior, atuando como primeiro volante, ele que chegou do Atlético Paranaense no ano passado. O Zevaldo Gomes também está curtindo o sonsaço Bandeirantes em Manaus. Obrigado pela audiência. Com João Stefcich, curtindo o som da Bandeirantes. Milton Reis também está ligado com José Lourenço, Gilson Rocha, Timão ligado na Bandeirantes. E vem Timão, domina Bidu, prende para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente, se é para Charles. Ele tentou o domínio, os zagueiros tocaram na bola e o Charles ficou caído. E o árbitro tá marcando impedimento, é isso? Na origem da jogada. Fica Charles caindo, pedindo pênalti. O árbitro tá marcando impedimento. Pois não. Gol do Palmeiras. Murilo abre o placar no Allianz Parque. O cruzamento da esquerda de Piquerez. Murilo sobe livre dentro da área, testa firme. 1-0 Palmeiras, garantindo a melhor colocação na fase de grupos na Copa Libertadores da América. É muito bom, Palmeiras 1-0. Aqui tá parado o jogo. E aí, Ronaldo, Quesada e o lance no Charles. Acho que não foi nada, né, Ronaldão? Pelo lance aqui, eu revi, ele foi disputar uma bola, o jogador do Racing chegou antes, mandou a bola pra fora, e aí ele tenta evitar o contato, não consegue, e aí tromba com os jogadores de marcação da equipe do Uruguai, o Ronaldo. Pra mim também não foi nada, não, ele escorrega. Quem brigou foi os zagueiros, um zagueiro bateu com o outro lá, e aí ele tava passando, e os caras estavam no chão e ele escorregou, não foi nada. Agora, rapidinho, Ulisses, rapidinho. Eu tô achando o Alex Santana um pouco pesadão, hein? Se eu tiver errado, vocês, por favor, depois opinem também. Ele foi pegar uma bola pra sair muito lento, né? Pô, vamos ver se mostra alguma coisa interessante, né? Nunca joga, quando joga, apresente algo diferente. Alô, Big Dog, Oswaldo Cruz ligado no microfone da Bandeirantes. Manda um abraço pro meu amigo Paulo, Big Dog. Por quê? Qual o problema? É o apelido dele desde criança. Nenhum. É amigo meu. É o cachorrão pra você ou pra galera Big Dog? Como é que é? Chamava de Big Dog, grande cachorro. É isso, Ronaldo? Cachorrão, você que gosta. Sei a bola lá. volta do toque de você. Os cachorros são tudo grande, velho. Domínio do campo de ataque, vai pro toque de bola, recolhe contigo novamente. Também não é combinar você com o Lulu da Pomerânia, né, Ronaldo? Segurando no braço, não é verdade, Ronaldo? Isso é verdade. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Racing, partiu, bateu pro gol, trava a zaga, vem pra ganhar a jogada do time do Corinthians, para ser jogando com Charles, já recuperado, abriu pra Bidu, Bidu vai ser jogando pro time corintiano, ameaça o levantamento à frente do comando de ataque, tenta buscar a jogada, soltou pra Thales Magno, ele perde o lance, vem pra cima, tenta Héctor Hernandes ganhar, não consegue, bola volta com o time do Racing, Libertadores e Sul-Americana, ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já, eu assinei o meu, você ligado no futebol da Bandeirantes, pra você, torcedor do Brasil, e domínio do campo de defesa para ser jogando novamente. Recolhe a equipe do Racing, tenta o toque de bola contigo na intermediária, aperta na marcação, Rian tentou ganhar, Charles chega, a bola solta pelo comando de ataque, aperta, vem Charles para fazer a falta. Tá parado o jogo, falta campo de defesa pro time do Racing bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para mim, 9 minutos e 40 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Confira a Copa Sul-Americana, Racing em Montevidéu, no Uruguai, 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes é você, diz aí, alô Soler. Ulisses, 9 minutos do primeiro tempo, Palmeiras está vencendo Bolívar por 1-0, gol marcado pelo zagueiro Murilo. E aí, Pozóvio?
Ulisses, também pela Copa Libertadores da América, bola rolando no Uruguai para Nacional e Internacional. Por enquanto, 0-0, 9 minutos do primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. José Ferreira da Silva tá ligado, José Melo curtindo o sonsaço Bandeirantes, Josivan Souza, Mariceu Oliveira. Alô, rapaziada, curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É lateral para o setor de esquerda, campo de ataque, vem para o jogo novamente, o time do Racing, a abertura foi feita para Ferreira. Ferreira tenta o toque de bola, aperta na marcação, vem Charles para tirar, tira para o time do Corinthians. A bola volta para Romero, mata no peito, vem para o toque de bola para Charles, liga a jogada errada no comando de ataque para Héctor Hernandes. Faz para o zagueirão que vem para o domínio, sai jogando novamente Valentim, ele prende lá atrás com Amadi, levanta no campo de ataque, bola passa no campo de ataque, vem Ramalho para proteção, bola fácil para Hugo, goleiro do Corinthians sai do gol para fazer a firme boa defesa. 11 jogados, primeiro tempo de jogo, Corinthians e Racing, Corinthians em Montevidéu, Sul-Americana. Como é que tá o jogo? Para você, análise, a opinião de Ronaldo Giovanelli e Leandro Quesada. Fala, Ronaldão. O Corinthians tem a posse de bola, porque o time do Racing é aquilo que a gente falou, né? Um time limitadíssimo, e o Corinthians tem a posse de bola, pressiona um pouco, o Thales, mesmo assim pegando a bola, ainda tenta devolver pro Hugo, mas não mudou muita coisa não, mas a posse de bola é do Corinthians, né, Quesada? E o Ramalho tá começando a armar essa jogada, né, agora precisa aparecer os caras do meio aí, não é? Ou o Rian, ou o Alex Santana, ou o Charles, para tentar também organizar essa jogada para chegar até o ataque e tentar ser um pouco mais vertical, né? O Corinthians está jogando mais uma vez para trás e isso realmente não é legal. A bola volta no toque de bola. A gente criticou tanto o Ramon, mas com todo respeito, o Dorival faz a mesma coisa, arma um time com 3 volantes no meio. E vem pro toque de bola, Rian tentou ganhar a jogada, houve a falta. Rian estica a perna, tá parado o jogo, falta pro time do Racing bater. Foi com o pé alto o Rian, tinha uma oportunidade de fuzilar pro gol, dominou errado, a bola subiu e ele teve que matar a jogada com o pé alto. Lance perigoso, posse de bola do time mandante. Ulisses, em cima do Maxiliano que tá caindo, pois não. A preocupação de colocar esses 3 volantes é porque a defesa tá instável. E você tem que equilibrar com mais um homem no meio de campo, fazendo a sustentação ou fazendo até o primeiro combate. Por isso que ninguém consegue. Por isso que ninguém consegue ajeitar esse time. Pois não, Solera. Contra-ataque em velocidade do time do Palmeiras. Maurício recebe pela direita, levanta a cabeça e cruza na medida. Facundo Torres vem firme de pé canhoto para fazer o segundo. 2-0 Palmeiras no Allianz Parque com 11 minutos de jogo. A bola volta no toque de bola, tentando descer novamente o time do Corinthians. A abertura vem pelo comando de ataque, vai pra finta, tenta o toque de bola contigo no setor de esquerda, recolhe novamente no campo de defesa. Vem pra finta, prende o lance curto novamente o time do Corinthians. Recolheu Léo Maná, ganhou do primeiro, do segundo, tentou o toque no meio, ele perde a bola, mas faz a falta na sequência e vai tomar amarelo, Maná. Confirmado, cartão amarelo pro Léo Maná. Começou bem a jogada, dando uma caneta, arrancando, depois errou a passada, ultrapassou o ponto da bola e acaba derrubando o camisa número 17, Ferreira. Falta a favor do Racing. Aí sabe o que ele falou? Esse menino, eu vou falar pra você. Ó. Mas você sabe o que ele falou, preparar Ulisses? ele melhor, hein? Pois não. Eu fiz a leitura ali, sabe o que ele falou? É a primeira. Porra, primeiro o cara já quer dar uma enxadada e não quer tomar amarelo. É brincadeira, né? Hein, Ronaldão? Deu no joelho do cara, velho. É a primeira, juiz. Pô, mas deu no joelho do cara, porque o cara faz o quê? No futebol da Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo não para, Bandeirantes marca. 14 minutos de bola rolando, 14 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você, Racing 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes, alô, Soler, 2-0 Palmeiras, é isso, Soler? Exatamente, 2-0 para o Palmeiras, gols de Murilo e Facundo Torres com 13 minutos do primeiro tempo, Allianz Parque. No futebol da Bandeirantes vem Corinthians, bola foi junto do meio, Charles domina para o time corintiano. O Charles, deixa eu falar uma coisa para você. Ele tá achando que ele bate muito na bola ou ele bate muito na bola? Que é o segundo chute que ele dá para fora. E é por isso que o Quesada chama ele de Schwein Charles, Ulisses. Uma alusão ao volante alemão campeão da Copa do Mundo de 2014. Ele achou que era o Schweinsteiger, levantou, mirou o gol e mandou na placa de publicidade. Ô Quesada, se explique, Quesada. Olha, nem a cor dos olhos, viu, meu? Incrível. Onde foram achar esse cara, Quesada, né? Nem o branco dos olhos. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? É base do Internacional, viu, Tchê? Tá explicado, hein?
E veio da Fute, Dinamarca. E veio da Dinamarca. Falei com o nosso Pretzel hoje. Tá bem, tá legal o nosso tá Pretzel. legal. Diz que obra é jogo duro, mas com time na obra tá tudo certo, torcedor brasileiro. No futebol da Bandeirantes, Domingos Barbosa tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Timão tem que fazer o quê? Tem que melhorar o Corinthians aí, hein, Ronaldo? Hein, Quesada? Tem que botar o Garro, o Memphis, o Carrillo e o Yuri. Acho que dá uma melhorada, né? Tô brincando, enquanto tem ironia aqui, né? Esses jogadores fazem falta. O Garro faz falta, né, Ronaldo? O Garro é um cara diferente, não é? Pra armar jogadas. E o Corinthians já se acostumou a jogar sem ele, por isso tá sendo tão difícil, seja com o time reserva ou time titular. E Coronado no banco, era pra estar em campo aí também, fazendo diferença. Então, por isso que eu falo, ele arma o time com 3 volantes, como o outro fazia, que a gente criticava tanto. Hein, Ronaldo? É isso. Então, ele tá testando. Eu acho que ele ainda tá testando. Dorival vai testar não onde, dá pra criticar. Ele tava preocupado com a seleção brasileira. Ele tava preocupado em chegar na final da Copa do Mundo. Ele tava preocupado se o Félix Torres poderia jogar com ele, se o Kaká poderia jogar com ele. Mas a verdade é que ele viu que não tem condições. Então ele também tá sofrendo lá, eu tenho certeza. E ele deve estar poupando essa turma no banco aí também, porque ele vai ter um clássico no domingo e ele quer ganhar esse clássico. Então tem essa também. É isso aí. Mandar um abraço a todos no Camarote Fielzone curtindo transmissão da Bandeirantes. Abraço pra vocês, rapaziada, torcendo pro Timão. Capricha, Timão, vai pra cima. Dominar, Ramalho, prende, tem Thales Magno partindo, ele vem pro toque de bola contigo no meio de campo, recolhe Rian, prendeu o Bidu, já passou pelo setor de esquerda, prende a jogada, soltou pra Thales Magno na cara do gol. Calça jeans molhada. Correu de calça jeans molhada e não chegou na bola. Aquela passada para não chegar. E dessa vez o passe do Rian foi bom. Em profundidade deixaria o Thales Magno cara a cara. Mais rápido que ele o goleiro Amad, que recolheu e já repôs em jogo. A bola volta do toque de bola, tentando descer o time do Racing. Aperta o time do Corinthians, são 3 jogadores em cima, ninguém ganha a bola. Domínio do campo de ataque, já tenta descer pelo setor de esquerda. Abertura vem frente com o Lucas. Ele domina, prende a jogada, ganha o time do Corinthians para ser jogando. Prende a jogada contigo no meio de campo com Alex Santana. Ele vem pro toque de bola novamente. Domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para finta o time do Corinthians. Santana prendeu, soltou na ponta, abriu. Recolheu a jogada no comando de ataque. Romero tentou a finta, ganha a lateral. Chegou tocando na bola. Afasta Thiago, lateral direito, ataque pro time do Corinthians bater. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode confiar. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Você tá ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo de defesa para ser jogando. Prende o lance, o time do Corinthians do campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 18 minutos de bola rolando, 18 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana, não do. Vem comigo, torcedor brasileiro do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Continua pra você. Corinthians 0-0. Racing do Thales Magno vem pra finta, dominou mal. Bate o zagueiro. A bola vai pra linha de fundo, escanteio esquerda pro time do Corinthians bater, Solera. 17 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. O Palmeiras segue vencendo 2-0 pra cima do Bolívar. Adir Corrêa de Melo, tô com você. Esse time não parece o Corinthians, que os caras estão jogando sem raça. E aí, Pusóvio, rápido. Ulisses pela Copa Sul-Americana, Independiente e Guarani do Paraguai seguem empatando por 0-0, 18 minutos de bola rolando. No futebol da Bandeirantes, para você tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time bater, capricha, Corinthians pra cima, Corinthians, escanteio pro time corintiano bater, Bidu vem para a cobrança de escanteio, partiu pra bola, perto da direita, a bola levantou, tentou buscar a jogada, toca de cabeça, curtindo na intermediária, choca, ganha o lance, domínio pro time corintiano com Charles tenta o toque de bola, sai jogando aqui atrás no campo de defesa, recomeça o time corintiano para ser jogando no campo de defesa, domínio do campo de retaguarda, vai pra finta, tenta o toque de bola, curtindo no setor intermediário, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já prendeu o lance, domina novamente, vem pra finta, olha o time corintiano com Ramalho prende o lance para o time do Corinthians, Bidu partiu para a direita, ele prefere a jogada aqui pela esquerda, ele prefere a jogada para a direita, tenta o levantamento à frente e ganha a lateral. A bola explode em cima da marcação do Fonseca, o centroavante está aqui atrás ajudando, é lateral no campo de ataque para o time do Corinthians bater, manda mal para o Corinthians cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E domina o time do Corinthians, tenta com Romero na finta, abre a jogada, Coutinho
para Maná. Maná já prende o lance, gira a jogada pelo meio de campo para Rian. Rian deixou passar na esquerda, vem Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, abre para Thales. Thales domina para o time corintiano, vai para finta em cima da marcação. Thales Magno prendeu, recolhe a jogada, ameaça o levantamento, prefere voltar a jogada, volta a curtinha pelo setor de direita. Na direita prende o lance o time do Corinthians com Ramalho. Ramalho lançou em profundidade, chegou o toque de cabeça para o meio. Errado do Bidu. Tentou Thales Magno, cabeceou mal nas mãos do goleiro Amadi, que sai para fazer a defesa. E essa aí você aprende na escolinha. Antes de cabecear, olha para onde você tá mirando. Dessa vez o Bidu tentou com a parte de cima da cabeça. Não à toa, manda nas mãos do goleiro da equipe do Racing, que até aqui não trabalhou. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Se colocar um meia pra armar esse time e um cara mais rápido na frente, um abraço, hein, Quesada, hein, Ronaldo? Eu acho, olha, não vou nem discutir os 3 volantes, eu não gosto, tá, de 3 volantes, mas enfim. Mas se você tira o Hector e coloca o Coronado, como o Ronaldo tá pedindo, o Romero pode até fazer o falso 9, entendeu? Ficaria um time mais interessante, eu acho. O Dorival tem que equilibrar esse time aí, tem que colocar alguém pra fazer jogar, o time jogar, porque não tá jogando. E o time do Racing não quer jogar, velho. Eles estão ali, uma hora vem, outra hora não vem, jogando em casa. Ou você quer vencer esse jogo ou não quer também, né? Tem que ver se o Dorival tá afim também, né? Silvinho, Calimã, Sapão, Fernando, Serafim, curtindo Souzaço, Bandeirantes lá com o Big Dog, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta, tenta Hector Hernandes, ele ficou no chão. Tá reclamando o jogador do Corinthians. Tá pedindo o cartão amarelo, era uma oportunidade boa pro Corinthians no lançamento do João Pedro Tchoca. O Hector Hernandes já ia invadindo a área. Tomou um trançapé do Bueno, camisa 3 da equipe do Racing. Falta perigosa, cabe batida direto pro gol. Chegada forte por trás, isso é falta para amarelo. Se tomou amarelo o Maná, agora também cabia um amarelo, hein, Ronaldo? Hein, Quesada? Mas acho que ele não deu não, hein? O Fabiani vai confirmar se mostrar, mas pela imagem aqui ele não mostrou o cartão amarelo. Foi meio sem querer, mas merecia o Bueno sim. É porque o jogo não tá pegado, né? Só o Maná que achou que podia bater no joelho do adversário. Mas não era pra cartão, foi um tropeço ali também. Foi falta, mas não merecia cartão. Porque você era violento quando você jogava, né? O cara chuta por trás. Eu sempre fui na bola, cartão. Velho. Eu sei goleiro, vai ficar de olho na bola, é diferente. Na bola do zóio, na bola do joelho, na bola do tornozelo. De vez em quando te errava. É falta, Timão, bola batida pro gol no ângulo direito, defesaça do Amadi. Na cobrança de falta do Romero, ele buscou o ângulo direito, quase o Corinthians abre o placar do jogo, escanteio Timão. No melhor lance do Corinthians no jogo, Romero mirou o ângulo e parou no goleiro uruguaio. Vem bola na área, Bidu na cobrança. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bidu vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Escanteio para o time do Corinthians. Bater Bidu, partiu para o setor de esquerda. Bateu, levantou no boca do gol. Toque de Hector Hernandes. A bola vai para a linha de fundo, resvala na cabeça do zagueiro. Escanteio novamente para o time do Corinthians cobrar. E dessa vez inverte o lado, como sinaliza o árbitro José Cabeiro. E troca a perna. Ao invés da canhotinha do Bidu, vem a destra de Léo Maná, já posicionado para levantar na área. Escanteio para o time do Corinthians, bater Léo Maná, vem para a cobrança de escanteio para o time corintiano, levanta os dois braços, vem jogada ensaiada para o Timão. Vamos ver se ensaiaram bem. Vem Léo Maná para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, pelo setor de direita, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no gol, não ensaiaram bem, não tirou o zagueiro, afastou, a bola voltou para Kleber, recolheu novamente, tenta a batida para o gol, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do Racing bater. Tinha espaço o Alex Santana para tentar bater, mas na perna ruim, caiu na canhota e ele mandou mal demais. Linha de fundo, tiro de meta a favor do Racing. É o futebol da Bandeirantes pra você. O Alex Santana também, eu vou dizer um negócio pra você, hein? Ô Quesada, ô Ronaldo, o Alex Santana e o Thales Magno, que a gente tem sempre esperança aí de jogar bem hoje. Mas deixa eu falar uma coisa, na bola parada aí, o Romero bateu bem, que o goleirão ali foi pra bola, hein? Uma bela cobrança do Romero. Agora, esse chutinho do Alex aí, meu Deus do céu, que a perna esquerda ainda foi fraquinho. Igor Martins Fernandes ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência. Mariceu Oliveira ligado na Bandeirantes, Zenilda Alves de Brito torcendo pro Timão, obrigado pelo carinho da sintonia. Pois não, Quesada? É isso aí, o Romero é sempre o cara pra salvar o Corinthians. Agora o Alex Santana tá perdendo uma grande oportunidade, né? Porque chegou, fez alguns bons jogos, se machucou e nessa nova oportunidade com a troca de técnico, não está mostrando nada de excepcional. O chute que ele deu há poucos instantes, um jogador profissional não pode dar. Mas a perna não é boa. Treina, pô.
simplesmente treina. Ou não chuta, ou não chuta com ela, né? E uma outra coisa que me deixava brabo com o Ramon, que o jogo tava comendo e o Corinthians no manhaca e ele ficava sentado lá no banco, na casinha. E o Dorival tá fazendo a mesma coisa. Não tem torcida, não tem nada, ele tem que estar gritando com esse time aí, tirando os caras aí do sono, que o jogo tá ruim, hein? Agora o Dorival tá fazendo a mesma coisa, sentou lá na casinha, daqui a pouco ele vai pedir um café e uma bolacha. É o futebol da Bandeirantes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 jogados, 25. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. Racing 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Alô, alô, Soler. Palmeiras tira a velocidade do jogo, vai vencendo o Bolívar por 2-0 no Allianz Parque, garantindo a melhor campanha da fase de grupos. 25 minutos, primeiro tempo. No futebol da Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, ô Pusóvio. Ulisses tem rede balançando na Copa Libertadores. Na Argentina, o Tadieres abre o placar contra o Aliança Lima, 1-0, gol de Rubem Bota aos 25 do primeiro tempo. O Tadieres, por enquanto, conquistando a sua primeira vitória nessa edição de Copa Libertadores da América. Contra quem? Contra o Aliança Lima. Tadieres? 1-0, 25 do primeiro. Que momento, hein? Perder por um time que não ganhou ainda na competição. É a quinta rodada, não é isso? Quinta rodada, o Tadieres com 4 pontos, contando com essa vitória momentânea. Ative o efeito Estrela. Acesse o site e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. E tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Racing bater. Por que o Corinthians está jogando tão mal? Ronaldo e Quesada. É muito disso que o Ronaldo falou, né? O técnico também tem que vibrar um pouco mais com a rapaziada aí, não é? Agora, não passa só pelo técnico, a boleirada tem que mostrar alguma coisa a mais. Por exemplo, o Thales. Você viu o que o Thales fez agora no lance? Ele não conseguiu driblar o adversário, aí ele deu um pescoção no jogador uruguaio, né? Pô, e eu defendi tanto esse rapaz no início da temporada. Começou até bem, né, Ronaldo? Depois foi perdendo espaço e nunca mais voltou a ser aquele Thales que a gente imaginava. Foi depois que renovou, né? Depois que renovou foi uma desgraça. Agora, como é que o Corinthians vai também criar alguma coisa se essa bola pra criar tá caindo no pé do Charlie? E quando não cai no pé dele pra criar, cai no pé do Alex Santana. Aí não vai criar, não tem como. Ele tem que se virar, tem que colocar o Igor Coronado aí, alguém que pense mais. Porque tá esse jogo aí. Eles contra-atacam, aí o Corinthians rouba essa bola e não tem como fazer uma criação, uma jogada em profundidade, ou até para driblar, vamos falar em driblar. O Thales não consegue. É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians com o Rian. Ele prendeu de esquerda para Bidu, desce de mão, tem que caprichar de mão. Thales Magno vai na finta do primeiro, tentou a finta em cima da marcação do segundo. O árbitro falou que foi na bola, aperta na marcação, já tenta descer do campo de defesa novamente o Racing. Mais uma bola perdida pelo Thales Magno, que parece que comeu uma feijoada pro jogo, hein? A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem para Alex Santana. Alex Santana domina para o time corintiano, já ligou pelo setor de direito do campo de ataque, abriu de esquerda para Bidu. Bidu dominou, soltou, vamos lá, Thales Magno caprichou, preferiu voltar para Charles. Charles é o toque de bola curto para o time do Corinthians para ser jogando. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor do Brasil. Abertura frente para Léo Maná para Alex Santana. Alex Santana domina, enfia a jogada do comando de ataque, tirou bem a jogada Héctor Hernandes. Jogou bem para a zaga do Racing, ele tira. O jogador do Corinthians toca mal na bola, mas a bola volta com Choca. Domina João Pedro, Choca para o time do Corinthians e já desce. Ele prende a jogada, tenta o levantamento pelo setor de direito do campo de ataque. Vem cruzamento na grande área. Levantamento viria na boca do gol. Bidu completamente boa. O cruzamento do Bidu, cara. Que isso, velho? Tá louco, meu. Domina o Corinthians e tenta ser jogando no campo de ataque. A abertura vem para o toque de bola de Romero. Romero domina para o time corintiano. Tenta o levantamento para Maná. Maná prendeu para Alex Santana. Alex Santana domina na esquerda. Tem Bidu partindo. Ele prende a jogada, faz o break, abre para Maná. Maná prendeu pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para a finta para Alex Santana. Alex Santana deixa a bola passar. Já recolhe no campo intermediário. Rian prendeu, levanta a jogada pelo setor de direito do campo de ataque para a equipe do Corinthians. Já tenta partir o comando de ataque. Vem levantamento na boca do gol. Tentou descer, preferiu voltar a jogada. Domina novamente o time corintiano. Recolhe, vem para o tapa. A bola contigo do setor intermediário, abertura para Ramário. Ramário desce para o apoio, abriu. Nossa Senhora! Mas o que é isso, Ramário? Ô, Ramário. Um toque na bola, cara, de 3 metros. Se meteu a bola para fora, velho. Que isso? Sem marcação nenhuma. Ô, tá louco, hein?
Aí ele mostrou que confia mesmo no técnico Dorival Júnior, né, Ulisses? Porque ele tentou um passe no pé do treinador que estava na área técnica, desperdiçou uma chance do Corinthians de crescer pelo lado direito. O Corinthians até tem a bola, mas nada trabalha o goleiro Amad até aqui. Olha, nessa época de mundo fake, inteligência artificial, burrice natural, tal, sei lá como chamar, o Ramalho não é a mesma pessoa do ano passado. É uma outra pessoa. Não, parece ele que comprou ele essa máscara nessa, né? Ele comprou uma máscara igual do Ramalho. Alguém comprou uma máscara igual do Ramalho nesses sites chineses e vestiu e tá como zagueiro do Corinthians. O que não é possível, cara. Não é possível, sinceramente não é possível. Não é possível, hein, Ronaldo? Não, e o duro que a gente vê que também o próprio Thales, esse Hector Hernandes tá brigando até, mas também é bem abaixo. O Corinthians hoje está sofrendo porque não tem jogador que entre com vontade. Eles estão sem vontade também, impressionante. Era para estar uns 3, 4, 5, era só apertar um pouco mais, mas o Corinthians ainda tem aquele medo da defesa, tenta equilibrar ali, aí deixa os volantes ali encostados, o Alex Santana tá bem recuado, e quem tá armando o time é o que eu falei, é o Charles, velho. Como é que vai encaixar uma bola para cima da defesa adversária se a bola tá mastigando os pés dos jogadores do Corinthians? Alô, Maria Augusta Câmara ligada na Bandeirantes, Barbosa Léo também ligado no microfone Bandeirantes, José Nilson Matos. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pela audiência. Paulo Ricardo Rosa também está ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor. É bola para o time do Corinthians, bater lateral pelo setor de esquerda, lateral foi cobrado. Podia colocar um jogador titular para armar esse meio de campo, porque não tem motivo de jogar com 3 zagueiros contra um time que é o Racing que não ataca, hein, Quesada, hein, Ronaldo? É o que a gente tá defendendo aqui, né, Ulisses? O Coronado, né? Ideia aí do Ronaldo. Tô com ele, pô, né? Coronado. Tem o Bidon, né? O Bidon também tá no banco, sei lá, né? Começa Carrilho a melhorar. Carrilho, mas Carrilho aí... no banco, mas Bidon, aí vai quebrar... Coronado, Maicon. Mas aí vai quebrar aquele conceito dele de poupar os jogadores pensando no clássico contra o Santos, entendeu? É o que o Ronaldo falou. Já vai maquinado, já vai preparado pro Uruguai pra ser eliminado. Aí tá errado, entendeu? Pensamento errado. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola para Romero. Romero domina para o time corintiano, abre o compasso, solta a jogada para Charles. Ele não conseguiu dominar a bola, cara. É um negócio absurdo. Ele não conseguiu o Charles dominar a bola no passe do Romero. Que coisa, hein? Aí o Alex Santana chega rasgando aqui atrás, bola volta para Ramalho, que desistiu, voltou e correu de novo. Ele quase desistiu do lance. O Ramalho é outro cara mesmo, hein? É impressionante, hein? Realmente chama... Olha o lance aí. E vem para o jogo, tenta descer o time do Racing, bola batida direta para o gol, vai embora para a linha de fundo, mas o árbitro acho que tinha marcado uma falta, hein? Isso. Tá parado o jogo. Isso, perdão, Ulisses. A falta marcada na origem da jogada do camisa 15 Cáceres para cima do Alex Santana. O André Ramalho, até uma informação, ele é alvo de uma força-tarefa no CT e o diagnóstico interno do clube é que a falta de costume com o calendário brasileiro de um jogador que está na Europa desde os 18 anos pesa para essas oscilações praticamente durante todo o ano de 25. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recorde do campo de defesa, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alex Santana tenta o levantamento para Romero, perde o lance, para volta no toque de bola, tenta chegar na bola para ganhar a jogada, ficou no chão. Tá caído no campo de jogo, Léo Maná. Tá caindo e parece estar com bastante dor. Não teve um choque exatamente, uma jogada desleal, mas na queda ele cai meio estranho para cima do braço e deve pedir atendimento médico. Lateral direito do Corinthians. Lembrando, no banco de reservas o Timão tem o titular Mateuzinho à disposição. É o futebol da Bandeirantes para você. Já dominando o campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians em falta a ser cobrada. Libertadores e Sul-Americana. Ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Parado o jogo, falta para o Corinthians bater no seu campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com tigre na obra. Dá tudo certo. Alexandre Silva tá ligado no microfone Bandeirantes. José Ferreira curtindo o som da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. E vem pro jogo, Léo Maná pro Corinthians, abriu da direita para Romero, Romero vai pro cruzamento, levantou no banco do gol, bola passa, sobrou para Thales Magno, girou, vai para dentro da área, ganhou o lance, bateu cruzado em cima do zagueiro, ela vai para escanteio. Repito, 34:30 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana.
Continua pra você. 0 Racing, 0 Corinthians, Solera. E o time do Bolívar tenta pressionar, mas sem muito efeito, Ulisses. Segue 2-0 para o Palmeiras, 35 do primeiro tempo no Allianz Parque. No futebol da Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses com esse empate parcial atualizando o grupo C da Copa Sul-Americana. O Huracan liderando com 11 pontos somados, seguido pelo América de Cali com 7, Corinthians terceiro com 6 e na lanterna o Racing do Uruguai com apenas 1 pontinho somado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando, vem para o toque de bola. O time do Corinthians com o Léo Maná, vai para a finta, levou para a linha de fundo. Ele cruzou, levantou, no gol. Thales Magno tentou, o zagueiro cortou, tirou o perigo para a volta para o toque de bola com o time de Alex. Alex Santana ganhou o lance para o time do Corinthians, bola volta para Thales Magno. Lançou jogada para Romero. Não chega na bola antes, chega o zagueiro para tirar. A bola volta com o time do Corinthians que domina e sai jogando. O time dos caras é muito ruim. Domínio do campo de ataque, vai para a finta, prende o lance de 3 dedos. Olha só o Charles, abriu para Bidu. Bidu domina, começa bem a jogada. Vamos ver se termina bem. Abertura para o toque de bola contigo no setor intermediário. Já prende o lance Rian. Rian domina para o time do Corinthians. Abre a jogada para a direita do campo de ataque. Recolheu o Léo Maná, sai jogando com Ramalho. Ramalho recomeça para sair jogando. Peças para o carro, matou o caminhão, é Nakata. A marca líder em suspensão. Pode contar, é Nakata. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians com Thales Magno. Ele já ganha o lance pelo comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Aperta para ganhar o lance novamente. O time corintiano, abertura para Ramalho. Ramalho já domina do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque contigo na intermediária. Arma a jogada com Choca. Choca domina, João Pedro Choca para o time do Corinthians. Abre pelo setor de esquerda para Thales Magno. Linha lateral do gramado, ele prende o lance, já parte no meio. Bidu pediu. Volta Thales Magno para João Pedro Choca. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aperta na marcação, vem para ganhar Kleber Santana, o jogador Alex Santana. Alex Santana prende o lance para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, recolhe pelo setor de meio de campo. Já abre o lance no comando de ataque, vai para a finta, faz o break, prende. Domínio do campo intermediário, tenta descer o time corintiano. É para o toque de bola de Maná. Maná não tem a quem tocar à frente. Ele prende o lance, recolhe, tá aberto o Bidu, Romero na esquerda, recolhe no comando de ataque, tenta descer novamente, Choca, arma, jogada pela ponta, dominou novamente no campo de defesa, tenta a finta, recolheu, perdeu o lance Bidu, a bola volta no comando de ataque, aperta novamente o time do Racing para ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Ronaldo, na análise na Bandeirantes com Leandro Quesada. E o jogo? Ó, o Ronaldo, se renovar com o Bidu por mais 3 anos, aí a casa cai definitivamente, hein? Eu acho que já renovaram, viu? Ah, não. Não sei, não. Não. Tô falando pra você. Oi. Hein, Ronaldo? Eu tô falando. E vem Héctor Hernandes, boa jogada de calcanhar pra Charles. Aí ele joga pra trás, cara, porque ele não tem cacuete de atacante. Domina, é pra Alex Santana. Alex Santana dominou pro Corinthians, pra Thales Magno. Thales Magno cruzou, levantou no boca do gol. Charles tentou de cabeça, o zagueiro tirou. Catugno vem pra tocar da bola e põe pra linha de fundo. E dessa vez pegou bem na bola o Thales Magno, mirando o suposto centroavante Charles, tentando marcar presença dentro da grande área. Cotunho cortou e mandou pra linha de fundo. Vem escanteio a favor do Timão, Léo Maná na cobrança. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque, 22, vem levantamento na grande área, Léo Maná para a cobrança, daqui a pouquinho o Ronaldo fala depois da cobrança de escanteio, quem sabe o gol do Timão, partiu Léo Maná, levantou na boca do gol, Thales Magno tentou bater em Zolbuchan, perde a jogada, a bola volta para ele, ganha o lance, protege para o time do Corinthians, gira a jogada, abriu pelo comando de ataque, vai para o domínio do time corintiano, lançamento, nossa senhora. Que lançamento do Charles, pro zagueiro que tirou de cabeça. A bola volta com o time do Corinthians que domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, 38 jogado. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola, 39 jogado, 0-0. O Corinthians precisa da vitória, domina pelo comando de ataque, Bidu. Bidu prende pro time corintiano, já recolhe a jogada, sai jogando no seu campo de defesa, prende o lance e solta contigo no campo intermediário. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples
simples e num instante. A bola volta com o time. O Corinthians tem domínio. João Tchum, Pedro Tchoca. Ele domina para o time do Corinthians para ser jogando. E aí, Ronaldão, diz aí, ídolo da Fiel. Fazendo um resuminho rapidinho, é o seguinte, o time do Racing é fraco, é ruim, mas o do Corinthians também. Por isso que tá 0-0. E tá uma briga de ver esse jogo. Briga e de a gente, foice. e a gente vê, a gente tenta até torcer. Eu tentei torcer pro Maná aqui, mas ele pega a bola e recua pro Ramalho. Aí vai do outro lado lá com o Bidu vai, tenta cruzar, cruza no pé do zagueiro. Tá difícil. Pode mudar todo mundo. Se o Dorival quiser no intervalo, pode mexer com todo mundo aí. E vem para o jogo, o time do Corinthians, bola foi solta, recolhe Alex Santana, vai para a finta, puxou, tentou, bate direto pro gol, em cima da marcação, aperta para ganhar, Rian não consegue, a bola volta de cabeça, o toque de bola vem contigo na intermediária, vem Tchoca de cabeça, ganhou o lance, tenta o levantamento errado, domina novamente no campo de defesa, tenta arrancar o time do Racing, lançamento à frente, condição de jogo, o Bandeira deu, estava impedido, pô. O Fonseca estava 2 dias na frente. E aí é o protocolo do VAR de esperar a conclusão da jogada para marcar o impedimento. Dessa vez nem o caminho do gol levava o Fonseca, estava correndo em direção à linha lateral, não levantou preocupação dos zagueiros do Corinthians, raramente bem posicionados na jogada. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado no futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Serginho Japa tá ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Domínio do campo de defesa, Palmeiras vence 2-0, aqui Corinthians 0-0, lateral para aqui para o Corinthians bater pela direita no seu campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. Tubos e conexões Tigre, se é Tigre você pode confiar. O tempo não para. Para Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 41 minutos de bola rolando, 41 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Sérgio Eduardo, Claudimir Aparecido, obrigado pela audiência. Alô, Rudolf, curtindo o som da Bandeirantes. Denilson Cícero também tá ligado, obrigado pela audiência. Repito pra você, Corinthians 0-0 também pro Racing, aí Solera. 40 do primeiro tempo no Allianz Parque, com gols de Murilo e Facundo Torres. O Palmeiras vai vencendo o Bolívar por 2-0. E aí na Bandeirantes, quem fala é você, Pusóvio. Ulisses também pela Copa Libertadores da América no Uruguai, Nacional e Internacional empatando por 0-0 em Montevidéu. Já na Argentina, o Tajeres vencendo o Aliança Lima por 2-0. Daqui a pouquinho para você tem intervalo Bandeirantes. Vem ele, Ricardo Capriotti, para comandar o intervalo Bandeirantes. E eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Edilson Rossi ligado, Diego Bergamo, curtindo o som da Bandeirantes. Leninha Lobo, Lucido Molina, alô Kátia, alô Zildo, obrigado pelo carinho da sintonia. Arthur Lima, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, só da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Motopeças de qualidade é na Cata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças na Cata. Pode contar! É o microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Racing, levantamento à frente, ganha de cabeça, a bola volta, Coutinho no meio de campo com João Pedro Tchoca. Ele toca a jogada, Charles vem para dividida, ela volta no campo de defesa e o Charles vai tomar amarelo. Pela falta que fez. Ou é pelo futebol que está apresentando? Pelo futebol seria vermelho, provavelmente, Ulisses. Subiu com o braço aberto o volante do Corinthians. Falta na intermediária perigosa. E o gatilho do cotovelo a gente conseguiu perceber nessa jogada. Eu não sei se esse pedido de atendimento médico do jogador do Racing é para chamar a atenção do VAR, mas aqui no Brasil esse tipo de lance também costuma gerar cartão vermelho, viu? É, mas foi cotovelo, hein? Ele armou e deu. Deixou o cotovelo na cara do cara, hein, Ronaldo? Hein, Quesada? Pra mim saiu barato aí. Tudo bem que ele só pode disputar, mas ele deixa o cotovelão aberto. Ele não deu a cotovelada, ele não fez o movimento, mas ele deixa o cotovelo aberto e machuca aí o menino. Juvenil, né? Bem juvenil nesse lance aí. Agora, nesse primeiro tempo, hein? O que se salvou nesse Corinthians? A gente fala já depois dessa cobrança aí, Ulisses Costa. Não, eu falo pra você o que salvou. Nada. Se você achar que salvou alguma coisa, você me fala. Vou tentar te convencer de algo. E vem para o jogo, time do Racing pela direita, cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça vai para fora. Tiro de meta para o Corinthians, Madeira. A defesa não sofreu, tá? Porque também o time do Racing também não foi atacado. Então também tem. O Romero bateu a falta, destacou o Ronaldo. Pô, belo lance. O Léo Maná fez uma jogada de linha de fundo. Deixa eu forçar uma barra aqui e só. Mais nada.
Mais Esse nada. é o microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Pois não. Dá pra levantar É o Hugo Souza, talvez, como melhor em campo, né? O único que ainda não participou negativamente do jogo. Aqui vem pro toque de bola Hugo. Hugo domina do campo de ataque, tenta descer pro time do Corinthians, tenta o passe de bola pro ataque, aperta na marcação, Rian. Ó o Charles, ele domina, vai pra cima, Charles, ataca, isso, ataca, filho. Ele domina do campo de ataque, soltou, jogada Coutinho, é pra Thales Magno que domina, solta a jogada para Bidu. Bidu domina, Thales Magno vem pelo meio, recolhe com Charles. Olha o que o Charles vai fazer, quer ver? Ele vai voltar na zaga. Ele não, cara, porque ele não é atacante, velho. O cara pega a bola e volta no zagueiro. Ô Ronaldo, me ajuda, vai Ronaldo. Difícil ajudar essa turma aí hoje, eles não estão querendo também. E eu acho que o Dorival também não está querendo. Ninguém está querendo, nem a torcida do Racing apareceu. E a do Corinthians está sofrendo lá também. E vem pro jogo Thales Magno, capricha Thales. Ele tenta bater, bate em frente na marcação, bola volta para ele, domina para o time do Corinthians, que falta de vontade, hein? Domina para o time corintiano para ser jogando, mas o árbitro vai parar tudo. Ele Ninguém marca entendeu. falta porque o Thales Magno ele chega atrasado numa bola disputada no alto. Mas curiosamente nem os jogadores do Racing reclamaram da jogada, né, Ulisses? Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Daqui a pouquinho, Ricardo Capriotti, intervalo Bandeirantes. A bola volta, temos acréscimos, 1 minuto. 1 minuto. Corajoso o árbitro, hein? Vamos a 46 minutos. Desnecessário. vai acabar. Hein? É Desnecessário. desnecessário esse 1 minuto. Dorival tem que mexer no time, gente. Segundo tempo. Jogar 45 minutos pra jogar no domingo dá. Não tem desgaste nenhum. Correto, gente? Eu tô errado. Tropa aqui. de choque. E Volta. já que viajou também, tem que movimentar essa turma lá, que só comeram e dormiram. A viagem foi porque comer e dormir, É. entendeu? Só comeram Porque, e dormiram, Ronaldo, comeram e dormiram. Agora tem que treinar os caras um pouco. É, porque, Ronaldo, o time dos caras é ruim. É pôr pra treinar mesmo. Você tá certinho, É Ronaldo ruim. Giovanelli. É isso aí, ídolo da Fiel. Aí no camarote Fielzone do meu amigo Léo Riso, o melhor camarote da Neoquímica Arena. No futebol da Bandeirantes, quem fala é você. Capriotti, aqui intervalo de jogo. 0 Racing, 0 Corinthians. Você me arruma cada uma, hein, Capriotti? Eu? Pô, você tem que Você reclamar sim. com essa boleirada aí. Tá de Você que é brincadeira. culpado. Eu te Eu? avisei. Essa boleirada é ruim demais. Pelo amor de Deus. Tá nos pés dos caras e eles não querem jogar bola, não querem fazer gol. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Tá louco. Boleirada meia boca. Que é isso? Vamos lá, Fabiane. Intervalo de jogo. Ei. Oi. Fala, Tá me Fabiane. copiando agora? Manda um coisa linda aí, tá tudo certo. Fala, Coisa Fabiane. linda, Capriotti. Bora lá, Capri. O Corinthians que pode pensar em mudanças no segundo tempo, sabendo que tem alguns de seus pilares realmente no banco de reservas. Citamos aqui na primeira etapa Carrilho, Coronado e Maicon, 3 jogadores com características de troca de passes como opção no banco. Além deles, o atacante Yuri Alberto, é claro, que é esse o único atacante de fato no banco do Corinthians, e o jovem Kaique, relacionado pela primeira vez depois de muito tempo, só ficou no banco em 3 oportunidades nessa temporada, tá com moral com o técnico Dorival Júnior, quem sabe não seja uma novidade na etapa final. Muito bem, vamos ver aí então no segundo tempo se vai mexer o técnico Dorival Júnior, porque é o seguinte, Ronaldo Giovanelli, boa noite, o Ronaldão, Leandro Quesada, boa noite mais uma vez. Essa escalação para mim sinaliza de maneira muito clara que o Dorival, que o Corinthians não estão nem aí pra Sul-Americana. Eles querem pensar no brasileiro e na Copa do Brasil. Deixa eu só ouvir, terminou aí no Allianz Parque, ô Soler? Terminou, Capri. Primeiro tempo, Palmeiras 2, Bolívar 0, gols de Murilo e Facundo Torres. Com esse resultado, o Palmeiras fica com a melhor classificação na fase de grupos, a primeira colocação geral nessa fase de grupos da Libertadores com uma rodada de antecedência. Você já volta aí para falar mais desse intervalo de jogo do primeiro tempo, mas Ronaldão e Quesada, para mim tá muito claro. O Corinthians não quer a Sul-Americana, tá abrindo mão da Sul-Americana. Porque 2 vitórias classifica o time. Ganhar desse time do Racing hoje é obrigação. Os caras entraram com uma escalação completamente descaracterizada do Corinthians e a boleirada em campo não quer nada com nada. Fala, Ronaldão. Fala, Quesada. Fala, Ronaldão. É isso aí. Colocar pra fora, né? Porque o que a gente viu foi um sofrimento, 45 minutos de sofrimento.
E eu cheguei a ouvir que o Maná seria a nova revelação, mas como, velho? Ele só toca a bola pra trás, o Biduzinho tentou fazer um cruzamento, cruzou a bola no pé do zagueiro, quer dizer, é o beabá do futebol, tá faltando o beabá do futebol. Agora, se for colocar aqui, a gente colocar na balança aqui, Capri, e falar de vontade, eles estão com vontade zero. E o Dorival também, pelo jeito. Porque o Dorival deu uma de Ramon Dias, foi lá na casinha, ficou sentado lá, ficou contando quantas pedrinhas tinham no chão. Então, tá todo mundo sem vontade. E o estádio vazio, quer dizer, alguém tem que colocar essa molecada pra correr. Alguém tem que falar que é um jogo, tem que vencer. Parece que eles estão lá, daqui a pouco a gente vai vencer, mas com quem que eles vão vencer? De que forma vai se vencer? Eu até falei aqui que esse time estava treinando junto, né, Quesada? Porque é o time reserva, e o time reserva sempre treina junto, né, um bom tempo. Mas eles estão sem vontade. O pior de ver o Corinthians hoje não é nem a forma que está jogando, a forma tática, os caras não estão com vontade. Parece que eles foram levados à força lá para o Uruguai, colocaram, vocês vão jogar, cara. Vocês são obrigados a jogar aqui, porque é inadmissível a forma que eles estão em campo, o jeito de não finalizar, só uma falta que o Romero bateu muito bem, foi só no primeiro tempo. Um time que precisa vencer, foi só isso. É impressionante, então dá para colocar na conta dos jogadores e também do Dorival. Dorival não tá afim também? O que tá acontecendo? Não tá afim de ficar também? Chegou, já pode ir embora. Agora tem que ter disposição, tem que ter vontade, que é o nome do Corinthians, e a gente não viu nesse primeiro tempo, né, Quesada? É isso aí, Ronaldo. Acho que as duas linhas de raciocínio, elas se completam, né? O que o Capriotti levantou e isso que você arrematou aí. Quando a gente vê uma escalação dessa, logo de prima a gente fala, vai lá pra... Se deu, né? Se não deu, ok, volta, tá eliminado e aí só olha pra Copa do Brasil, pro Campeonato Brasileiro. Ok, é um pensamento, Capriotti e Ronaldo, é um pensamento. Agora, é o que o Ronaldo também tá falando, Capri. Essa escalação, na nossa visão, embora não seja a melhor, óbvio que não é a melhor, né? E não será, se for essa escalação em outros jogos, mas ela, na nossa visão, ela é suficiente, ou seria suficiente, para fazer isso que o Corinthians não fez, que o Ronaldo, eu e tanta gente está cobrando, e você também, a torcida corintiana, que é um pouco mais de empenho para encarar um time que é realmente muito fraco, né? O time do Racing não chegou nenhuma vez com perigo. Né? Tanto é que a defesa, hoje as notas serão altas, porque o Léo Maná não teve trabalho na defesa, o Ramalho idem, o João Pedro Tchoca idem, o Bidu também, o Hugo Souza mal pegou na bola, ok, ninguém está discutindo isso, né? Agora, quando você enfrenta um adversário que tem essa postura, você tem que se posicionar de uma outra maneira, e aí o Dorival precisa corrigir a escalação. Por exemplo, tem que tirar um desses caras do meio campo, tem que tentar colocar um Coronado, de repente voltar com um Carrídio, né? A tropa de choque aí, tem Carrídio, Yuri, Bidon, Coronado, Anrileri, né? Tem que tentar fazer isso. Agora, a gente tem essa dúvida. Será que é uma decisão de gestão administrativa, de olha, deixa pra lá a Sul-Americana, a gente não tem elenco para isso, vamos focar só no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil? Se é isso, eu lamento, entendeu? Porque o Corinthians tem uma história muito pobre na América do Sul. Eu sei que é chato falar isso numa transmissão para corintianos especificamente, mas é verdade. Né? O Corinthians não faz esforço nenhum para tentar ser um pouco mais sul-americano, entendeu? E uma competição que não é tão difícil assim. Olha só o nível dessa Sul-Americana. Se o Corinthians levasse um pouquinho a sério, né? E não estou olhando só o Racing, não, estou olhando outros times, a coisa poderia ser bem diferente. Capri, para fechar. Thales recebeu na área, dormiu no ponto, num lançamento muito legal do Alex Santana, foi a única coisa que o Alex Santana fez no jogo, e o Thales está dormindo, e o Léo Maná fez uma jogada de linha de fundo. E a cobrança de falta do Romero, que foi a jogada mais perigosa e mais bonita produzida pelo time do Corinthians, mas o goleirão lá apareceu para mandar a bola para fora, ou seja, o Corinthians não sofreu na defesa, porque o adversário não atacou, mas quando ele quis atacar, mostrou-se um time bem pobre nesse sentido. Muito bem, já voltamos com Leandro Quesada e Ronaldo Giovanelli, os craques dos comentários bandeirantes. Que dupla, hein? Para você não perder nada na melhor análise de, por enquanto, 0 pro Racing, 0 pro time do Corinthians. Vamos ver o segundo tempo aí, se essa boleirada joga um pouco aí. Não é possível. Pô, avançar, tudo bem, não quer ser campeão da Sul-Americana, mas passa de fase, põe um dinheiro no cofre, dá exposição. Agora essa bolinha aí fica muito ruim pro Corinthians apresentar. Já voltamos para todo o segundo tempo, já Ulisses Costa, ele vai gritar gol no segundo tempo. Pode esperar aí, vai ter gol com a narração do Ulisses Costa. E eu já volto também com o Bruno Puzóvio para atualizar o placar desta quinta-feira. Até já.
Rede Bandeirantes de Rádio. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. São 7 horas e 58 minutos, faltam 2 minutos para as 8 horas da noite, 11 de intervalo em Montevidéu. Racing e Corinthians vão empatando por 0-0, mas tem mais bola rolando, bola para rolar nessa noite de quinta-feira. E o Bruno Puzóvio tá de olho nisso tudo, conta pra gente o que é que tá pegando aí, hein, Puzóvio?
Vamos lá, Capri, começando com a Copa Libertadores, 3 jogos no intervalo. No Uruguai, no finzinho do primeiro tempo, o Inter abriu o placar com Ricardo Matias, apenas 18 anos de idade, uma joia da base do Inter, 1-0 contra o Nacional, assim inclusive passando o Bahia e assumindo o segundo lugar do Grupo F da Copa Libertadores. Já na Argentina, o Tajeres vencendo o Aliança Lima do Peru por 2-0, conquistando a primeira vitória nessa edição de Copa Libertadores. E no Allianz Parque, o Palmeiras também vencendo o Bolívar, 2-0 no placar, partida que o Gustavo Soler vai nos informando. Mais tarde, 9h30 da noite, teremos River Plate, Independiente del Valle na Argentina, e no Maracanã, Flamengo e LDU, Mengão, que precisa dessa vitória para conseguir uma vaga para o mata-mata da Copa Libertadores, né? Já pela Copa Sul-Americana, Independiente e Guarani do Paraguai, por enquanto 1-0 para o Independiente. Às 9h30 da noite, o Atlético Mineiro enfrenta o Caracas na Arena MRV. Às 11 horas, o Cienciano do Peru contra o Deportes Iquique do Chile, e no mesmo horário, Once Caldas contra o GV San José, 11 horas da noite também. Além disso, Série B do Campeonato Brasileiro, 9h35, na Arena Fonte Luminosa, teremos Ferroviária e Avaí pelo início da 8ª rodada da competição. Falando também sobre futebol internacional, na Espanha, o Barcelona ganhou do Espanhol 2-0 e conquistou o 28º título da La Liga. Capri. Os times estão voltando aí, Fabiane, Corinthians retornando, vai ter mudança aí no timão? Aparentemente mudança tripla, Capri. 3 jogadores voltaram do banco sem os coletes. São eles Igor Coronado, Yuri Alberto e André Carrilho. A gente está esperando subir a placa para confirmar. A primeira troca é saindo Romero com a 11 para a entrada do 77 Coronado. Essa primeira troca pela beirada do campo do Corinthians. Coronado vem para o campo, novo titular, quem sabe, sob o comando do técnico Dorival Júnior. A próxima troca a ser confirmada, e a arbitragem está agora tentando configurar a placa, é a entrada do André Carrilho, meio-campista do Corinthians. A gente já tinha antecipado a possibilidade, ele entra na vaga do 35 Charles, portanto, 19 Carrilho na vaga do 35 Charles. E por fim, Yuri Alberto também vindo para o segundo tempo, não subiu a plaquinha ainda para confirmar. Agora sim, quem sai é o 22, Héctor Hernandes. Para a entrada do 9, Yuri Alberto, 3 trocas, os 2 times já estão em campo. Capri. Bom, e ao longo do segundo tempo, Ronaldo Giovanelli e Leandro Quesada analisam as mudanças, o Corinthians se qualificando um pouquinho mais para tentar vencer e seguir vivo na Sul-Americana. E quem vai contar essa história, ele está de volta, o maior e melhor locutor do Brasil. Agora é com você, solta a voz e vem... Vem Ulisses Costa! Apito o árbitro, toca na bola, a equipe do Corinthians, ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. O microfone, ele vai com a tradição do rádio do Brasil. A bola volta com o time do Corinthians para ser jogando, mas o árbitro havia flagrado uma falta para a equipe do Racing bater do seu campo de defesa. Falta para o time do Racing cobrar. Se posiciona o Racing para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Carrilho domina pelo seu campo de defesa, vem para a finta, faz o break em cima da marcação no primeiro. Domina pelo seu campo de retaguarda para ser jogando. Tenta o toque de bola contigo novamente. Mete o timão. Domina no campo de defesa, já Quesada fala, já Ronaldo fala. A abertura vem para Bidu domina no campo de defesa para o time do Corinthians, arma a jogada pelo seu campo de defesa, vai para o toque de bola Coutinho novamente no comando. Abriu o recorde, o time corintiano tenta descer com o Maná prende para Carlinho. Ele volta o lance do campo de defesa para Ramalho. Ramalho domina para o timão e sai jogando, eu quero você. Leninha Lobo ligado, alô Balde Lírico, Campos curtindo o som da Bandeirantes, alô Delenice Alves, obrigado. Admilson Canuto e vem timão, dominou Thales Magno, tentou a finta, ficou no chão. E o árbitro tá parando o jogo, não. Tá dando tiro de meta para a equipe do Racing bater. Coronado ficou ali caído, o jogador do time do Corinthians. Deixa eu ver o que ele vai fazer, se houve pênalti ou não. Aparentemente não marcou nada realmente a arbitragem. O Thales Magno ele ficou pedindo um toque, mas o toque foi fora da área. Então mesmo que houvesse a possibilidade de uma revisão da arbitragem de vídeo, nada marcaria o árbitro de campo. Ele tomou a falta fora da área e caiu dentro da área. Começa a Solera! Começa o segundo tempo no Allianz Parque. Por enquanto, Palmeiras 2, Bolívar 0. Este resultado, Palmeiras fica com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores com uma rodada de antecedência. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil pela conta com 110 filiais no Brasil. É Braspress, acesse braspress.com. Aí tá parado o jogo, tiro de meta para o time do Racing bater, tá dando o árbitro do jogo.
Ele confirma o tiro de meta porque realmente não houve toque na defesa do Racing depois do momento que o Thales tentou cavar uma falta na entrada da área. Pareceu até haver o toque fora da área, o VAR não interfere, tiro de meta para o time mandante. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. No meio do campo de defesa, passa Amadi. Ele bate na bola, tenta buscar a jogada, tenta afastar a zaga do time do Corinthians. Ela quica na intermediária, tenta ser jogando o time corintiano com Coronado. Coronado para Bidu, Bidu já prende no campo de defesa. O Racing vem para cima, domina Bidu, prende para o time corintiano, já recolhe a jogada, vai tentar a finta em cima da marcação do primeiro. Foi tocado por trás e toma falta o Bidu. E tá parado o jogo. Tá parado o jogo e o Bidu ficou muito irritado. Ele tomou uma entrada por trás que tirou do pé dele a chuteira. E para mostrar para a arbitragem que ele tinha tomado a falta, ele jogou a chuteira dele para os céus. Para exemplificar que tinha tomado o pisão, parou a falta, lance de defesa para o Corinthians. Pô, tomou uma chegada, uma pisada no calcanhar, velho. Tá começou o segundo tempo assim, né, Ulisses? Começou o segundo tempo assim, o juizão tá querendo que a bola role, mas a falta tem que ser apitada, né? No caso também do Thales agora, que voltou com vontade pro segundo tempo, teve falta na entrada da área ali, não foi dentro do pênalti, foi dentro da área, foi fora. Mas teve a falta, teve o calço, né? E o juiz não quer saber, não. Agora, o Dorival foi bem, hein? Desculpa, Ulisses, o Dorival foi bem. Colocou os caras que a gente pediu, né? Carrídio, Coronado e Yuri. Carrídio e Coronado são caras que ajudam a organizar jogo. O Yuri busca bastante o jogo também. Eu só não teria mexido com o Romero. Eu gosto muito do Romero. Eu acho que, né, entre Romero e Thales, o Thales pode até fazer o gol da vitória, tá? Mas entre Romero e Thales, eu teria optado pela permanência do Romero. Talvez não descansou o Romero pro clássico também, para usá-lo no clássico? Pode ser. Tem isso também. Tem isso. Ative Efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante, torcedor do Brasil. Domina pelo campo de defesa, lateral para a equipe do Racing bater 0-0 é o placar do jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aperta o time do Racing, tenta descer, domina o time do Corinthians, vai para cima da marcação. Rian, ele tenta ganhar para o time do Corinthians, não consegue, bola volta pelo setor de direita com o capitão Bueno. Bueno prendeu, tentou lançar à frente, afasta, vem para tirar o perigo, o Coronado. Ele corta, tira, Coronado vem para cima da marcação, recolhe novamente o time do Racing, lançamento às costas do Bidu, vem Bidu para tirar para o time do Corinthians, ele dá um bico na bola, ele fez uma força para bater na bola, mas a bola foi tão fraquinha para fora, não foi não? Hein, Fabiane? Pareceu que sim, ele faz até uma cara de negação depois, pegou mal na bola o Matheus Bidu, mas concluiu a missão dele, que era mandar em linha lateral, posse de bola para a equipe do Racing. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Racing, cruzamento vem para dentro da grande área, vem para subir, Ramalho de cabeça, vem bem para tirar. E o Alberto briga, tenta ganhar o lance, a bola volta com o time do Racing, que domina no campo de defesa para sair jogando. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus. Assine já! E domina Rian, ele prende para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, Léo Maná vai passar, Carrilho caminha com a bola, ultrapassa a linha de videogramado, desce para meio direito do campo de ataque, Carrilho dominou pro Timão, deu para Léo Maná, abriu, tem Rian, ele devolve a jogada. O tal do Léo Maná não sabe jogar futebol, não é que ele é ruim, desculpa, gente. Ele devolveu a bola errada pro Carrilho, cara. E para isso, Ulisses, a diretoria do Corinthians já identificou a necessidade de buscar um lateral direito reserva na janela do meio do ano. Ideia é sem gastar, pegar alguém sem contrato. Precisa de um lateral titular, não é reserva. Tinha o Fagner, a bola volta. Tinha o Fagner, falou que ia mandar embora porque o Léo Maná tava numa boa fase. Eu escutei isso, velho. E o Corinthians... Léo Maná tava numa boa fase. O Corinthians paga 50% dos salários do Fagner do Cruzeiro. E domina do campo de ataque, tenta Thales Magno, vem pro chapéu em cima da marcação, o primeiro balançou, Bueno na marcação, Thales Magno dominou, tomou a pancada! Linha lateral da grande área, falta na esquerda, campo de ataque pro time do Corinthians bater. Numa das poucas jogadas que o Thales Magno leva vantagem do mano a mano, tinha linha de fundo e sobe cartão pro Bueno, capitão da equipe do Racing, por atropelar o Thales Magno que estava no caminho da grande área, escanteio de mangas curtas pro Timão. Ele deu um chapéu nele, isso sim. E aí veio o Bueno e pegou por trás ele. Que coisa. Foi agressão, né? Foi agressão, porque ele chuta. Então aí vamos ver se o VAR vai chamar também ou não, né? Olha o nome do cara, Gaston Bueno. Não tem nada de bueno esse cara, hein? Muito malo. Muito malo, é. Gaston Malo.
Entendeu? Alô, Claudião ligado na Bandeirantes, obrigado pela audiência. Corinthians empata 0-0. Grande Claudião. Domínio do campo de defesa para ser jogando. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Falta para o time corintiano. Capricha, Coronado. Tenta bater direto no gol, enganar o goleiro e fazer o gol, Coronado. Tenta bater direto no gol, enganar o goleiro, Coronado. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona na próxima linha lateral da grande área pelo setor de esquerda. É falta para o time corintiano bater quase em cima da linha da grande área pela esquerda, falta pro Timão bater. Quem sabe o primeiro gol do Corinthians? Acho que vai sair o primeiro gol agora, hein? Se posiciona Coronado. Ele vem pra cobrança pro time corintiano. Coronado vai pra cobrança, partiu pra bola, bateu, levantou pra Thales Magno, subiu o zagueiro, tirou, voltou pra Yuri Alberto. Tá dentro da grande área. Mas o que é isso, menino? Vem, Messi, comando ele voa. Que é isso? Deu uma bicicleta ali, a bola quicou. Deu uma bicicleta, mas deu um bico na bola. Deu uma bicicleta de bico. A bola foi lá atrás do gol. Tá louco, Fabiane. Se ele faz o gol nessa aí, seria o gol mais difícil de todos os tempos. Como ele não fez, foi a decisão mais mal tomada de todos os tempos. De costas pro gol, na linha lateral e de bicicleta, obviamente mandou pra fora. Lance ridículo protagonista do time do povo, Yuri Alberto. Eu não tenho a sua dicção, Ulisses. Não, mas não é. Às vezes a gente falha mesmo, fio. Não, eu tenho que aprender com você. Boa. Não tem nada, já é bom já. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário pela direita, aperta novamente o time do Corinthians, tenta arrancar. A abertura vem pra Carrilho domina pelo comando de ataque, vai pra finta na marcação, escapou da marcação no primeiro. Cruzamento do Carrilho pro Yuri Alberto! Ele fica no chão, pede pênalti, o árbitro mandou seguir, tentou Thales Magno, perde a jogada. Eu tive impressão de Yuri Alberto tomar uma carga nas costas, hein? Eu tive a impressão que eu tenho é que o Yuri Alberto tomou uma carga nas costas. Pareceu mesmo, Ulisses, porque ele não estava tão próximo da disputa da bola. Mas mesmo assim o jogador uruguaio, temendo o gol aberto, tenta atropelar o camisa 9 do Corinthians. Agora, o que tem que ser revisado também é a posição dele na origem da jogada. Talvez levemente adiantado, que poderia anular um possível pênalti através do VAR. E era o Bueno de novo, que já tem amarelo. Foi. Pra mim foi pênalti. Mandou seguir. E aí, Ronaldo? Foi pênalti. Foi pênalti. Só que a posição dele era duvidosa. Aí teria que ser chamado o VAR. A verdade é o seguinte. Eu vou falar um negócio, Ronaldo. Foi pênalti, mas estava impedido. O Corinthians não tem moral nenhuma na nossa gloriosa Comebol. Isso é desde 2013. Podem falar o que vocês quiserem. Não é o Corinthians, não. Futebol brasileiro. Não é o Corinthians, é o Corinthians. Para outros times brasileiros seria diferente. O Corinthians não tem alguma coisa com o Corinthians. Pois não, Ronaldo. A verdade é que o Yuri também já caiu umas 3 vezes. Nós não tocou na bola ainda. É impressionante. É o futebol da Bandeirantes, obrigado, torcedor Pedro Silvério, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Domina o time do Racing, prazer jogando. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. Tubos e conexões Tigre, torcedor do Brasil. Você está ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor ouvinte, pelo carinho da audiência. Domínio do campo de defesa, prazer jogando, recolhe contigo novamente, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente pelo comando de ataque. Recolhe pelo comando, tenta o levantamento, tenta o toque de bola Coutinho, Serginho Gomes está ligado na Bandeirantes, meu irmão. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola sobrou pro Corinthians, caiu o zagueiro em cima do lance, Thales Magno dominou, bateu pro gol, fez o gol, mas o árbitro marcou a falta dele. Quer dizer, se aquele lance, presta atenção, do Bueno em cima do Yuri Alberto não foi falta, o lance do Thales Magno acho que também não foi, hein? Porque foi exatamente igual, Ulisses, uma carga nas costas. Se ele não marcou para um lado, não deveria marcar para o outro. Dessa vez, e olha, eu tenho dúvida se realmente houve falta do Thales. Nada. Se ele não apitou antes da conclusão da jogada, o VAR pode intervir. Eu tive a impressão de ver ele fazendo um gesto, mandando o jogo seguir já, hein? Cara, o lance não foi nada, velho. Tô falando pra vocês, ouço o Quesadinha, tô falando pra vocês. Tô falando, o cara mandou seguir. Cara. Que isso. Como é que chama esse cara aí? É o Bueno, zagueiro. O árbitro é o José Cabeiro. De onde é? Do Chile. Entendi. E aí, Ronaldo? Era só deixar o zagueiro sozinho, que ele ia se complicar sozinho, mas ele quis colocar a mão nas costas, então dá
muitas interpretações. Mas eu tô na linha do Quesada aí também, viu? Tá muito estranho isso aí, tá muito estranho. Estabilidade, conforto e segurança em reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata, pode confiar, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta, o time do Racing pelo setor de esquerda, vem para a cobrança de falta, o time do Racing Ferreira. Ele vem para bater placar do jogo, continua placar de 0-0. Ferreira para a cobrança de falta, partiu para a bola, subiu, Ramalho vem para tirar o perigo, bola quica na intermediária. Tenta descer o time do Racing, bola batida, gol, vai embora. Pega muito mal na bola, Alejandro, é tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Mas o Corinthians deu margem para uma finalização, porque o Severo estava livre, tinha o gol aberto para mandar para o gol, e o Hugo Souza estava bem posicionado, estava distante o jogador do Racing, poderia levar perigo, pegou muito embaixo e mandou para cima. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Eu tenho a informação que chegou para mim, que essa situação do presidente da CBF, que ele não volta mais, viu? Não vai eliminar, não vai adiantar nada. A informação que chegou para mim aqui agora, de dentro da CBF, vou falar já assim para vocês. O Edinaldo não volta mais não, viu? É a informação que chegou. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Mexe o Racing. Troca no Racing, quem sai é o 77 Tomates para a entrada do 26 Fraquelli. Essa primeira troca da equipe do Racing. Quem vem para o jogo também é o 16 Silva. Eu já confirmo para você quem saiu, Ulisses. A bola volta no toque, ele bola vem para afastar o perigo novamente. Recorde o time do Corinthians, tenta descer, o Alberto briga, ganha o lance. A bola vai sair para a linha de lado, lateral para o time corintiano bater pelo setor de direito do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians bater para você ligado no microfone de Bandeirantes. Domínio do campo de retaguarda, a bola foi solta para Alex Santana. Alex Santana domina para o time do Corinthians, vai para a finta, pode soltar a jogada na direita, lançou para Carrilho, se chegar é bom. Antes chegou o zagueiro, tira, a bola volta para Maná, dá no Carrilho, Maná. Ele domina para o time do Corinthians, solta a jogada no campo de ataque, Rian pediu, Maná tá aberto. A bola vem com o Carrilho, faz o giro, olha para os dois, falou, não vou tocar para ninguém, vou descer sozinho que é melhor. Já domina do campo de defesa para o time do Corinthians. Volta o lance, o Corinthians no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. E domina do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem com o Rian. Ele prende o lance, tenta levantamento à frente, nossa, passo completamente errado. E o Chico gosta dele. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere. Jogados para você conferir. 15 minutos de bola rolando, 15 segundo tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Racing 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes é você, diz aí. Alô. Ô, Soler, Palmeiras não vai fazer mais gol não, Soler? Teve uma oportunidade com o Richard Rios, que tentou dar uma cavadinha por cima do goleiro Cordano e mandou para fora. Com isso segue 2-0 Verdão no Allianz Parque, 14 do segundo tempo. No futebol da Bandeirantes, alô, ô, Pusóvio. Ulisses, no Uruguai, 10 minutos do segundo tempo, o Inter segue vencendo o Nacional por 1-0, gol marcado pelo atacante Ricardo Matias, de 18 anos. Na Argentina, o Tajeres na frente, 2-0 contra o Aliança Lima. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, curtindo o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Pois não. Só corrigir uma informação que eu passei há pouco, eu trouxe que o Fraquelli tinha vindo para o campo. Na realidade não era o 26, era o 16 Silva. Ele entra na vaga do 77 Tomates. E no ataque, o 21 Fonseca dá lugar ao 33 Sosa. Confirmando então as duas trocas da equipe do Racing até aqui. Obrigado, Fabiane. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola, aparecer jogando. É o microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Recolhe no campo de retaguarda para ser jogando o time do Racing no campo de defesa. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. É simples e num instante.
Vamos chegando a 22 minutos de bola rolando. O jogo na Bandeirantes é com você, ou melhor dizendo, a 17 minutos de bola rolando. O jogo na Bandeirantes é com você. Diz aí, alô, alô. Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada falou na Bandeirantes. Ronaldão, não melhorou muita coisa com as entradas daqueles que a gente pediu, né? Vamos ver esse lance aí. Vamos ver se de repente acontece alguma coisa aí, Ulisses. Lançamento vem para Carrilho. Carrilho domina para a direita do campo de ataque. Sempre a esperança. Já olhou para dentro da grande área. Vai para o corte. Escapa a marcação no primeiro giro para o Yuri Alberto. Tocou, jogada, abriu de primeira. Bateu pro gol. Quem? Rian bateu pro gol, mandou para a linha de fundo. Boa chegada do Corinthians, dessa vez tendo o Carrilho como ponta. Função essa que Dorival o vê atuando, principalmente aberto pelo lado direito. Bom pivô do Yuri Alberto, mas o Rian, volante que não tem tanta intimidade com a grande área, mandou para fora. Corinthians chegando. É o futebol da Bandeirantes, pois não. E essa troca de passe aí era pra sair o gol, porque foi uma triangulação boa. Mas você tem que merecer pra essa bola entrar no gol, né? Você tem que merecer estar ali firme pra bater, pra olhar pro adversário. São coisas que o futebol, ele aparece, né? Na vida de qualquer jogador. Mas ele tem que ter o discernimento que ele tem que estar preparado pra aquele momento. E o Rian não tá, não. Do futebol, Alex Santana erra feio, lance para a batida para o gol, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians Cabral. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já. Pênalti aí na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, ô Solera? Não, Ulisses, temos VAR em ação, porque nesse momento Maurício Cruz e Facundo Torres manda para o fundo das redes, mas o Bandeira flagrou o impedimento do Maurício, que deve ser confirmado realmente pelo Germán Delfino, o árbitro de vídeo. Impressão daqui da cabine é que o Maurício realmente estava um passo à frente no momento da jogada. Mas teve pênalti no Tigrinho que o juiz não deu, viu? Pode ter certeza. Não, ali foi, na verdade foi uma troca de agressões, ele bateu na cara do zagueiro e o zagueiro empurrou ele na volta. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola para ser jogando o time do Corinthians com Coronado, toma pancado, o árbitro para, marca falta cometida pelo Cotugno. É falta para o time do Corinthians bater do campo de ataque. Diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pela audiência. Levantamento vem do toque de bola com o Tigre no setor intermediário. Domínio do time do Corinthians, tem lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, lateral para o time do Corinthians cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, e já termina para ser jogando o Tingo novamente no campo de defesa. O Rafael tá ligado na Bandeirantes. José Ferreira da Silva curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado. João Steflichit curtindo o som da Bandeirantes, obrigado. Quem? Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nossa senhora, Bidu não conseguiu dominar a bola, cara. Meu Deus do céu. Vocês falaram que ele foi bem no último jogo? Contra o Internacional ele entrou e conseguiu dar uma assistência. Contra o Mirassol ele ficou no banco de reservas pro Andileri, titular, dono da posição do Corinthians, que deve voltar para a equipe principal no jogo contra o Santos. É o futebol, mas ele entrou no segundo tempo? Em algum momento jogou bem, eu fiquei sabendo, ou eu tô ficando louco também? Contra o Mirassol ele não chegou a entrar, ele entrou bem contra o Inter no outro final de semana. Adair Correia de Melo tá ligado no microfone Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians, prende o lance, o time do Corinthians no campo de defesa. A abertura vem pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time corintiano vem com Choca. Choca domina, abre a jogada curta do comando de ataque, lançamento vem para Coronado. Chega o zagueiro, corta, tira. A bola volta para o goleirão, dá um bico na bola, Amad corta, tira dali, a bola volta, fica no setor intermediário. Ninguém do Corinthians vai chegar, tentou chegar para ganhar a jogada, lateral para o Corinthians bater. É lateral para o Corinthians cobrar, tem que tomar cartão amarelo, camisa 33, aí o Sousa. Corinthians foi bater o lateral e jogou a bola dentro do campo de jogo. Isso aí é ato antidesportivo. Isso aí merece amarelo, tá na regra do jogo, inclusive. Certo, Quesada? Certíssimo. Agora, que sonolência desse time do Corinthians, né? Pô, os caras que não são titulares, né? Não mostram pelo menos um pouco de vontade, né? Isso é inadmissível para quem veste a camisa do Corinthians, sinceramente. Não, se eu sou presidente, eu reúno os caras e falo, ó, vou mandar embora esse, vocês não têm vontade de jogar no Corinthians. Ou pune os caras, faz alguma coisa. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Corinthians, lançamento muito forte.
Léo Maná não chegaria nunca, tiro de meta para a equipe do Racing cobrar. Peças para o carro, moto caminhão é Nakata. A marca líder em suspensão, pode contar, torcedor do Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alberto Aparecido tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro, torcedor criticando o técnico do Corinthians, o Dorival aqui, viu, Quesada, viu, Ronaldo? Pelo primeiro tempo ele não fazia nada também, ele vê o time apático, o time mal, sem ter a defesa ser pressionada, sem ter ninguém ali na defesa, que é um dos lados mais preocupantes que o Corinthians tem. Mas ele poderia ter mexido, e pode até mexer agora também, tirar um zagueiro, colocar mais um meia. Ele tem que fazer alguma coisa, agora ele está sentado reunido, ele está dando uma de Ramon Dias no banco. Ninguém aguentava mais ver o Ramon Dias sentado no banco conversando. Agora ele saiu, foi pra cima lá, acho que ele viu alguma coisa. Acho que ele perdeu a correntinha, alguma coisa, ele foi lá o Dorival. Mas a verdade é que ele também tá igual o time. O time do Corinthians tá a cara do Dorival, tá apático. Cícero Peixoto tá ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22:40 de bola rolando, 22:40 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. 0 Racing, 0 Corinthians. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Solera. Ulisses, 21 minutos do segundo tempo. O Palmeiras continua vencendo o Bolívar por 2-0 no Allianz Parque. Há pouco teve um gol anulado de Facundo Torres. É o futebol da Bandeirantes, Pusóvio. Ulisses, mais tarde pela Copa Libertadores, 9h30 da noite, teremos Flamengo e LDU no Maracanã com o atacante Pedro no banco. Destaque para o grupo C, o Central Córdoba na liderança com 11 pontos, LDU com 8, Flamengo terceiro com 5 e o Deportivo Táchira sem nenhum ponto somado. É o futebol da Bandeirantes, vem Timão. Alex Santana solta a jogada para Coronado. Coronado tentou toque de bola, ninguém passa, soltou na direita do campo de ataque para Rian. Rian cutucou para Carrilho, bico da grande área para a direita, cruzou, levantou no banco do gol, tentou ir aberto de cabeça, subiu. Catugno toca para a linha de fundo, escanteio para o Corinthians bater na direita. E hoje aniversário da primeira dama, a rainha dos camarotes do Brasil, a Laila Rizzo. Parabéns, felicidades, curtindo o sonsaço Bandeirantes com meu amigo, meu irmão Léo Rizzo. E o Ronaldo lá no camarote, Fialzone. Parabéns, Laila. Da Bandeirantes, Laila Rizzo, parabéns, felicidades, Laila. Muitos anos de vida. Vocês ficam falando em cima de mim, eu vou demitir todo mundo, hein? Não Parabéns, Laila, parabéns. Parabéns, Ulisses. Parabéns, Laila. Escanteio pro time do Corinthians bater. Escanteio pro Timão cobrar. Coronado vem pra cobrança de escanteio. Partiu na direita, levantou no banco do gol. Toque de cabeça do zagueiro, tirou. A bola sobrou de primeira para Bidu. Bateu pro gol. Touchdown. Que coisa, hein? Mérito para a autoestima do lateral esquerdo do Corinthians. Assim como o Yuri Alberto tentou uma bicicleta na lateral do campo, o Bidu arrisca um voleio de fora da área. Manda na lua e o Corinthians segue sem levar perigo ao gol do Racing. Se é o Hugo, ainda vai. O Hugo, lateral esquerdo, ele fez um golaço em cima. Quando ele estava no Goiás, ele fez um golaço em cima do São Paulo. Mas o Bidu, pelo amor de Deus. É bola pro time do Corinthians, tentou toque de bola. Não, mas dá uma olhada o que tá fazendo, cara. O Alex Santana, o Corinthians... É que o time dos caras é horrível. É muito ruim. E vem Coronado, dúvida para o time corintiano para tentar ser o jogador do campo e ataque. Ele vai para a finta, faz o break, recolhe a jogada, toma pancada pelas costas. E tem que pintar amarelo, tá parado o jogo. E pintou amarelo pro 22, o Severo, atacante do Racing, por uma entrada por trás no Coronado. Ulisses, uma informação exclusiva da Rádio Bandeirantes aqui, durante o jogo, o clube divulgou o balancete patrimonial referente ao primeiro bimestre de 2025 com superávit de 12 milhões de reais, informação exclusiva da Rádio Bandeirantes. 12 milhões? Isso, o clube tinha orçado 9 milhões e fez 12, uma variação contando os quebrados de cerca de 2,5. Não tem VAR esse jogo não, hein? Só uma perguntinha, não tem VAR esse jogo não? Porque não é possível que fizeram agora com o Coronado. Aí uma pisão desse, tomou amarelo, o VAR tem que chamar, porque foi uma agressão isso aí, velho. Tem que chamar, o VAR tem que chamar o juiz, não é possível. Ou não tem VAR, então tem que descambar aí agora, pô. É o futebol da Bandeirantes, se posiciona para a cobrança, Thiago Milan, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, do meio do campo de ataque, recolhe contigo novamente. O Thiago, vai lamber sabão, Milan, vai, muda de rádio, velho, o cara vai mandar você profissional, você quer o quê? Vai ouvir outra rádio, filho, porra, que mala, cara, pô, tem uns caras que são mala, não tem o que fazer na vida, cara, isso aí eu vou marcar, não manda um abraço pra ele, vai ouvir outra rádio.
Ô, Dair Corrêa de Mello, a gente tá conversando, explicando o que tá acontecendo no jogo, certo, Ronaldo? Certo, Quesada? É assim que funciona, ué. Tem uns caras que são chatos pra cacete, viu, velho? Vou falar pro seu cara, é mal amargurado na vida. Deve ser mal amado. Domina no campo de defesa o time do Corinthians para sair jogando. Recolhe contigo novamente no campo de retaguarda. Domina o time corintiano. Você ligado no microfone Bandeirantes. Vem comigo, torcedor. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina o time corintiano. Tenta descer com o Bidu. Bidu mata no peito. Tenta partir para o comando de ataque. Vai para a finta. Recolhe a jogada. Domina pelo comando. Bidu faz a falta. O árbitro para o jogo. O árbitro marca a falta para o time do Racing bater pela direita. Campo de defesa. No momento que o Racing faz a sua terceira troca no jogo. Quem deixa o campo é o 22 Severo, que foi amarelado agora para a entrada do 26, Juan Bosca. Muito bem, o Bosca tá entrando aí. Ronaldo. Tirou porque era pra ser vermelho, ele era pra estar jogando com um a menos aí, era pra ser vermelho. Verdade. O treinador foi malandro, falou, opa, vai, vem que você já fez besteira aí. E o detalhe, viu, esse Bosca aí é volante. Ou seja, ele tira um cara de ataque e coloca mais um cara para ajudar na marcação. O Racing quer empatar o jogo, né? O Corinthians e o Dorival ali com a mão na cintura não tá sacando o que tá acontecendo. Faz o que o Ronaldo pediu. Tira os dois zagueiros, tira dois volantes, bota mais gente. Não dá pra tirar tudo isso porque já fez 3 alterações. Mas coloca o time no ataque. Perdido, já tá perdido, entendeu? Faz o diferente. É o futebol da Bandeirantes pra você. Alô, Laércio Silva em Curitiba, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Cachaça também, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa novamente para ser jogando o time do Corinthians. Placar do jogo continua 0-0. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance curto. Já domínio do campo de defesa, vem pra finta, prende, choca, domínio para o time do Corinthians. Abriu para Bidu. Bidu domina para Coronado para Bidu, boa jogada, o time do Corinthians tenta descer, Coronado liga para Yuri Alberto, tem Thales Magno passando, o passe do Yuri Alberto ridículo, a bola volta com o Rian ganha para Carrilho domina para o time do Corinthians, tentou descer para o meio da grande área, bateu em cima do zagueiro, bola quicou, sobrou para Bidu, tentou bater pro gol, desviou, a bola entrou! Gol! Jogada toda estranha, o Coronado dominou, cortou pra área, o zagueiro travou, a bola bateu no Coronado, voltou, e Roberto tocou, subiu de cabeça, Catiro tirou dali, a bola voltou na entrada da grande área pro Bidu, aí o Bidu falou, tentei de voleio, tentei de bicicleta, tentei de primeira, vou fazer o que eu sei, deu de bico na bola, deu de bico na bola e de bico ele sabe, a bola vai no canto esquerdo do goleiro, depois de desviar em cima do zagueirão e morrer no fundo da rede. Bidu de bico, desvia no zagueiro, ela entra. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, torcedor ouvinte do Brasil, que você, Bidu, proporciona a torcida do Corinthians. Agora Racing 0, Corinthians 1, Matheus Bidu pro Corinthians, de bico na bola, Fabiane. E aí é pra praticamente contrariar o repórter, que há pouco contestou a autoestima do Bidu em tentar um voleio de fora da área. Ele lá do Uruguai ouviu, arriscou de bico como num lance de futsal e surpreende o goleiro do Racing, que não esperava um desvio na trajetória. É o terceiro gol de Matheus Bidu pelo Corinthians nesta temporada e o gol que deixa o Timão vivo nessa Sul-Americana. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado, Robson Gomes está curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Forte abraço, Marcos Falopa. Também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da torcida, torcedor brasileiro. E aí, Quesada, Ronaldo, de bico. Não pode ser de bicicleta. O jogador, quando é ruim, ele tem que chutar da pior maneira possível, de bico. Não, vamos falar a verdade, aqui ninguém criticou o Bidu. A gente só fez algumas observações, né, Ronaldo? A gente só fez algumas observações, né? Melhor aqui, melhor lá, tá? Não, Bidu nunca criticou. Até acho que, olha, se o Ancelotti estiver vendo o jogo, Ronaldo, fala, olha, esse Bidu não tem que passar nem em frente à CBF, mas fez o que tinha que fazer, bola desviou, matou o goleiro e o Corinthians vivo na Sul-Americana. Quem diria, hein, Ronaldo?
Mas o Ulisses Costa, por isso que você é fera, Ulisses, não é rasgando confete não, mas você falou tudo, você descreveu pra quem não tá vendo o jogo, porque foi um golaço de bico, bateu em todo mundo a bola, impressionante. Bola desviou, velho. Era pra ser gol do Bidu mesmo, porque de bico não tinha onde ela passar. A visão que ele tinha ali, ele fechou o olho e falou, vou dar de bico aqui que ela vai passar, e ele foi feliz. A bola já chegou pra dentro da área, sendo chutada pelo zagueiro, que pega na canela do Carrillo e ela vai pra dentro da área. Então era para ter saído o gol nesse exato momento. Agora, você descreveu perfeitamente, porque foi de bico o gol do Bidu, meu Deus. Ronaldo. Fala, meu querido. Foi de bico, Ronaldo, de bico. O jogador, quando é ruim, velho, ele tem que chutar do jeito que é o pior jeito que tem que chutar, maneira mais feia. Aí a bola às vezes entra, porque de bico combina. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Racing. Cruzamento vem pra dentro da grande área. Racing vai pra cima do Corinthians. Maná, trave, escanteio pro time do Racing bater pelo setor de esquerda. Na chegada do Espinosa, que passou a maior parte do jogo defendendo, agora se lança o ataque. Providencial o corte do Maná. A bola tinha direção do gol, posse de bola do Racing. E vem para o jogo o time do Racing, levantamento foi feito à frente, sobe de cabeça, afasta dali, João Pedro, Tchoca tira, a bola volta no comando de ataque, enfiada no comando, vem para afastar novamente o time do Corinthians, domina o time do Racing para ser o jogador do campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. José Nilson Matos, forte abraço para você. Edson Gonçalves, forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Thiago Milan, também tá bom, Thiago, tá bom, tá desculpado. Alô, Márcio Pereira de Souza, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo comando de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians. José Camargo, João Luiz Divino, Adair Correia de Melo, forte abraço pra você. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola curtinha. É verdade, a arbitragem totalmente do Racing hoje, né? Teve pênalti, teve falta, teve tudo, o juiz não deu. A bola volta para o Gugu, domina para João Pedro, Tchoca tira dali, recolhe do campo de defesa, sai jogando para Bidu domina para o time do Corinthians, põe de pé em pé, abertura para Thales Magno, domina para o time corintiano, tenta girar em cima da marcação, volta para Coronado domina, levanta para Bidu recolhe, domina para o time do Corinthians, no domínio ele perde a bola sai para a linha de lado. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Corinthians, recolhe pelo setor de esquerda, Bidu prendeu para o toque de bola de Alex Santana prende lá atrás do campo de defesa, recolhe para o time corintiano. 1-0 Corinthians vence. A abertura vem para o toque de bola, curtinho pelo setor de ponta, prende o lance o time do Corinthians, recolhe Carrillo prende o lance, vem para o toque para Maná, domina para o time corintiano, tenta ser jogando na tabela, vai para fim do time do Corinthians, tentou descer, Ian perde o lance, já domina do campo de defesa, tenta descer do comando de ataque, chega e o Alex Santana errou o bote, vem pro jogo novamente o time do Racing, bola solta na grande área, batida pro gol, vai para fora, liga de fundo, tiro de meta Corinthians. E que bote errado do Alex Santana, hein, velho? Tava cheio de confiança, né, Ulisses? Como quem ia desarmar e armar um contra-ataque do Corinthians. O problema é que ele lembrou de tudo, menos da bola. Se livrou fácil o jogador uruguaio, boa oportunidade. E arrisco dizer que se não fosse a velocidade do Carrillo para recompor, era uma chance clara de empate. No Corinthians vem Maicon pro jogo. É futebol da Bandeirantes. E aí, Quesada? E aí, Ronaldo? Olha, se o Dorival estiver esperando aí para avaliar, né, alguns jogadores para utilizar durante a temporada, acho que tem uns 3, 4 aí que não vão passar nem mais no portão principal ali do Parque São Jorge, viu? O Alex Santana tá de brincadeira, né? Mudou. Que isso? Ele vai sair, né? Isso, o 80 Alex Santana vai deixando o campo, né? para a entrada do 7 Maicon. E se despediu da pior forma possível, armando um contra-ataque para a equipe do Racing. Vai deixando o campo o Alex Santana para a entrada do 7 Maicon, configuração nova no meio de campo do Corinthians. E ele tá falando que cansou, tá mostrando. Ele tá mostrando, falando que cansou, tá com dor na panturrilha. Mas na verdade é que o Dorival gosta muito do Maicon também. Já chegou, colocou ele no setor do meio de campo. E tá tentando dar oportunidade pro esse menino Alex Santana, mas a verdade é que não tem condições, né? Não tem condições. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo. Vai mexer. Timão, como já disse o Fabiano, e vai mexer os caras também. Isso, tá vindo pro jogo 30, Scaroni. Ele entra na vaga do 15, Cáceres. E vem também o 29, o Esteban Lima,
Para entrar, eu já confirmo a segunda troca, mas o Esteban Lima é quem veio para o campo para a saída do 19 Pinella. Aí tá parado o jogo para você, torcedor do Brasil. Olô, Chan, ligado no Futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência, 1-0 pro Timão. Hugo bate o tiro de meta, atento o levantamento. Chegamos aí para você ligado no microfone de Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, aperta a marcação. O time do Corinthians, bola volta no comando com Thales. Thales domina para o time Corinthians, já tenta a partir, deu para o Yuri Alberto. Yuri Alberto domina para o time do Corinthians, vai para a finta, faz o giro, ganha lateral para o time corintiano bater. Tá parado o jogo, lateral da esquerda, campo de ataque para o Corinthians cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Você ligado no Futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para ser jogando, recolhe contigo novamente no campo de defesa. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência, ligado no microfone Bandeirantes. Ronaldo tá no Camarote Fiel Zone, o melhor camarote para curtir os jogos do Timão. Domingo no Camarote Fiel Zone, sabe o que tem? Tem Corinthians, tem Santos para você. Vou tirar foto com o Neymar também. Novamente o time do Racing já recolhe no campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário, prende o lance curto no comando de ataque, aperta na marcação para volta para o setor de esquerda, já domina novamente, ganha o lance, tentou tocar à frente, vem para tirar dali de qualquer maneira Ramalho, ele dá um bico na bola, aperta novamente de cabeça, subiu de cabeça, Cautugno, ele vem para tirar, a bola quica na intermediária, vem para ganhar o lance, o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente, esse tal de Rian é ruim de bola, hein, velho? Quem que elogia tanto esse Rian, cara? Não, ele tá de brincadeira. Realmente a bola tá mastigando a canela dele, entrou fora de ritmo. E eu não sei se é a pressão, se é o que ele tá fazendo fora dos gramados também. Que essa molecada, eu vou te falar, viu? Quando sobe, entra meio tempinho, já começa a quebrar aí. Então ele que volte pro rumo dele e comece a jogar bola aí. Essa que é a verdade, Ulisses. Agora, vem cá, eu vou tirar foto com o Neymar no domingo ou não vou? Não sei, liga pra ele. Não, você é amigo dele, pô. Novamente, o time do Corinthians recolhe contigo no campo de defesa. Já fica na sua costinha. A abertura vem pelo campo de retaguarda, domina o time do Corinthians. Já prende pelo setor de esquerda, vem com Bidu. Bidu domina no campo de ataque, olha a finta, tenta o drible em cima da marcação. Coronado, a bola sai. Pois não. Vocês estavam falando sobre o Rian. Ele e o Alex Santana vivem uma espécie de vestibular com o Dorival Júnior no Corinthians, porque as primeiras impressões no CT não foram positivas. E eles estão sendo testados às vésperas da reabertura da janela de transferências em julho. Não devem ficar. Ulisses. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. Pois não, Soler. Já são 6 minutos de jogo parado aqui no Allianz Parque, porque a arbitragem está analisando o possível pênalti para a equipe do Bolívar. E não tem câmera para fazer essa análise aqui dentro do Allianz Parque. O juizão, exato, também achei que não. Só que até agora o juizão não fez nada, não deixa o Bolívar nem bater o escanteio. Não foi. O Fux não fez o pênalti, nem tocou no jogador. Pé lado a lado. Acharam que teve um pisão, mas não teve. Vai por mim, Soler. Não foi. Se ele der, ele tá errando. Não foi nada. Vai por mim. Pode escanteio pro Bolívar. Tá parado o jogo aqui, lateral para o time do Corinthians, bater para você ligado no Futebol Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra. Tá tudo certo, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, você curtir o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo lateral para o time do Corinthians, que não tem que ter pressa para jogar mesmo. Vem Matheus Bidu para repor a bola em jogo. Motopeças de qualidade e segurança, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças Nakata. Pode contar. A bola volta para o Yuri Alberto, limpa para o lado limpo do campo, tenta a finta, toma um tapa na cara. O Yuri Alberto no rosto. Tá caído, falta para o Corinthians bater. Derrubado na intermediária o Yuri Alberto e mostra o quanto que o Corinthians está recuado. E Dorival Júnior não quer tomar um empate de qualquer jeito, porque ele chama José Martínez, que será a quinta e última substituição do Corinthians no jogo. Agora vai, hein? E aí, Soler? Mandou jogar. Vem pelo teu narrador, Soler. Aqui nós dois juntos, nós põe fogo no mundo, hein, Soler? Eu gostei dessa canequinha sua aí, Ulisses. Tá bonitinha essa canequinha aí. Vou mandar uma pra você de presente. Por favor, né? E eu quero foto com o Neymar e o pai do Neymar no domingo.
Tá bom, liga pra eles. Domina do campo de defesa, tenta descer novamente. O time do Corinthians, bola tá saindo pra linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado o lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você ligado na Bandeirantes de Humberto Mota, tá curtindo o sonsaço Bandeirantes da querida Americana. Alô, Americana, amo o interior de São Paulo. Alô, Manuel Ramos, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedora brasileira. Recolhe do campo de retaguarda, vem pra finta, tenta o toque de bola curto no comando de ataque. Aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Racing. Abertura frente, rasga a zaga do Corinthians, ela volta com o Michael deixa passar para Ramalho, deixa a jogada no comando de defesa, já prende o lance, lançamento vem para Carrilho, domina para o time do Corinthians, Yuri Alberto passa pelo meio, ele tentou tapar a bola, eram 2 a marcação, perde o lance, Carrilho, a bola volta no comando de ataque, já tenta descer, Ramalho ganhou para Michael domina para o time do Corinthians, já sai jogando no campo de defesa, recolhe para a direita com o Maná para Bidon domina para o time do Corinthians, vai para finta em cima, a marcação no primeiro, toca a bola o Corinthians de pé em pé, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados exatamente 42 minutos de bola rolando, 42 de bola rolando, etapa final de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. Corinthians vencendo 0 pro Racing, 1 pro Corinthians. Bidu de bico. Alô, Soler. 40 minutos do segundo tempo e para variar, jogo parado no Allianz Parque. Praticamente não tivemos jogo nesta segunda etapa. Agora atendimento médico para Richard Rios. O Palmeiras vai vencendo 2-0 e já garantindo a melhor campanha da fase de grupos na Libertadores. E vem pro toque de bola novamente. Vai mexer o Corinthians. Muda o Corinthians. Vai embora quem não veio. Vai embora Rian, que realmente parece que ficou em São Paulo. E vem pro lugar dele o 70, José Martínez. Ronaldo Quesada. Só o Martínez não inventar passe de Gerson, essas coisas, e tentar acertar o básico, que são 5 metros. Né? Não, porque às vezes ele quer fazer isso, entendeu? E outra, não precisa se lançar ao ataque. Se defende só que já tá no final do jogo, é isso. E o Rayan estava se arrastando, né, também, né? Moleque novo se arrastando numa oportunidade. É isso que eu estou dizendo aqui. Vai muito também do que está acontecendo fora do campo, né? Da entrega que eles estão tendo, da responsabilidade dos jogadores. Se vai ficar ou não depois, aí já era, né? Porque não entregou. Hoje aqui ele não entregou. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando Jorge Vida Aparecido. Tá bom, Thiago Milan. Forte abraço para você curtir o sonsaço Bandeirantes. Aí tá parado o jogo. É que a gente já tem que transmitir um jogo ruim pra cacete, que é esse, né, velho? Que jogo ruim, hein, Quesada, hein, Ronaldo? Foi sofrimento, né, Quesada, no primeiro e no segundo tempo. Aí o gol pra animar a gente aqui saiu de bico ainda. Que vale, né? Vale 3 pontos aí, mas a verdade é que o jogo... E o Coronado, ele quer dar caneta, ele quer dar carretilha, ele também tá me irritando, sabia? O Coronado tá me irritando também. Hoje... o futebol da Bandeirantes. Hoje tem que ser analisado só... O Ronaldo tá coberto de razão. Hoje só tem que ser analisado o resultado que mantém o Corinthians com chances de desclassificar só. Porque produto futebol jogado, né? Alguma coisa de diferente... já com o novo técnico, isso a gente não viu. É claro que a defesa do Dorival é que ele não usou o time chamado titular, né? Tudo bem, há uma desculpinha aí, mas realmente não aprovou não. Esse time aí, se depender desse time, o Corinthians tá ferrado. Alô, José Carlos Godoy na minha querida Bauru, ligado na Bandeirantes. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Eduardo Magalhães, Edson Gonçalves curtindo. Alô, rapaziada, professor Leandro, ou no microfone da Bandeirantes curtindo todas as emoções. Júlio Alberto briga, tenta ganhar o lance, afasta, vem pra tirada ali novamente. Catiano, ele tira o perigo para a volta no comando, aperta na marcação. Mais 4. Martínez ganhou o lance, o árbitro para. Quantos mais? 4, vamos a 49. Quantos mais? 4. 4 minutos de bola rolando, vamos a 49 para você ligado no microfone da Bandeirantes. Alô, Emerson Santana, forte abraço para você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Luiz Quintal, rapaz, forte abraço. Manuel Ramos também, o Gilson Rocha, tá lá com o símbolo do Corinthians na imagem dele. Alô, Cláudio Valdecir Soares, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Ricardo Cortes, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no
toque de bola para ser jogando, prende o lance contigo na intermediária, o time do Racing. Vamos chegando já, 46 minutos de bola rolando, o levantamento à frente muito forte, sai para fora. Alô, Cláudio Valdecir Soares. Alô, Cláudio Carlos Silva. Quem? Rafael, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Pedro Paulo. Alô, Ronaldo Giovanelli. Como é que tá aí, Nana? Obrigado. Neoquímica Arena, no Fialzone, Ronaldão. Olha, a alegria foi você narrando, porque esse jogo foi horrível, Luiz Costa. A verdade foi essa. Queria falar uma coisa pra você. Bidu de bico, Bidu de bico. Bidu de bico, menino. Domínio do campo demais. de defesa, 1-0 pro time do Corinthians. A bola volta do toque de bola curto do campo de defesa. O Cláudio Valdeci também ligado na Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta com o time do Corinthians que está jogando pelo seu campo de defesa. 1-0 o Timão. 1-0 pro Timão. Cláudio Valdecir Soares, um abraço pra você. Eita, rapaziada, a torcida do Galo em Minas Gerais ligado. Galo tem que pôr a baba de molho. O Cruzeiro melhorou, mas o Galo andou ganhando aí do Fluminense. Beleza, 3-2, mas tem que acordar esse Galo, hein? Domínio do campo de defesa para ser jogando o torcedor. Obrigado pelo carinho da sintonia. Olha só, o Itamar Novaes mandou para mim, Bidu na seleção, Ronaldo. Depois dessa sua narração que você colocou lá pra cima, né? Porque o gol foi Nossa Senhora. Então ele merece dormir e descansar para amanhã. E aí, Quesada? Vamos falar só do resultado, porque é isso que realmente interessa. Agora, se o Corinthians quiser... mau humor, hein? Não, a gente tem que falar... Vai a pé pra Arena do Corinthians, a gente tem que falar, a gente não pode ficar enganando o povo e a gente não tá fazendo isso, né? O Ronaldo fez as críticas adequadas aí. Vamos pensar em Campeonato Brasileiro? Vamos lá, Campeonato Brasileiro. Se jogar esse futebol, o Corinthians vai brigar mais uma vez nas últimas posições, cara. É isso, né? Não precisa inventar muito, é isso. Ou muda a chavinha... ou vai sofrer mais uma temporada. Ano passado vocês lembram o que aconteceu, né? E eu não sei se vai se repetir outra vez aquela sequência de 9 jogos maravilhosos que o Corinthians fez com Garro, Yuri e Memphis, né? Eu não sei se o raio vai cair 2 vezes no Corinthians para salvar o Corinthians, é isso. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Bola volta no campo de ataque, tenta descer o time do Racing. 48 minutos de bola rolando. Daqui a pouquinho na Bandeirantes ele vem com o apito final. Ricardo Capriotti vem para comandar o apito final. De bico, Capri, Bidu. Domina 1-0 pro time do Corinthians, domina no campo de defesa. Bidu prende o lance, gira da intermediária no campo de ataque para Maicon. Maicon cochilou, perdeu o lance para volta com o time do Racing. Já tenta descer o Racing, lançamento à frente, vem para subir, João toca de cabeça, ele toca de cabeça, tira a bola, volta para Coronado, rasga, gira à frente, bola quica, sobe, Thales Magno sobe para ganhar a jogada, tentou o toque de bola, toque errado para Carrilho, era a volta do toque de bola, vem do toque de bola contigo na intermediária, o time do Corinthians, ela quica na intermediária, vem para rasgada ali, meu Deus do céu, o Léo Maná poderia ter tocado de cabeça pro goleiro do Corinthians, o Hugo pegar, cara. Ele chutou para cima. Ele chutou para as caras do céu. Thiago Milan, forte abraço pra você, rapaz. Fica tranquilo, Thiago. A bola volta no toque de bola contigo na intermediária do peito, Igor aberto, domina. Vem, Timão, e você vem comigo na Bandeirantes. Lançamento do Carrilho errado. E o José Martins passava na direita, hein? Acabar com o sofrimento. Ergue o braço, o árbitro, é final de jogo. Racing 0. Corinthians 1, Bidu de bico. Na Bandeirantes vem o apito final, é com você. Chega de bico. Bidu de bico. Bidu. 1, Timão 0 pro Racing. Esperanças renovadas na Sul-Americana do Corinthians. E aí, Ricardo Capriotti? Vamos lá, Ulisses, vamos lá então. O jogo foi tão ruim que o gol só podia sair de bico mesmo, né? Completa falta de categoria. Mas o importante é que a bola entrou e o Corinthians segue vivo. Mas com essa bola, como é que vai ganhar do Huracan daqui 2 semanas para ir à próxima fase da Sul-Americana? Aí não dá, né? Vamos ver se em 2 semanas o Corinthians melhora alguma coisa. Atenção, Luiz Fabiani, vamos lá, o que é que você tá vendo aí no final do jogo, na saída do campo de jogo dos 2 times, Fabiani? Respiram aliviados os jogadores do Corinthians, porque o empate praticamente eliminaria a equipe na primeira fase dessa Copa Sul-Americana. E o Timão, embora tenha vencido e esteja na zona de classificação, ainda vive um momento desconfortável na tabela, porque o Corinthians tem 1 ponto de vantagem em relação ao América de Cali, o terceiro colocado do grupo. O problema é que na última rodada o Corinthians enfrenta o líder Huracan fora de casa e o América de Cali enfrenta esse Racing que a gente viu aí na Colômbia. Então o Corinthians
partindo do pressuposto que o América de Cali vai vencer o Racing, porque é um time muito melhor, o Corinthians é obrigado a vencer o Huracan, jogando em Buenos Aires. Então tudo leva a crer numa última rodada extremamente tensa para o lado alvinegro, tendo que acompanhar não só o seu próprio jogo, mas também o duelo em Cali, na Colômbia. No Campeonato Brasileiro, domingo é dia de Corinthians e dia de clássico contra o Santos, às 4 horas da tarde, em Itaquera. Capri. Muito bom, então é o seguinte, você volta já já no apito final, falando mais do Corinthians, falar dessa entrevista coletiva que foi convocada pelo presidente do Corinthians para amanhã. Lá estará o Luiz Fabiani, mas a gente fala disso já no apito final. Deixa eu dar uma passada com o Gustavo Soler lá no Allianz Parque, porque lá tem o Verdão. Palmeiras está lá já confirmando 100% de aproveitamento. Já entrou em campo classificado para as oitavas de final, né? Mas como é que tá o jogo aí? Como é que tá esse finalzinho de partida aí, hein, Soler? Olha, Capri, o segundo tempo foi tão parado, mas tão parado que o juizão deu 9 minutos de acréscimo. Vamos até os 54 por aqui, chegamos agora aos 50, tem mais 4 minutos de bola rolando. Palmeiras segue vencendo por 2-0 o Bolívar, teve um gol anulado do Facundo Torres, o Bolívar também teve um gol anulado do Fábio Gomes, e com este resultado o Palmeiras vai garantindo a primeira colocação geral na Copa Libertadores da América, com uma rodada de antecedência e batendo o recorde do River Plate. Agora Palmeiras e River Plate são os dois times que mais vezes somaram melhores campanhas em fase de grupos de Libertadores, com 8 para cada um. Bom, o Soler, segundo, mas é um preciosismo do árbitro também, hein? Dá 9 minutos de acréscimo aí com o Palmeiras. É que a gente teve definido, né? Pelo menos 11 minutos de jogo parado aqui, Capri. Então 9 ele ainda descontou 2. O que é que rolou aí que parou tanto aí esse primeiro 6 minutos para revisar um pênalti para o Bolívar, mais 4 minutos para revisar um pênalti para o Palmeiras dentro da área, e mais alguns momentinhos. O Richard Rios caiu para ser atendido, 2 jogadores do Bolívar precisaram de atendimento médico para serem substituídos, do Carrinho Mac. Então os 9 até que ficou de bom tamanho, porque o jogo ficou pelo menos uns 11 parados. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó, você já volta aí daqui a pouquinho para informar o final do jogo, e no apito final, claro, trazendo todo o trabalho dos vestiários dessa vitória palmeirense sobre o Bolívar. 100% de aproveitamento, 15 pontos ganhos, o Palmeiras tá sobrando na Libertadores da América. Antes do apito final, vamos lá então, escolher o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, de Racing 0, Corinthians 1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Ronaldo Giovanelli. Ronaldão, quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes. O meu voto vai para Ulisses Costa, porque o jogo foi tão ruim no primeiro e no segundo tempo, que para tocar um jogo desse, trazer a atenção do torcedor, trazer... não é fácil não, porque olha, foi de doer. O torcedor, quando vê um jogo desse, que ouviu pela gente aqui, quando vê esse jogo pela televisão, vai falar, os caras fizeram um milagre no rádio hoje. O Ulisses fez um milagre hoje, porque as duas equipes não queriam nada com nada. Foi um chutão pra cá, chutão pra lá, que eu vou deixar o Quesadinha, fora o Ulisses, que eu já votei no Ulisses, Quesadinha, eu vou deixar você também dobrar meu voto aí, porque eles não tiveram vontade nenhuma hoje. Nada, zero de vontade. Imagine a gente chegando na rádio sem vontade para trabalhar também. Como seria esse mundo? Seria o mundo do Corinthians, porque o mundo do Corinthians hoje foi no manhaca, independente do que está acontecendo fora. Ai, o Corinthians está isso, aquilo. Muito fake news também aí, que eu tô também ficando bravo, mas deixa pra lá. Agora, o Ulisses fez um milagre e achou no Bidu o gol dele de bico, que até deu aquela levantada no jogo, mas não conseguiu, porque o jogo foi ruim demais. Olha, ô Capri, o voto pro Ulisses aí dado pelo grande Ronaldo, acho que é um bom voto, porque assim, o narrador ele também ajuda a trazer uma atenção maior quando o jogo não é tão bom, não é? E esse foi um dos jogos ruins nessa temporada de 2025, válido pela Sul-Americana, envolvendo o Corinthians e o Racing do Uruguai. Pode não votar, ou a gente tem esse compromisso comercial que tem que definir alguém? Porque não, temos que escolher um aí. Tem que escolher um?
Claro. Então eu vou escolher o cara que fez o gol, porque fez o gol, tá? Porque fez o gol, só, porque ele foi muito criticado por nós aqui durante a transmissão, tava dormindo também, fez uma jogada... Ele, Maná, né? O Maná também, Maná, todo... Nossa, hoje foi difícil, Capri. Foi difícil. Mas vamos no Bidu, porque tem que votar em alguém, né, Ronaldo? Então o cara que fez o gol aí... Terminou. É isso, Bidu, Matheus Bidu, então é o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes de Racing 0, Corinthians 1. E aí, no Allianz Parque, quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes, Soler. Olha, Capri, difícil porque o jogo também foi ruinzinho. Mas Facundo Torres o melhor em campo aqui no Allianz Parque. O Palmeiras tirou o pé claramente, né, Soler? Porque em 10 minutos fez 2-0 e depois só administrou, né? Exatamente. Se tivesse forçado, poderia ter goleado, mas administrou, tirou o pé e venceu por 2-0, garantindo assim a primeira colocação geral nesta fase de grupos da Libertadores. Você volta já no apito final, tá bom, Soler? Boa sequência aí, já você traz o Abel Ferreira pra gente. Até já, Soler. Até. 8h58, vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, tá chegando na Bandeirantes o apito final e aí vamos falar bastante desta vitória corintiana. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Coronado liga para Yuri Alberto, tem Thales Magno passando, o passe do Yuri Alberto ridículo, a bola volta com o Rian ganha para Carrilho domina para o time do Corinthians, tentou descer para o meio da grande área, bateu em cima do zagueiro, bola quicou, sobrou para Bidu, tentou bater pro gol, desviou, a bola entrou! Gol! Jogada toda estranha, o Coronado dominou, cortou para a área, o zagueiro travou, a bola bateu no Coronado, voltou, e Roberto tocou, subiu de cabeça, Catino tirou dali, a bola voltou na entrada da grande área pro Bidu, aí o Bidu falou, tentei de voleio, tentei de bicicleta, tentei de primeira, vou fazer o que eu sei, deu de bico na bola, deu de bico na bola e de bico ele sabe, a bola vai no canto esquerdo do goleiro, depois de desviar em cima do zagueirão e morrer no fundo da rede. Bidu de bico, desvia no zagueiro, ela entra. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, torcedor ouvinte do Brasil, que você, Bidu, proporciona a torcida do Corinthians. Agora Racing 0, Corinthians 1, Matheus Tá aí Ulisses Costa e o gol do Matheus Bidu que garantiu a vitória do Timão e essa possibilidade de seguir sonhando com as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vai ter que vencer o Huracan na Argentina daqui a 2 semanas, como já explicou aí o Luiz Fabiani. Daqui a pouquinho vamos ouvir aí quem for possível lá do Corinthians, né? Vamos ver se o Dorival Júnior vai falar, enfim, a gente vai poder reproduzir aqui no apito final. Antes eu quero ouvir a opinião dos nossos comentaristas, o Leandro Quesada e o Ronaldo Giovanelli, que vão explicar em detalhes como foi a vitória corintiana. Já falamos muito aqui que o jogo foi ruim, o jogo foi fraco, mas o Corinthians venceu. E vamos entender então em que circunstâncias
essa vitória surgiu. Eu começo com você, Ronaldão. Como é que foi o jogo? Explica pra gente aí, Ronaldo. Para resumir aqui, Capri, é o seguinte, é uma equipe que ela custou muito para sair da defesa, mesmo o time do Racing sendo fraco, tentando jogar pelo contra-ataque, mas não queria sair também. Então o Corinthians deixou muito a desejar por esse sentido também, que o time adversário não colocou muita força para cima do Corinthians, não teve muita consistência para ir para cima do Corinthians. E agora peças como o Léo Maná, que entraram para tentar arrumar um lugar, o Rian também, o Ryan, que entrou para tentar procurar um lugar no time do Corinthians, o Alex Santana, são jogadores que o Corinthians não precisa de jogadores dessa forma, que eles não têm entrega, não têm raça, não têm brio, não têm o mínimo de vontade de permanecer no clube. Então foi isso que transformou o jogo ruim. Foi um jogo ruim. A gente esperava que o Corinthians pegasse o Racing, fosse para cima, tentasse fazer gols, mas o Corinthians foi limitado, assim como os jogadores que estavam no campo hoje, limitadíssimos. E aí quando teve a oportunidade de mudar a equipe, eu não mexeria no Romero, assim como o Quesada falou, porque o Romero é o cara que põe pra dentro, eu não tava correndo, a bola sobra lá e põe pra dentro do gol. O Yuri só caiu. O Yuri entrou no segundo tempo e ele só caiu, ele não fez uma tabela, ele não conseguiu colocar ninguém pra jogar, então foi um jogo muito abaixo, né? Aí a gente tava brincando durante a transmissão que é bom nem pagar os empresários desses jogadores, mas eles não receberam, também tem essa, então tem muita coisa envolvida aí, só que entrega não tiveram. E o Dorival pode ser cobrado sim hoje, porque ele ficou muito tempo sentado no banco também. E quando você vê o time minguando, que o time do Corinthians estava minguando, estava carente de qualquer coisa dentro do gramado, o treinador tem que ser aquele cara que vai dar a voz, que vai fazer o comando, vai mandar alguém antecipar alguma linha, ou vai mudar a linha de marcação, ou vai mudar a linha de defesa, ou vai tentar uma triangulação para o lado esquerdo e lado direito. Então o Dorival também ficou muito abaixo hoje aqui. Ele ficou à mercê do time do Racing, que é ruim demais. Então, resumindo, quem teve a chance hoje aí jogou fora. Léo Maná, Santana, como eu falei, o próprio Charles também jogou fora. O Hector Hernandes, como é ruim esse rapaz, meu Deus do céu. E o Thales Magno, depois que assinou, também não quer jogar. Então o Corinthians fica à mercê de jogadores que parece que estão fazendo um favor de estar em campo. Foi isso que aconteceu hoje, viu, Capri? Na minha modesta visão de ver, deu raiva de ver o primeiro tempo, e o segundo tempo o gol de bico que salvou, e que o Ulisses Costa narrando muito bem, de bico, foi o que salvou esse jogo, porque de resto, se fosse teste mesmo realmente para esses jogadores hoje, era para mandar todo mundo embora aí. Não é possível. Pra você, Ronaldão, naquele lance do Thales Magno dentro da área, foi pênalti ou não? Não, a falta foi fora, mas o juiz também não deu, a falta foi bem fora, a gente viu aqui. A verdade é que ele toma um calço fora, mas o juiz não queria apitar. Teve outros lances que o próprio Coronado Conector tomou um pisão que o VAR não chamou. Foi uma agressão que teve aqui em campo, mas é assim mesmo. O Corinthians tá muito visado também nessa competição pela Conmebol aí. Isso é verdade, mas os jogadores não ajudam. Os jogadores não ajudam, Capri. Tá bom, Ronaldão. Pelo menos amanhã, lá no Jogo Aberto, você não vai ser alvo das ironias dos companheiros. Amanhã você vai deitar em todo mundo lá, tá certo? E vai ser um programa legal porque a Renata venceu, né? Tá vencendo 2-0 aí também o Nacional. E amanhã ela vai estar feliz da vida lá, o programa vai ser gostoso. Obrigado, Capri. Uma boa noite, obrigado. Valeu. Tá aí o Ronaldo Giovanelli, o destaque final da Opinião Bandeirantes lá na Neoquímica Arena, lá no Camarote Fiel Zone, o melhor camarote da Neoquímica Arena, tá lá, meu amigo. O Fiel Zone é o melhor, a melhor comida, a melhor bebida, o ambiente, a música, e tá lá o Ronaldão todo jogo pra alegrar a torcida do Timão. Leandro Quesada, agora eu quero te ouvir, Quesada, agora eu quero entender aí como é que foi na sua visão essa vitória do Corinthians por 1-0 e a manutenção da esperança de avançar na Copa Sul-Americana. O que aconteceu lá no Uruguai, hein, Quesada? Bom, primeiro, o resultado tem que ser destacado, né? Você acabou de dizer aí, Capri, o time está na briga para alcançar a segunda posição no grupo, disputar o play-off e se manter dessa forma na competição sul-americana para tentar enriquecer um pouco esse currículo do Corinthians quando as competições estão no âmbito aqui da Conmebol, não é? Quando a gente viu a escalação ainda no Sport em Debate, né, trazida aqui em primeira mão pelo Luiz Fabiani, até eu brinquei, falei, vou sair do estúdio, hein? Falei, não sai não, vou sair do estúdio e tal. Deveria ter saído do estúdio mesmo, porque assim, mesmo com essa escalação de hoje, contra um adversário tão fraco tecnicamente que é o Racing,
o Corinthians poderia ter feito um jogo mais fácil, né? Poderia ter construído uma vitória mais fácil, né? Não só por 1-0, 2-0 de repente, né? Porque assim, na defesa não correu risco, é verdade. Mas por que não correu risco? Nossa, porque a defesa do Corinthians agora tá perfeita, né? O Dorival acertou. Léo Maná, Ramalho, João Pedro e Bidu. Não, nada disso. É que o Racing simplesmente não atacou o Corinthians, né? Se você tivesse colocado o Cones hoje lá, não teria acontecido nada, né? Porque o Racing entrou em campo jogando em casa para não perder o jogo, né? 3 zagueiros, um monte de gente no meio campo, um monte de lateral esquerdo, todo mundo ajudando na marcação e tal. Tanto é que o Tomates e o Fonseca inclusive é filho do Daniel Fonseca, lembra aquele uruguaio que jogou Copa do Mundo de 90, jogou na Itália e tal, né? Jogou no Napoli e tal. Esses caras mal tocaram na bola, né? Não tocaram na bola. Se você for ver o scout do jogo aí, toques na bola do Tomates, 0. Toques na bola do Fonseca, 0. Os caras não receberam a bola, porque essa era a ideia de jogo do time da casa. Uma ideia bem sacana, por sinal, né? Já tá fora mesmo, tenta fazer alguma coisa de diferente, mas não fez. E aí o Corinthians tinha que ter tomado conta do jogo no meio-campo e no ataque. Só que esse meio-campo hoje que o Dorival escalou, Capri, com todo respeito aos jogadores, tá? Tô falando de jogador, não tô falando da pessoa, tô falando de jogador, tá? Isso é análise técnica. Rian, Charles e Alex Santana, que apresentaram hoje, eles não têm condição alguma de seguirem no elenco corintiano. Tô falando muito sério, muito sério. A partida do Alex Santana hoje foi quase pavorosa. Ele conseguiu dar um lançamento uma hora lá pro Thales só. O Charles é o jogador que recebe a bola, mas ele não é vertical, ele não olha pro gol adversário, ele sempre olha pro gol do Hugo Souza, ele devolve a bola. E o Rian hoje teve a grande chance de convencer o Dorival que ele pode ser um cara importante aí no restante da temporada. Nenhum dos 3 aprovou. E aí quem se deu mal foi o pessoal do ataque, né? Porque o Hector, que já não é bom jogador, não recebeu nenhuma bola decente. O Romero também bem apagado no jogo, a não ser naquela cobrança de falta perigosa, que foi o lance mais perigoso até então do Corinthians, né? E o Thales sonolento no jogo. O Thales recebia a bola, parece que ele estava num outro movimento, sabe? O time a 100 por hora, se bem que o time não estava a 100 por hora, o time estava a 50 por hora e ele estava estacionado em campo, né? Então, assim, tem a ver com o técnico? Sim, porque o técnico escalou esse time. Mas tem a ver com jogadores que também não mostraram o mínimo que precisa ser mostrado quando se veste a camisa do Corinthians, né? Lembrando os grandes jogadores, e talvez nem tão tecnicamente grandes jogadores, mas que mostravam pelo menos uma eficiência na vibração de jogo, né? Aquela gana, aquela vontade de vestir a camisa do Corinthians, falar, vamos lá, gente, a gente é ruim, a gente não tem técnica, mas vamos na raça. E isso o Corinthians não conseguiu mostrar hoje. Eu acho que fica uma lição pro Dorival, sabe? Pro Fabinho Soldado e pro presidente do Corinthians, que hoje está preocupado em visitar Brasília, né? E dia 26 em permanecer no cargo e não cair por causa do impeachment. Mas fica uma lição para todo mundo. Esses caras aqui que entraram em campo hoje, Léo Maná, Bidu, Rian, Alex Santana, Charles, Hector. Eu vou dar ainda um chabuzinho pro Thales, não vou citar o Thales, tá? Mas esses 6, esses não podem nem compor o elenco do Corinthians, sinceramente, Capri. O nível desses caras é muito baixo. Não foi baixo, não. É muito baixo. O nível de futebol, de bola desses caras, citados por mim aqui. Pra quem não ouviu, vou repetir, tá? Léo Maná, Bidu, Rian, Charles, Alex Santana, Hector, o espanhol Hector. A única coisa boa que esse cara vai fazer é comer uma paella, não é possível. O nível desses caras é muito, mas muito ruim. E aí, pensando em elenco pra brigar por um brasileiro decente, não é título não, tá, gente? Um brasileiro decente pra não sofrer, o Corinthians vai ter vários problemas, porque quando não jogam Yuri, Memphis, Garro, até o Ranieri, que eu não gosto tanto, Gustavo Henrique, Anrileri, o próprio Mateuzinho, tenho sérias críticas a ele. Sem esses caras fica muito difícil. Embora, né, o Corinthians tenha terminado o jogo com atletas que são titulares ou foram recentemente. Hugo Souza, Ramalho, Carrídio, Martínez, Maicon, Yuri, né, o próprio Coronado. O Corinthians poderia ter apresentado algo melhor, mesmo não tendo escalado aquele que a gente considera, e a Fiel também considera, o time titular. Uma boa escola, uma boa lição nessa noite, viu, Capri? Se depender desses caras aí, esquece.
não vira. Esquece, pode esquecer. E aí você vê a diferença, não é, Quesada? O Palmeiras, por exemplo. Palmeiras tem misturado o time aí toda hora no Brasileiro, na Libertadores, e não sente, vai embora, não é? Porque tem um elenco competente. Não dá pro Dorival fazer isso no Corinthians, né? Esse time que ele escalou hoje não tem qualidade, né? Tem muito jogador bem meia boca nesse time que ele começou no Uruguai, né? É isso, Capri, exatamente. Eu acho que a discussão é essa. E um detalhe, você está falando de um Palmeiras que já foi reajustado pelo técnico, com todas as mudanças que aconteceram de elenco, com caras novas e tal. O Abel conseguiu tomar conta novamente do time, né? A mão do time está novamente com o Abel, é a mão do Abel. E aí tem uma engrenagem que funciona, que você tira uma peça ou outra tal, ou tira 2, 3, 4, mas as outras que entram entendem muito bem como é aquela ideia de jogo. Não dá nem para comparar também, seria injusto comparar, porque o Abel tá batendo em outubro agora 5 anos de Palmeiras e o Dorival completou hoje 5 jogos no Corinthians. Não dá nem para comparar, né? Não dá para iniciar nenhum tipo de discussão nesse sentido. Então, o que a gente pode trazer para Corinthians comparando com o Palmeiras, que é uma bela referência? É preciso que o Dorival tenha tempo, rodagem, 10, 15, 20 jogos, para conseguir colocar uma ideia de jogo, um plano de jogo dentro de um elenco que é o mesmo elenco que teve o anterior técnico, que foi o Ramon, né? Basicamente é isso. Agora leva tempo. Mas algumas coisas acho que o Dorival já pode abandonar, que são os nomes citados aqui por nós, né? Por mim, no caso. O Ronaldo também citou alguns desses durante a transmissão, acho que você vai concordar com alguns dos nomes aqui também. Se a lista não é 100%, é quase isso. Então, é bom que o Dorival também comece a tomar cuidado com isso. O saudoso Mário Sérgio, que saudade do Mário Sérgio, que grande jogador, né? Ele falava o seguinte, é sempre um perigo contar com um jogador que é ruim, né? Porque uma hora você vai ser obrigado a escalar o cara. E esse é o problema do Corinthians, né? Hoje o Corinthians foi obrigado a escalar alguns desses caras. E aí não adianta, o Dorival é técnico, não é milagreiro. Fica complicado, né, Capri? É, difícil. Agora, por falar no Dorival, olhando esse time hoje, o time mais ou menos, né? Time mais ou menos, mas olhando para esse time e olhando para o Corinthians do Ramon Dias, por exemplo, não vou nem voltar para os anteriores, pode voltar para os anteriores. Tá. Não tem diferença técnica, tática, né, Quesada? Não. Tá, tudo bem, o Dorival chegou faz o quê? Aí um mês, sei lá eu, tá? No começo do trabalho, mas não dá pra ver nada do Dorival nesse time aí. Você fala, ó, o Dorival já fez isso aqui, não fez nada. O time hoje foi um catadão, né? Não tem nem dedo do treinador ali, né? Não. O grande jogo sob o comando do Dorival foi o jogo contra o Internacional, né? Esse foi um grande jogo. Dos 5 foi o grande jogo. Aí tem uma referência aí, mas jogou em casa, jogou com jogadores melhores, tal, aí é uma referência, mas o Corinthians não consegue engatar uma sequência de partidas desse nível contra outros adversários, né? E isso é muito curioso, que me chama a atenção, porque os jogadores estão atuando no Corinthians, né? Por si só isso já seria suficiente para ter uma vibração diferente. Fabiane pode até ao longo da semana checar isso daí, eu não sei até que ponto também todos esses imbrólios extra-campo de alguma forma atingem o elenco. A gente conhece bem futebol, né, Capri? A gente sabe que boleiro, quando percebe que falta comando em algum lugar, os caras começam a fazer de qualquer jeito. E hoje o presidente do Corinthians está totalmente desmoralizado, né? Desmoralizado. A polícia batendo na porta do Corinthians, investigação indicando que dinheiro daqui e de lá foi parar numa conta de facção criminosa. Dívida absurda de 2,5. Dia 26 agora o presidente provavelmente sofrendo o processo de impeachment, não é? Eu sinceramente, como jogador trabalhando num ambiente desse, eu ia falar, onde eu tô, né? Eu tô no Corinthians, que coisa lamentável, né? Eu não sei até que ponto isso atinge cada um desses jogadores e como é o movimento lá dentro, não é? Porque assim, quem que tem moral de cobrar alguma coisa aí? Né? Será que o presidente tem moral de chegar e falar firme com os caras? Ô rapaziada, é o seguinte, tô pagando em dia aqui, o que tá acontecendo com vocês aí? Que preguiça é essa? Será que tem essa moral? E às vezes o presidente precisa ter também essa liberdade de falar nesse tom, né? Então, depois, eu tô até lançando esse desafio pro grande Luiz Fabiano que tá aqui, eu vou ajudar a checar isso também, porque, cara, tá muito estranho, não é possível, gente. A partida que os jogadores do Corinthians fizeram hoje,
Pô, tem cara que a chance é hoje, o Rian é a chance hoje de falar, Dorival, vocês estão pensando em contratar algum volante, algum meia? Não é comigo aqui. O Bidu fala, não, vocês estão querendo contratar, já estão um monte de lateral, eu vou brigar com o Angileri. Nada. O Léo Maná, pô, o que aconteceu com o Léo Maná? Ele só fez uma jogada de linha de fundo, que ele fez aquele cruzamento só. O Thales, eu defendi esse Thales no início da temporada, uma preguiça. Eu também. Que preguiça. Alex Santana, também errei, eu erro bastante, também defendi. Além de pesado, hoje dormiu em campo. Desinteressado, né? Desinteressado, preguiçoso, parece que estava ligado no Netflix, vendo lá, né, de bermudão, tomando uma cerveja e cochilando e roncando. Que é isso, cara? O cara tá jogando no Corinthians. Se não tem a técnica, pelo menos mostra a raça, né? Isso o Corinthians também não mostrou. Então, a gente precisa pesquisar bem o bastidor aí, viu, Capri? Porque eu tô estranhando. É o olhar de um velho repórter já, de um velho jornalista, que é o teu olhar também, né? Velho não quer dizer que a gente não sirva ainda, tá? Velho é um elogio aqui pela experiência acumulada. Experiente. Sem preconceito nenhum com a palavra velho, que eu acho uma palavra até bonita também. Mas assim, tem alguma coisa estranha aí, viu? Tem alguma coisa estranha aí. Salário não está atrasado, né? Desculpa, Luiz Fabiano, não está atrasado, né? Não, tá em dia salários e direitos de imagem. O direito de imagem é pago no dia 20, o salário no 5º dia útil do mês. Então, Capri, eu tiro da minha análise salários e alguma coisa atrasada não tem. Então, porque essa poderia ser uma explicação, a gente pode até mudar a nossa opinião. Então, tá tudo sendo pago em dia. Que tem coisa estranha aí, tem. Quero me convencer do contrário, tá, Capri? Mas eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Aí a gente vai acompanhar isso tudo aí. Ô Fabiani, qual que é a situação aí? O que você pode contar pra gente aí sobre o Dorival Júnior? Vai falar? O que é que tá pegando aí, hein? Vai falar já, Capri. Tem alguns protocolos da Conmebol que precisam ser cumpridos a respeito de comunicação. Ele tem um prazo máximo de tempo para falar. Assim que ele abrir o microfone no Estádio Centenário de Montevidéu, a gente traz as falas do treinador do Corinthians por aqui. O Quesada levantou essa possibilidade dos jogadores do Corinthians não estarem tão motivados nesse jogo de agora há pouco, e faz sentido dentro do que foi a proposta do Dorival, né, Capri? Porque ele tinha praticamente todos os principais jogadores à disposição, tirando aqueles que estão no departamento médico. E ele leva todos para o Uruguai e todos eles começam no banco e com a minutagem controlada. O meio de campo hoje, que entrou em campo com Charles, Rian e Alex Santana, são os 3 últimos na fila para o meio campo do Corinthians, que ainda tem em condições normais o Ranieri, o Martinez, o Bidon e o Carrilho. E pesa também que o peruano, esse último citado, camisa 19 do Corinthians, na visão do Dorival, aparentemente vai brigar por uma das vagas do ataque. Sendo um ponta-direita, foi assim que ele entrou no duelo de hoje. O Dorival ele tem percepções bastante peculiares a respeito do elenco do Corinthians. O Coronado, quando foi utilizado como titular, atuou pela ponta. Na visão do Dorival, o meia desse Corinthians na ausência do Garro é o Breno Bidon, que segundo ele não é volante, ao contrário de como era utilizado com o Ramon Dias. Então essas percepções do Dorival a gente vai conhecendo com o tempo. Ele prometeu algo pra gente que é muito importante, que é insistir em mais atividades abertas à imprensa. Porque aí esse tipo de esclarecimento, o repórter ele pega no treino. E pelo que o Dorival diz, pelo que o futebol do Corinthians traz a nós, teremos mais treinamentos abertos. Por enquanto, só um treino aberto para acompanharmos junto aos colegas. Então, fico curioso para saber quando teremos outra oportunidade de ver um treino do Corinthians e bater um papo com o Dorival, mesmo que com câmeras e microfones desligados, para entender um pouco dessas percepções táticas dele nesse início do Corinthians. Sim. Muito bem. Ô Quesada, para você, sim, o Corinthians chefe, vai avançar às oitavas da Sul-Americana ou não? Se jogar esse futebol, não passa pelo Huracan. O Huracan é um bom time. O Huracan é o melhor time desse grupo. Se jogar esse futebol, não passa, não. Porque assim, o América de Cali não vai perder a chance de, jogando em casa, arrematar a vitória contra o fraco Racing. Então, só aí nessa conta, o América de Cali já vai para 10. Não interessa o empate para o Corinthians, porque ficaria com 9. Então, tem que vencer o Huracan. Não acho impossível, mas eu acho pouco provável. Olhando para esse jogo de hoje e para as últimas partidas também com os jogadores melhores, eu acho pouco provável se o Corinthians não mudar essa chavinha no que diz respeito a uma atuação mais consistente, mais equilibrada, né, no meio-campo, no ataque e tal. Acho mais complicado, sinceramente. A referência é esse período só Dorival, tá? Se jogar o que jogou contra o Internacional, se classifica, aí vence. Mas eu não sei se vai voltar a jogar o que jogou contra o Internacional também, né? É mais para não se classificar, tá? O meu palpite nesse momento, ainda no calor
desse jogo ruim, dessa atuação ruim que o Corinthians teve atuando lá em Montevideo. Eu acho que o Corinthians, já que está nessa situação na Sul-Americana, esse vai e não vai, minha opinião é que o Corinthians tinha que se dedicar à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Acho que vai passar pelo Novo Horizontino, né? Semana que vem é o jogo aí da Copa do Brasil, vai passar. E se dedicar ao brasileiro. Fazer um campeonato correto aí, um brasileiro correto. O Corinthians vai ser campeão brasileiro? Claro que não vai. Mas dá pra brigar, de repente, por um lugar na Libertadores do ano que vem. E quem sabe aí chegar numa semifinal de Copa do Brasil, avançar aí, né, pra pegar um dinheirinho também, né? Já que não quer a Sul-Americana, abre mão logo e direciona a atenção para as duas competições. Isso Copa aí. do Brasil e Campeonato Brasileiro. É isso aí. É isso? Porque é o seguinte, Capri, Campeonato Brasileiro não pode achar que, nós vamos levar de qualquer jeito. O Campeonato do Corinthians, ele não é um bom campeonato não, Capri. Você pega aí a classificação, você está com a classificação aberta aqui, eu vou abrir aqui. É uma coisa muito curiosa. O Corinthians, ele tem... O líder do grupo é o América de Cali, o Huracan, que tem 11 pontos. Depois o Corinthians com 8, seguido pelo América de Cali com 7 e o Racing já eliminado com 0. O cenário é o seguinte, Quesada, se o Corinthians não ganhar do Huracan, o Corinthians tem que torcer pro América de Cali perder pro Racing. Aliás, podendo empatar também. Se o Corinthians perder do Huracan, o América de Cali pode empatar. Convenhamos, o América de Cali jogando contra esse Racing na Colômbia muito dificilmente vai deixar de ganhar. Se o América de Cali ganhar, o Corinthians não pode nem sonhar em empatar. Vai ter que ganhar do Huracan também. Sabendo que o América de Cali muito provavelmente vai ganhar seu jogo, Corinthians e Huracan em Buenos Aires é ganhar ou ganhar pro Corinthians. Não tem outra hipótese pensando em classificação. Boa. É que eu tô pensando só, né, Capri? A gente tá falando só do Corinthians fazer a parte dele, que é vencer, e aí não precisa fazer matemática nenhuma, mas tem essas possibilidades aí que o Fabiano tá trazendo. Tem um outro detalhe importante. É muito improvável, para não dizer impossível, o Corinthians terminar como primeiro do grupo, que o levaria direto às oitavas. Porque o Corinthians ele tem 3 pontos a menos que o Huracan e iguala se vencer esse último jogo, mas igualaria também no número de vitórias e no saldo de gols está com 7 a menos em relação ao Huracan. Então precisaria vencer por 4-0, porque seriam mais 4 de saldo para o Corinthians e menos 4 de saldo para o Huracan. Impossível, digamos, até porque o Huracan é a melhor defesa do campeonato argentino e no meu estudo para o último jogo, eles tinham sofrido 4 gols em 14 rodadas do Apertura. Vão sofrer 4 num jogo? Não vão sofrer 4 num jogo, convenhamos. Mas só para concluir, obrigado, Fabiano, só para concluir o do brasileiro. Do brasileiro, tirando o Z4, dos times que foram mais derrotados, o Vasco perdeu 5, o Juventude perdeu 5, o Santos perdeu 5 e o Sport perdeu 6 jogos, tá? Fora desse Z4, eu chamo de Z4, tá? Fora do Z4, Capri, o time que mais foi derrotado foi o Corinthians. Você não acha que é um sinal de alerta aí, Capri? Dorival. Mano. Tá, sem dúvida. Vamos lá então, vamos ouvir Dorival Júnior, o técnico do Corinthians. Vai, Fabiani. Dorival, boa noite, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Foi uma partida no primeiro tempo muito ruim, muito abaixo das duas equipes, né? No segundo tempo, você fez as mexidas, o time deu uma melhorada. Mas o que se deve para o Corinthians num jogo que precisava ter muita intensidade, um jogo com tão pouca intensidade? Bom, é muito simples. Nós enfrentamos uma equipe que se comportou pela característica da partida. Fizeram praticamente uma linha com 5 homens, mais uma linha com 4, às vezes muito difícil de se entrar. Tivemos poucas infiltrações, justamente porque os espaços eram mínimos, troca de passes, na maioria das vezes jogadas muito disputadas, travadas, pouca inspiração. Eu acho que nós nos doamos a partida, mas percebia-se que nós precisávamos de algo mais para buscarmos o resultado. Era um resultado fundamental, importantíssimo, essa preocupação é natural, acaba acelerando ainda mais um processo, isso é inconsciente, mesmo que você queira. A troca de passe ela aconteceu, de repente, em muitos momentos, de uma maneira um pouco morosa, faltava sim uma dinâmica um pouco maior. Eu acho que encontramos isso no segundo tempo, ainda não é o ideal, nós estamos aí num processo todo,
e buscando as melhores formações possíveis aí para cada jogo. Dorival aqui, boa noite. Bismarck aqui do nosso lado. Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Até dentro da sua análise de que faltou um pouco de infiltração do Corinthians, jogadores de velocidade pelas pontas, você já encara como uma necessidade para a janela de transferências? Ou você encontra no elenco jogadores com essa característica para suprir essas necessidades em jogos como hoje? Obrigado. Eu acho que nós estamos conversando bastante isso internamente. Dificilmente eu vou expor qualquer situação em relação a contratações. Eu acho que nós estamos atentos ao mercado sempre. Nós temos um trabalho contínuo de observações de atletas. Fabinho está a todo momento aí trocando informações com todos nós. Eu acho que nós sabemos as necessidades, algumas carências que precisaremos. Eu falo também em cima de características de jogadores, mas tudo isso vai acontecer de uma maneira bem natural, sem que apressemos qualquer situação e possamos, dentro das nossas condições, buscarmos as melhores situações possíveis para que continuemos aí buscando uma evolução, buscando o time ideal, buscando a equipe que possa nos dar sempre uma boa resposta. Dorival, tudo bem? Boa noite. Gustavo Zupac da ESPN. A gente tem visto em diferentes jogos, em diferentes cenários, contra o América de Cali, contra o Mirassol, hoje, diferentes contextos e diferentes formações, um tipo de problema um pouco repetido, né? Que às vezes a dificuldade de transformar volume ou posse em chance clara, né? Hoje foram 2 bolas no gol do goleiro, tirando o gol anulado, né? O lance da falta do Thales, a falta do Romero e o lance do gol. Acho que o jogo contra o Inter é um ponto fora da curva. Queria saber se essa dificuldade de criar chance clara, de articular o jogo, é algo que hoje te incomoda e o que é possível fazer para minimizar essa fragilidade enquanto o Garro não volta. Olha, nós estamos trabalhando muito em cima disso. Justamente a maior parte dos nossos trabalhos, nós estamos buscando trabalhos de infiltração, criando condições para que existam as triangulações, 1-2, a tabela, a busca pela tabela, a busca pela aproximação. Eu acho que tudo isso é um processo, é natural. Dificuldades nós estamos tendo, eu percebo isso. Agora, as marcações também estão muito concentradas, assim como nós também não sofremos praticamente nada na grande maioria das partidas. Lances isolados nos têm tirado a possibilidade de resultados, às vezes, até melhores. O que eu espero é que haja um crescimento coletivo. Eu acho que individualmente nós estamos vendo alguns jogadores começando a despontar, voltando a ter uma boa confiança. Ainda é pouco para aquilo que nós queremos, mas eu acho que nós estamos num caminho aí interessante e eu espero que a evolução continue. Dorival, Vitor Scaroli do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse sobre 2 jogadores que entraram logo no início do segundo tempo. O primeiro é o Yuri Alberto, né? Não é comum o torcedor do Corinthians ver o Yuri Alberto sendo reserva por 2 jogos seguidos. Eu queria que você falasse se tem algo físico ou se é só opção técnica, principalmente pensando no domingo. E sobre o Carrijo, né? A gente está vendo ele jogando hoje. Vimos ele jogando aberto pela direita. Se de repente é uma função que você pensa em recuperar no Carrijo, já que ele já jogou assim na carreira também. Obrigado. Eu acho que é uma função que ele conhece muito bem. Não vejo dificuldades, ao contrário, ele sempre encontra espaços importantes, ele cria situações, boas situações. É um setor que ele conhece e que ele se sente muito à vontade. E pode contribuir bastante para a nossa equipe. Eu acho que o Yuri, nós tínhamos aí uma semana muito pesada, ele vinha de uma sequência muito grande. Nós estamos tentando evitar aquilo que nós estamos vendo em todas as equipes, todas. Problemas musculares, tirando 1, 2, às vezes 3 jogadores em cada rodada, em cada partida, e isso é o que nós estamos tentando evitar. Então, assim, essas mudanças, elas vão continuar acontecendo. Por quê? Porque uma sequência muito grande nos tira a possibilidade de resultados melhores. Você se lembra a nossa atuação no Rio de Janeiro contra o Flamengo? Então, o que nós queremos é evitar que voltemos a ter uma atuação como aquela. Dorival, buenas noches. Michel Carp, Fútbol al 100%, felicitaciones por la victoria. ¿Qué le pidió al equipo para el segundo tiempo
donde consiguieron el gol, una victoria muy importante que los deja segundos en el grupo y dependen de sí mismos para clasificar a la siguiente fase de la Sudamericana. Muchas gracias. Nós tínhamos jogo que era fundamental o resultado positivo. Nós entramos com essa obrigação. É natural que a obrigação, às vezes, faz com que você queira criar situações e perca um pouco da estabilidade da partida. O objetivo principal era o resultado. Hoje não importava atuarmos bem. Se viesse uma boa atuação com o resultado seria o ideal, mas não acontecendo. Para nós a praticidade do resultado foi muito importante porque era uma necessidade. E como todos nós tínhamos conhecimento disso, é natural que de repente tenhamos acelerado em demasia em determinados momentos, não optado pela melhor decisão. Então são fatos que fazem com que de repente o gol não acontecendo vá criando uma situação ainda mais complicada, mais difícil. Aconteceu o resultado, que para nós era o mais importante nesse momento, e eu espero que agora possamos nos preparar muito para a última rodada, uma rodada fundamental para nossa permanência nesse torneio. Dorival, boa noite. Aqui. Bem-vindo ao Uruguai. Como está sendo sua readaptação depois de ter dirigido a seleção brasileira? Como está sendo sua readaptação a dirigir um time no dia a dia? E o que significa para você ser dos poucos treinadores que, tirando fora o Flamengo, né, que você foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, com muito sucesso, mas ser dos poucos treinadores que dirigiu, ou agora chegando no Corinthians, os 4 grandes times paulistas, que não é para pouco, não é para todos. Muito obrigado. Eu fico feliz com isso. Eu acho que eu tive ao longo da minha carreira aí 3 convites da equipe do Corinthians, em todos eles eu estava trabalhando. Eu nunca quebrei um contrato em razão mesmo que tenham sido oportunidades importantes, mas eu sempre procurei seguir aquilo que eu havia determinado com as equipes que eu estava. Agora, tendo essa oportunidade, eu fico muito feliz. É um processo de readaptação. Nós estávamos nos adaptando à seleção, o que é um trabalho completamente diferente. Todos vocês sabem muito bem. Mas agora uma readaptação a essa loucura de um campeonato atrás do outro. Para vocês terem uma ideia, nas 3 primeiras partidas que eu aqui atuei, nós jogamos a primeira pela Copa do Brasil, a segunda partida pelo Campeonato Brasileiro e a terceira partida pela Taça Sul-Americana. Então, 3 competições em praticamente uma semana, uma diferente da outra, e naturalmente exigindo uma readaptação mais rápida, principalmente de nós que estávamos aí numa outra condição. Fim de papo com o técnico Dorival Júnior, e que volta a bater na tecla do principal inimigo dos treinadores brasileiros na atualidade, o calendário. Falando da incompatibilidade do elenco do Corinthians com 3 competições, perguntado também sobre reforços, ele não desmentiu que Fabinho Soldado e ele têm conversas quase que cotidianas para discutir possibilidades visando o meio do ano. A janela abre no mês de julho e, como a gente trouxe durante a programação da Rádio Bandeirantes, o Corinthians quer sim buscar reforços de 3 a 4. Sempre sem custo para aquisição de passe, jogadores que estão sem clube ou que possam ser emprestados, mas o Corinthians tem sim essa necessidade, embora em um momento frágil financeiramente. O Ricardo Capriotti. Muito bom, atenção, Fabiane, agora eu quero que você informe aí sobre a coletiva que vai acontecer amanhã do Augusto Melo e também já emendar o seu destaque final. Vamos lá. Boa, Capri, porque amanhã vai ser um dia movimentado de fato no Corinthians. Hoje a imprensa foi convocada para a entrevista coletiva do presidente Augusto Melo, algo que é muito raro. O Augusto não é um cara que costuma falar muito em zona mista, em coletivas, ele não costuma atender aquela imprensa setorizada que cobre o clube, mas sempre frequentando podcast, sempre falando quando julga necessário. O tema central da coletiva
de acordo com o próprio Corinthians, é a apresentação da nova diretoria do clube. Alexandre Germano assumirá o departamento financeiro do Corinthians e Wanderson Salles será o diretor estatutário de marketing. Esse, de acordo com Augusto Melo, será o tema central da entrevista, mas é claro que teremos também que abordar o tema do inquérito, do caso do Vaidbet, que já está se tornando público cada vez mais. Até nós mesmos tivemos acesso ao documento que aponta um possível envolvimento de dirigentes do Corinthians com crime organizado. Você tem a questão das denúncias da base, que foram apresentadas ao clube na última sexta-feira. Enfim, são diversos os temas que Augusto Melo irá abordar. Ele começa a falar amanhã por volta das 13h30 no auditório da Neoquímica Arena e, claro, vamos trazendo durante o dia tudo aquilo que de mais importante é abordar. E o Corinthians, que retorna ao Brasil agora de madrugada. Na sexta-feira, os jogadores que não jogaram devem ir a campo no CT e os demais fazer aquela atividade regenerativa. E no sábado, o Corinthians realmente não tem tempo para descansar. Treinamento tático, Dorival Júnior definirá os 11 que iniciam o duelo contra o Santos na Neoquímica Arena neste domingo. E na Neoquímica Arena o Santos tem um retrospecto muito negativo. Só venceu 2 de 21 jogos, mas pelo lado do Peixe também uma pressão extra. Por um resultado positivo, o presidente Marcelo Teixeira até falou que um clássico como esse veio num momento extremamente bom para o Santos, porque a chance do Santos deixar para trás os maus resultados. 2 times que tem que mostrar mais, Capri. O Santos brigando contra o rebaixamento e o Corinthians, nesse momento, ainda tentando entrar nos trilhos sob o comando do técnico Dorival Júnior. Valeu, Fabiane! Bom descanso para você e até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Até lá! Valeu, Capri, um abraço para você e pro amigo ouvinte. Amanhã, dia quentíssimo no Corinthians, corintiano que está nos acompanhando. Fiquem ligados. Muito bem. Atenção. Ô Lelê, tá pronto o gabarito aí? Tô achando que você tá meio devagar aí. Opa. Ó, dois comentários rapidinhos, né? Pô, reclamar de calendário não dá, né? Vamos lá, vamos parar, né? E acho que o corintiano ficou feliz com essa informação de bastidor do Fabiane. Vou repetir a informação? O Dorival e Fabinho Soldado falaram a respeito de melhorar o elenco corintiano, certo? Essa é uma notícia bacana, o corintiano fica feliz depois de uma atuação ruim como essa, né? Imaginar que a qualidade está sendo bem analisada por quem realmente manda, né? O técnico e o cara que diretamente trabalha, né, para contratar esses jogadores, inclusive que fez uma boa janela de meio do ano no ano passado, né? Trazendo aí figuras como Memphis, por exemplo, né? É legal, vamos lá, vamos esperar. Vai precisar, viu, Capri? Eu não sei de onde vai tirar o dinheiro, isso daí já é outro problema, mas que vai precisar desses reforços dessa qualidade, vai. É jogar pra torcida, porque o Corinthians não tem dinheiro, né? Não, ano passado também não tinha, Capri. E foi lá e contratou, né? E aumentou a dívida. Exatamente. É pra não esticar a conversa. Aumentou a dívida. Exato. Vai contratar agora? Vai aumentar a dívida. Aí alguém vai falar, o que é pra quem já tá, né? Tá devendo 2,5, aí vai dever 2,6. E aí vai. Não, aí vai dever 3,0 aí. Nossa senhora. Do jeito que a coisa tá indo aí, o aumento é impressionante, né? Agora eu tava vendo hoje, né, no jornal Gente, surgiu a notícia, o Eduardo Barão trouxe a notícia, hoje ou ontem, sei lá, eu lá dos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos foi para Arábia ou para Síria, para algum lugar aí, e nesses acordos, né, que acontecem entre os chefes de Estado, então Donald Trump vai receber um novo Air Force. Eu não sei se é da Arábia Saudita ou de um desses países do Oriente Médio, né? O Air Force novo, que inclusive a opinião pública lá dos Estados Unidos está reclamando muito disso, porque você imagina, pô, o cara vai ganhar um avião. E aí, quando você precisar aí, eventualmente, numa negociação, você não vai poder porque você está na mão do cara, não é? Você acabou recebendo um presente de 750 milhões de dólares, quase $1 bilhão custa o avião, o Air Force lá, para ser todo remodelado, todo novinho em folhas, né? 750 milhões de dólares dá algo em torno aí de 4 bilhões e meio de reais, arredondando, né? 4,5
Dá para pagar toda a dívida, um avião paga toda a dívida do Corinthians e ainda sobra 2 bi para investir, para contratar e montar um super time. Que coisa maluca isso, não? Maluco o Corinthians mesmo, paga o estádio, paga toda a dívida e ainda sobra 2 bilhões de reais por um avião. Isso é um negócio maluco, não é? Meio sem noção. E esses caras, não é? Esses países árabes, os sheiks, os caras têm dinheiro, barbaridade. 750 milhões de dólares para esses caras não é nada. Os caras têm bilhões e bilhões na fortuna. E o Corinthians precisando aí de 2 bilhões e meio de reais. Como o mundo é injusto, não é, Quesada? É injusto. É injusto. Quer dizer, um avião paga a dívida do Corinthians, ainda sobra um cascalho, é isso? Pô, cascalho não, sobra 2, dá pra pagar a dívida e sobrar quase o outro valor da dívida ainda. Paga a dívida e ainda tem 2 bi pra gastar, né? Que coisa maravilhosa. Que isso. Fazendo uma figura aí, traçando um paralelo, né? O Corinthians já é esse avião, né? O Corinthians é esse avião. Só que não tem o piloto, né? Apertem os cintos. O piloto há muito tempo sumiu. Ou é piloto de teco-teco, né? Porque passaram muitos nos últimos anos, em todas as áreas praticamente, que eram apenas pilotos de teco-teco. Com todo respeito aos pilotos de teco-teco, estou fazendo aqui uma brincadeira, não é? Porque para pilotar um avião grande do tamanho do Corinthians, o cara tem que ter milhas e milhas de experiência, né? Muita coisa. Tem gol. Opa! Tem gol aonde aí, Bruno Puzóvio? No Maracanã, o Flamengo abre o placar contra a LDU, gol de cabeça de Léo Ortiz depois de um cruzamento. Um escanteio de Luiz Araújo, Flamengo na frente, agora 1-0 lá no Maracanã. E passando pelo grupo C, Capri, grupo do Flamengo, o Central Córdoba continua na liderança com 11 pontos somados, mas aí que tá a questão. A LDU é o segundo colocado com 8 pontos somados, neste momento indo para o mata-mata. E o Flamengo na terceira posição por conta do saldo menor de gols, né? A LDU tem 2, o Flamengo 1. Neste momento o Flamengo com 8 pontos também, mas com menos saldo de gols, indo para a Copa Sul-Americana, os playoffs. Claro, tem a próxima rodada na semana que vem, mas neste momento o Flamengo na terceira posição e o Deportivo Táchira, quarto colocado, 0 pontinhos, viu, Capri? Muito bom, atenção, 9h45 vai marcar o quinto sinal, 15:10. Ó, daqui a pouquinho já é sexta-feira, coisa linda, hein? Já, ela tá chegando aí. A gente fica pedindo, venha sexta-feira, coisa linda. E já ela vai chegar. Mas, antes disso, temos que gabaritar Racing e Corinthians. Temos que dar as notas dos dois times. Tá pronto o gabarito aí, Lelê? Tá pronto, Capri. Foi difícil, hein? Hoje foi difícil. Provavelmente o gabarito mais difícil da minha vida profissional. Posso imaginar, mas quero ver e ouvir o que o senhor fará agora com esse gabarito. Então vamos lá, Rafael Palmeira, o gabarito do jogo está no ar. Gabarito do jogo. E já pode subir o hino do Racing também. Meu Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. O que o senhor tem contra cerveceria? Os hinos? Cerveceria? Não. O que o senhor tem contra os hinos dos times sul-americanos? Eu queria saber. Nossa, esse hino é lindo. O senhor fica cornetando todos os hinos que entram aí, eu não sei o que o senhor tem contra. Por Deus. Esse é melhor do que o de ontem, hein? Nossa, o de ontem era demais, hein? O de ontem era uma canção, né? Era. Sobe um pouquinho aí, Rafa. Tem certeza? Ah, legal. É simpático, vai. É simpático. Então, com esse simpático hino ao fundo, eu começo o gabarito do Racing do Uruguai com a nota de Amadê. O melhor do hino, a parte do hino é Los Cervejeiros, né? Falou de cerveja, é a melhor parte, aí nota 10. Pro goleirão? O goleirão fez uma boa defesa ali no chute do Romero, né? Nada pôde fazer porque a bola desviou no chute dado pelo Bidu.
Vou dar uma nota 6,5 pro goleiro do Racing. Coutinho, né? Um jogador já vivido, né? Tecnicamente cometeu algumas falhas hoje. Acho que a idade tá pesando um pouco. Nota 5 pro Coutinho. Gaston Bueno. Esse bate até na medalhinha, hein? A gente chamou de Gaston Malo, né? 40 anos, cara, é isso mesmo na minha ficha? Nossa senhora, isso daqui é um Highlander do futebol, hein? Ele que estava envolvido naquele lance com o, deixa eu ver meus alfarrábios, com o Yuri. Ele fez o pênalti no Yuri, só que o Yuri estava impedido. Eu vi o lance aqui, estava impedido. Nota 4 pro Gaston Bueno. E a nota de Galvão Bueno? Galvão Bueno? Esse é 10, né? Esse é um monstro da comunicação brasileira. Bem, amigos! Galvão Bueno, muito bom. Teve um pênalti no Thales Magno também, pra mim foi pênalti lá no Thales Magno, então, viu? Foi fora da área, Capri, mas foi falta sim. Será que foi fora da área? Olha, na imagem que eu vi aqui, ele recebe a falta fora da área, mas cai dentro. E aí, como que é a marcação? A marcação é feita na hora em que a falta existe ali, começa, né? Não onde o jogador cai, mas onde a falta foi feita, né? Pinela, jovem ainda, canhoto, tem muito para aprender, né? E cansou um pouco, engraçado, só com 19 anos, né? Pode ser la noche, né? Nota 5 para ele. Esteban de Lima. O Esteban de Lima é um meio-campista, entrou para deixar o time, depois de estar perdendo por 1-0, o time um pouco mais ofensivo para buscar pelo menos um empate, mas mal tocou na bola, então não vou dar nota para ele, sem nota. E atenção, daqui a pouquinho, além do trabalho do Gustavo Soler lá nos vestiários do Allianz Parque, nós vamos entrevistar uma advogada aqui, especialista em direito desportivo, para falar do assunto desta quinta-feira, o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Daqui a pouquinho, hein? Então vamos lá, seguindo aqui com o gabarito Cáceres. Cáceres foi substituído pelo Scaroni. Olha, o Cáceres ele ajudou muito no combate ao meio-campo do Corinthians, atrapalhou um pouquinho o meio-campo, nem precisava tanto, né? Porque o meio-campo do Corinthians já é atrapalhado por natureza, né? Mas ele fez o papel que precisava fazer. O técnico falou: vai lá, marca, não deixa ninguém criar nada. Ele bateu muito ali na marcação com o Charles, né? Com o Charles e um pouquinho com o Carrídio também. Depois ele foi substituído. Então, por esse volume defensivo, 5,5 para o Cáceres. Por que todo país da América do Sul tem um Cáceres? Tem Cáceres no Uruguai, tem Cáceres na Argentina, tem Cáceres na Colômbia, tem Cáceres no Chile, tem Cáceres no continente inteiro, menos no Brasil, né? E tem uma cidade na Espanha chamada Cáceres, que é uma das cidades mais lindas da Espanha. Daí vem o sobrenome. Perfeito. Tem Córdoba também, né? O que tem de Córdoba também. Aqui hoje não tinha nenhum Córdoba. E Ferreira, né? Ferreira, Rodrigues, isso daí é quase impossível ter um time. E Espinosa. Nossa, Ferreira, Cáceres, Rodrigues e Espinosa. Sempre tem alguém, né? Sempre tem. Sempre tem. Bom, o Cáceres foi embora e o Scaroni entrou no lugar dele. Sem nota, ponta, sem nota. Jogou muito pouco. Lucas Rodrigues. Jogador experiente também, talentoso. Criou pouco, né? Porque a ideia de jogo era só marcar, então ficou a maior parte do tempo tentando combater o jogo do Corinthians. 5,5 para ele. Espinosa é um lateral que fecha para o meio, ainda jovem, da base do Peñarol, nota 5,5. Martim Ferreira. É um lateral esquerdo, mas hoje jogou muito centralizado, à frente ali, né, daquela linha formada pelo Coutinho, Gaston Bueno, Pinela e o Espinosa, que voltava também para marcar um pouco. Faltou um combate ali, poderia ter sido dele no momento do chute do Bidu, não é? Nota 5. Nota de Fernando Galvão de França. O jornalista Fernando Galvão de França, esse é um dos maiores craques da imprensa brasileira. Tá acompanhando a gente? Fernandão tá com a gente agora. Grande Fernando Galvão. Se não tivesse, ia dar 7, porque também não pode a gente falar e o cara não tá ouvindo. Como ele tá ouvindo, eu vou dar 11 pro Fernandão. Beijo no seu coração, meu irmão. Grande Fernando.
Assino com o relator. Grande Fernando Galvão. Deve estar, hein? Depois desse jogo, vai dormir lá para umas 5 da manhã, porque vou te falar, o joguinho, Nossa, deve estar com a cabeça quente lá o Fernando. Não, eu falo para todos os meus amigos que torcem para os times. No caso hoje, né, eu falo com São Paulinos, palmeirenses, santistas, flamenguistas e tal. Lusitanos eu falo muito com o Flavinho, né? Flavinho Gomes, mas com os corintianos é o seguinte, se você não tiver com a cabeça boa, eu falo seriamente isso, bate uma depressão, porque o jogo de hoje é para bater uma depressão, sério mesmo, gente. Tô aqui fazendo nenhuma brincadeira não, é muito sério isso. É um jogo de depressão. Sim, o senhor deu que nota pro Martim Ferreira? Eu já nem lembro, mas deve ter sido 5. Sim. E a nota do Ferreira Martins? Ferreira Martins? O nosso Ferreira Martins que trabalhou aqui anos e anos? Com aquele vozeirão? Isso. A voz dele é nota 100, né, Capri? Nota 100, é. A sua Sabe também que eu encontrava... né? A sua também. O Capri tem uma voz... Não, a voz do rádio. Imagina. Né? Imagina, sabe que eu encontrava muito o Ferreira Martins correndo ali na USP. Eu ia correr de manhãzinha e encontrava o Ferreira Martins lá. Agora faz um tempo que eu não o vejo mais. Espero que esteja tudo bem com o grande Ferreira Martins, que foi a nossa voz aqui por tantos e tantos anos. Um locutor brilhante e um grande amigo e companheiro também. Tomates. Eu tava comentando aqui, só faltava o Corinthians nessa noite ter tomado um gol do Tomates, né? Tomates verdes fritos, não? Lembra disso? Filmaço. Filmaço. Tomates é um argentino que mal pegou na bola, viu? Não dá nem para avaliar a qualidade dele. Muito novo ainda, 20 anos, assim como o Matias Fonseca. Não pegou na bola, ele não viu a cor da bola. E o Severo também. Como é que você vai dar nota para um jogador? A culpa não foi dele, né? O sistema não ajudou. Vou dar uma nota aqui de 5, vai, para não ficar sem nota, tá? Correu, pelo menos. Nota de Esteban da Silva, que entrou no lugar do Tomates. 2 Estebans hoje, né? O Esteban da Silva e Esteban de Lima. Também, sim. Muito pouco, não atacou, não fez nenhum ataque. Nota 5 pro Esteban da Silva também. Matias Fonseca. Esse Matias Fonseca, Capri, é filho do Daniel Fonseca, aquele centroavante que jogou a Copa de 90 na Itália, teve uma carreira inclusive na Itália e tal. Sim. Não deu pra variar, o pai era bom de bola, era goleador. Roma, Nápoles, Juventus e tal. Esse moleque nasceu na Itália, foi criado lá na Inter de Milão, mas eu realmente não consegui avaliar muito bem o futebol dele hoje. Então, nota 5. Ele foi embora para a entrada do Sebastian Sosa. Sem nota, Sosa. Severo. Ele foi severo no lance, ele deu uma entradinha um pouco mais dura no jogador do Corinthians, acho que foi o Rian, deve ter sido o Rian. Nota 5 para ele. E finalmente o Bosca, que entrou no lugar do Severo. Bosca, eu nunca tinha ouvido Bosca não, eu ouvi Bosco, né? Bosca não. Sem nota. Nota do técnico Christian Chambian. Entrou para empatar e perdeu. Nota 4. Pelo amor de Deus, agora não vou mudar o hino, né? Até que enfim, né? Eu estiquei um pouquinho para você também sofrer com isso, viu? Tá louco. Pelo amor de Deus. Né? Vai lá, Rafa, chega de hino do Racing. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Aê, agora sim, com o hino do Corinthians ao fundo, a nota do goleiro Hugo Souza. O Hugo é sempre nota 7, né, Capri? Não dá pra fugir. Não teve trabalho nenhum, mas enfim. Também não vou tirar a nota. Léo Maná. Vou tirar a nota porque o cara não trabalhou, né? O Léo Maná é tipo assim, é o garoto da base, muito se reclama lá dentro, inclusive os pais, né? Meu filho não tem chance, não sei o quê. Poxa, Léo, eu tava defendendo o Léo, mas hoje fez uma partida muito modesta, né? Fez uma boa jogada na linha de fundo, ele poderia repetir mais vezes isso, entendeu? Eu acho que hoje ele ficou com uma pontuação um pouquinho abaixo com o Dorival, entendeu? Eu torço pela molecada da base, sabe? Mas hoje... Mas também jogar só nas costas dele, né? Ninguém jogou bem hoje, então a nota sempre vai pra baixo. Como incentivo, eu vou dar nota 5 pro Léo Maná, tá? Pelo menos correu e se esforçou. André Ramalho. André Ramalho eu falei pra você, né? Não, falei pro Ronaldo e pro Ulisses. Ele comprou aquela máscara
Agora tem umas máscaras vendendo em site chinês aí que é um negócio impressionante. Colocaram essa máscara em algum cara que tava lá no Corinthians e falou, vai lá pra você jogar no lugar do Ramalho, porque não é possível. Não é o mesmo Ramalho do ano passado. Então uma nota crítica aqui, nota 4 pro Ramalho, tá? Muito bom. Vamos lá, rapidinho. Tá, João Pedro Tchoca. Nota 4 também. Matheus Bidu. Fez o gol, eu nunca pensei que ia fazer isso, tá? Nota 7 pra ele, porque quem faz gol é 7. Pô, que incrível, né? Charles. Charles, Rian e Alex Santana, 4 pra todo mundo, tá? 4 pra todo mundo, tudo 4. Tá. Carrilho entrou no lugar do Charles, também é 4. Não vou dar 4 também. O José Martínez entrou no lugar do Rian. Esse no nada, sem nota. Sem nota. O Maicon entrou no lugar do Alex Santana. Sem nota também. Sem nota. Romero. Romero esforçado, uma bola bem batida na cobrança e tal, nota 5. O Yuri Alberto entrou no lugar dele. Sem nota. E torcer para não tenha machucado o Yuri Alberto ali, que ele estava mancando lá. Ficou meio... Héctor Hernandes. 4. O Igor Coronado entrou no lugar dele. Pegou a bola e tal, mas estava bem marcado, tentou resolver alguma coisa sozinho, pelo menos mostrou um certo talento ali, né? Mas não vai ser esse cara para levar o Corinthians ao título mundial, né? Até porque chegar até lá tem que ganhar Libertadores. Nota 5. Thales Magno. Esse eu vou dar uma nota 3, tá? Decepcionante. Para mim, o pior jogador do Corinthians em campo. Uma preguiça absurda. Ele se acabou aí, sei lá foi barrado e se acabou. Impressionante. Nota de Jorge Vinícius. Jorge JV, hein? Que rapaz, não? Que talento, né? JV. Tá lá em Ribeirão agora, imagina onde tá agora Jorge Vinícius em Ribeirão Preto, essa hora. Tinha uma educação, né? Nunca falou um palavrão na vida. Grande JV, talentosíssimo. Nota 10 pra ele, Capri. Grande JV, saudade do Jorge Vinícius. Sabia que o Jorge Vinícius foi nosso narrador aqui na Rádio Bandeirantes, né? Sim, eu lembro da chegada dele. Ele não ficou muito tempo com a gente, né? Não infelizmente não. Infelizmente não, mas hoje está brilhando lá em Ribeirão Preto, nosso Jorge Vinícius. É verdade. Abração pra ele. Dorival Júnior, o técnico do Corinthians. Eu adoro o Dorival, pouco tempo, né? O conjunto da obra aí, uma nota 5,5 para ele. Mas hoje aquela história aí também não é só culpa do Dorival, é um elenco que não dá, né, as peças suficientes para pelo menos com uma equipe alternativa ser um pouco mais competitivo. Vou dar uma nota 5,5 para ele, tá? Só que ele precisa quebrar alguns conceitos, né? Teve um momento lá que ensaiou um 4-1-4-1, esquece, não vai nessa. Se eu sou Dorival, eu vou num 4-4-2 que o Ramon tava fazendo bastante, entendeu? Ajusta a defesa e repete do meio pra frente aquilo que deu certo em alguns momentos com o Ramon. É só uma dica de alguém que tá analisando e que viu mais jogos do Corinthians do que o próprio Dorival, porque o Dorival entende mais de futebol que a gente, não tô discutindo isso, mas nós vimos mais o Corinthians jogar do que o Dorival. Vai nessa, Dorival. E finalmente a nota do árbitro José Cabeiro. Esse daí é o seguinte, esse daí hoje, se fosse final de Libertadores, Ledancê Corinthians, porque o cara tava com uma má vontade com o Corinthians, não foi por isso que o Corinthians só venceu por 1-0, tá? Mas uma má vontade impressionante do chileno. Então eu vou dar nota 3 para esse cara. Perfeito. Lele, é o seguinte, nós vamos trazer agora o Gustavo Soler, que vai falar sobre a vitória do Palmeiras sobre o Bolívar no Allianz Parque. E logo após o trabalho do Gustavo Soler, nós vamos ouvir aqui uma advogada especialista em direito desportivo para explicar o caso Edinaldo Rodrigues. Muito bom. Então, para a gente entender aí o que está acontecendo, quais são os próximos passos, a chance do Edinaldo Rodrigues voltar ao comando da CBF ou não. Eu acho muito importante, né, Capri, a gente ouvir realmente especialista, porque pra gente entender o que tá ali na lei, não é? Porque a gente sabe que é muita coisa de liminar, vai pra lá, vem pra cá, então é bom a gente ficar atento a todo esse movimento para a gente ter uma ideia realmente do que vai acontecer. Eu só queria dizer uma coisa super rápida para você, Capri, e para os nossos ouvintes. Quando o Brasil joga com a Argentina, vocês vão lembrar, não é? Ali no finalzinho de 23, ainda com o Fernando Diniz, o Brasil perde no Maracanã com gol de Otamendi para a Argentina.
E ali teria sido o último jogo do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz ainda segue na seleção, mas aí no finalzinho de dezembro, o que acontece? O presidente da CBF, o Edinaldo, por causa também de uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele é afastado do cargo, mas aí não dá nem um mês, ele volta no início de janeiro à cadeira de presidente da CBF, né? E naquele momento, eu estou lembrando isso porque já aconteceu, né? Já aconteceu com o Edinaldo. E naquele momento, muita gente dizia o seguinte: o Edinaldo não volta nunca mais. O Edinaldo já era. Já era, não volta nunca mais. Não, já era, não vai voltar. Não vai voltar. Não vai ser nunca mais presidente da CBF. E ele conseguiu voltar, né? Conseguiu voltar. Então, é bom a gente lembrar que aconteceu isso já com o presidente da CBF, agora presidente afastado, destituído, não é? Mas ele conseguiu, com uma ação do STF, com o ministro, voltar ao cargo de presidente da CBF. Então, é só uma lembrança para a gente entender que a coisa talvez não seja definitiva, ou talvez dessa vez seja, né? E essa especialista ouvida pelo Ricardo Capriotti, vai explicar pra gente. Vamos falar então do Palmeiras. Capriotti volta já para analisar isso e muito mais. Gustavo Soler acompanhou mais um resultado positivo do Palmeiras. Tá impossível, Verdão, nessa Libertadores da América. O corintiano tá assim com a cabeça quente, né? Porque o Corinthians não consegue jogar bem. E o Palmeiras sobrando mais uma vez sob o comando de Abel Ferreira. Fala, Soler. De volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para falar não só da classificação do Palmeiras, mas por mais um recorde, mais uma marca que o Alviverde atingiu. Com a vitória por 2-0 contra a equipe do Bolívar, o Palmeiras garantiu com uma rodada de antecedência a primeira colocação geral na Copa Libertadores da América. Ou seja, o Verdão em todos os duelos de mata-mata daqui para frente na competição terá a possibilidade de resolver a parada jogando no Allianz Parque como mandante na segunda partida. E esta foi a 8ª vez que o Palmeiras teve a melhor campanha geral na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Um recorde na história da competição, empatado com o River Plate da Argentina. O River que teve essas 8 oportunidades, mas poucas no século XXI, até porque o Palmeiras é disparado o time no século XXI que mais vezes terminou com a melhor campanha na fase de grupos. Esta foi a 6ª vez, sendo a 3ª no comando técnico de Abel Ferreira, que estava daquele jeitão, Capri. Ganhou, classificou, fez história, mas na coletiva o homem estava cascudo, bem cascudo. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Abel. 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, primeiro lugar da classificação geral da Libertadores garantido, missão cumprida, pelo menos nessa primeira parte da competição. Você que sabe bem como é conquistar a Libertadores, queria que você falasse da importância de chegar a essa altura do campeonato com essa pontuação e com a primeira colocação geral garantida. Olha, sim, é verdade. Sabemos muito bem como é que é esta competição e sabemos muito bem onde estamos, a imprensa que temos também, e precisamos de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio. São várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases de grupos, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipas que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma. E, portanto, não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro. Começa já tudo zero na próxima eliminatória, quando passarmos à fase a eliminar. Qualquer que seja o adversário que nos vai calhar pela frente, a única vantagem que nós temos será seguramente em teoria. O Palmeiras vai, mas isso é na teoria.
Na prática, nós podemos, na teoria, podemos ter 60 contra 40 do nosso adversário, mas o nosso adversário pode ter 40 para passar. Nós podemos ter 80 e o adversário 20, nós 90 e o adversário 10. Portanto, está tudo em aberto e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians. E, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha, ou ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura do futebol que nós temos, para não falar noutras coisas que acontecem, que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro, e nós, eu, os meus jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. Infelizmente há imagens que passamos, e essa é a vossa responsabilidade daquilo que é o futebol, é isto que eu quero. O jogador bagre numa semana, no outro vai à seleção. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8, eu vou perder e ganhar como os outros. É isto que nós queremos para o nosso futebol? Mas essa responsabilidade não é minha. Bom, boa noite, Abel. Luca Dutra da Vável Brasil, parabéns pela vitória. A gente pôde ver o Palmeiras fazendo 2 gols em um intervalo de 15 minutos, os primeiros 15 minutos de partida. E depois disso, eu pude sentir pelo menos que o Palmeiras ele acabou tirando um pouco o pé do acelerador. É bem verdade, teve algumas oportunidades de ampliar o placar, mas acabou fechando o placar em 2-0. Queria saber de você, falta um mês para o Mundial de Clubes. Nessa semana falta um mês justamente para o Mundial de Clubes. Queria saber qual o plano nesse último mês de preparação, se é realmente tirar o pé, focar numa manutenção de energia e pensar, é claro, nos próximos confrontos em Bragantino no próximo domingo, Copa do Brasil na semana que vem e também a última partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. Então queria saber qual é o plano desse próximo mês. Obrigado. Olha, o plano é jogo a jogo, aqui não dá para ter muito plano, e concordo com o que tu disseste. Eles sabem que quem tirar o pé do acelerador está fora. E não há outra forma de tu te preparares do que não ser pôr o pé no acelerador. E foi isso que aconteceu exatamente. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começámos a falhar muitos passos. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos. Tirar o pé do acelerador e os erros começaram a acontecer. Isto é como na Fórmula 1. Quando vocês vão, os primeiros que vão na frente e os que estão na boxe, calma. Não pode ter calma, não pode começar a tirar o pé na curva, o carro deixa de estar tão aderente, eu deixo de estar tão concentrado, tão focado e os erros aparecem. Portanto, não dá para tirar o pé do acelerador, e depois em função do calendário deste ano, que é o pior do que eu apanhei quando cheguei aqui, não dá para pensar muito à frente. É um jogo de cada vez, uma semana de cada vez, e é isso que nós vamos fazer. Preparamos o jogo hoje aqui contra o Bolívar para fazer um bom jogo e tentar ganhá-lo. Felizmente conseguimos, e daqui a 3 dias vamos jogar com uma equipa, e corrija-me se eu estou enganado, que está há uma semana a preparar o nosso jogo, certo? Não, eu tenho a vantagem toda. Eu, durante a semana, que é coisas que eu gostava que vocês falassem destes detalhes que fazem toda a diferença. Façam detalhes que depois no final do ano fazem toda a diferença. Equipas que vão jogar contra outras, mas estão a pensar na Libertadores e poupam os jogadores contra equipas que lutam pelos mesmos objetivos que nós, que é para ser campeões do brasileiro, e tiram os jogadores para poupar a pensar e não vão com a máxima força, né? Mas são decisões que têm que ser tomadas. E como te disse, nós vamos preparar o Bragantino. Hoje é quinta, sexta recuperação no sábado, que ainda os jogadores que jogaram ainda estão em recuperação. Que tempo eu vou ter para treinar o Bragantino? Portanto, e o Bragantino está há uma semana, olha, Palmeiras joga assim, treinamos terça, treinamos quarta, treinamos quinta a preparar o jogo contra o Palmeiras. É o que vai acontecer. Vocês vão ver uma equipa de Bragantino super competitiva,
não é? Super motivada, que fez um paulista e agora está a lutar para o título como nós. É isto, o futebol brasileiro é assim. Tudo bem, Abel? Boa noite. Palmeiras lidera a Libertadores, lidera o Campeonato Brasileiro, voltou a jogar bem, então aparentemente as coisas estão ficando mais calmas aqui. E hoje o seu empresário esteve aqui, né, e o Palmeiras já manifestou interesse na sua permanência. Eu acho que tem, né, algumas coisas para acontecer. Eu queria ver do teu lado, se você acha que é o momento ainda, ou você acha que o Super Mundial de Clubes pode ser um divisor de águas, uma exposição maior. Queria que você contasse um pouco. Cá? Hã? O empresário está cá, é isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Eu imagino que talvez tentar a extensão do contrato com o Abel Ferreira com o Palmeiras, não? Mas essa é a pergunta que me queres fazer? Eu quero saber se você tem planos para isso, se você acha muito cedo para falar em uma renovação ou um assunto que o Palmeiras já manifestou que quer. Eu não ouvi você ainda falar sobre isso. Eu não vou alterar, porque não tenho nada de novo para vos dizer. Eu acho que a Presidente já disse isso, não é a primeira vez que ela diz isso. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador de Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo. Eu quero dizer que no Palmeiras não precisa de fazer absolutamente mais nada. Precisa de fazer mais nada. Portanto, vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir por aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Isso é que é o mais importante. E vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui. Não só porque nós este ano fizemos aquilo que eu já há muito tempo queria, que era termos uma equipa bem competitiva. Andámos a trabalhar há muito tempo para isto, mas se amanhã perder 2 jogos ou 3, tu principalmente, que és ótimo nisso, vais dizer que acabou o fim de ciclo do Abel, que se calhar o melhor é o Abel ir embora, se calhar é melhor nem renovar com o Abel, porque ele já não é bom, é incompetente, porque já não quer trabalhar, porque já não tem fome. É assim que funciona. E, portanto, volto a dizer, é um orgulho muito grande, não é de hoje, e a Presidente sabe aquilo que eu penso, o Barros também sabe aquilo que eu penso, os jogadores sabem aquilo que eu penso, e o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Abel, boa noite. Você falou, né, sobre o Bragantino. É um concorrente seu, né? Flamengo pode terminar hoje meia-noite fora da Libertadores, é um concorrente seu também no Campeonato Brasileiro. Esse jogo hoje valeu muito mais pela classificação geral ou por até você ganhar um pouco de fôlego contra o Sporting Cristal para poder baixar um pouco a adrenalina da equipe, mesclar mais o time e dar descanso a alguns jogadores pensando até no Mundial, ou não tem essa não? É pedreira todo o jogo. Esqueçam isso. Eu não conheço ninguém que se prepare para uma prova, para uma competição, relaxando, baixando. Eu não conheço. Eu não posso estar a descansar, quer dizer, eu não posso treinar ao sol quando eu sei que o jogo vai ser à chuva. Eu tenho que treinar na tempestade para jogar à chuva. E tenho que jogar na tempestade que não dá. E hoje jogamos com a melhor equipa. Esqueçam isso de trocar a A ou B, jogamos com a melhor equipa. Gestão da energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. Os jogadores que entram, ao contrário daquilo que vocês pensam, o treinador poupou o Gomes, o treinador poupou... Vocês sabem há quanto tempo o Gomes anda a jogar com o joelho todo... Vocês sabem há quanto tempo que anda a jogar? Há quanto tempo que o Estevão fez estes jogos todos? A mesma coisa o Giai. Quanto tempo que anda o Giai a jogar? Vocês acham que o Giai chegava aqui? Não dá. Portanto, estou muito contente porque... Acho que este ano nós temos um elenco equilibrado e eu quantas vezes já vos disse que não há titulares para mim? Vocês é que fazem, este é titular, aquele é... São vocês que fazem, não sou eu. São vocês que dizem isso. Eu se tiver que meter um moleque a jogar, meto, como já meti. Onde já me acusaram que o treinador, aliás, já fui acusado de não apostar na formação, que é uma coisa absurda, não é do Palmeiras, foi desde sempre. Se eu cheguei até aqui, foi porque apostei no Braga, foi porque apostei no PAOK, e foi porque por isso é que me contrataram. Também não tenho muitos clubes. Nem tenciono ter muitos clubes na minha carreira. Não tenciono ter muitos clubes. Tenciono estar onde eu gosto de estar, onde me reconhecem, onde valorizo e onde eu sou feliz. Apesar de vocês serem todos muito queridos e amigos, mas quando as coisas não correm bem deste lado, o pau pega. Falta saber até quando é que eu quero e até onde é que eu aceito o limite que o pau pegue. Portanto, agora, o Palmeiras, já vos disse o que é que eu penso de Palmeiras.
Nunca. Há coisas no futebol brasileiro que eu não gosto, fico envergonhado, mas o Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Tá aí a palavra do técnico Abel Ferreira, que chegou a 29 jogos de fase de grupos de Copa Libertadores da América, agora com 25 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas nesta primeira fase da principal competição de clubes do continente. O Abel desconversou para variar, foi para cima do nosso companheiro Leandro Boldaquian, falando, pô, você é corneta, que não sei o quê, e desconversou sobre o Hugo Cajudo, o empresário dele esteve aqui no Allianz Parque. Ele falou, né, mas o que ele veio fazer aqui? E aí a gente sabe muito bem, né, Capri, porque a presidente Leila Pereira já falou sobre isso, o Abel não quer falar nesse momento, mas já está em negociação a sua renovação contratual com o Palmeiras há um bom tempo. São praticamente 2 meses que as partes voltaram a conversar para fechar este novo acordo. A definição ainda não está clara se ele vai assinar até o final de 2027 ou se vai renovar até o final de 2026 com essa possibilidade de extensão contratual ativando algumas cláusulas. A informação que temos, Capri, nesse momento é de que o Abel Ferreira vai topar essa renovação contratual, ainda a depender desse limite de tempo, mas que ele só vai assinar qualquer tipo de documento, ou até 2026 ou até 2027, depois da Copa do Mundo de Clubes. Então o Hugo Cajuda, empresário do Abel Ferreira, veio para o Brasil para deixar tudo alinhado. Tempo de contrato, aumento, bonificação, tudo que vai ter dentro do contrato do Abel Ferreira, mas o português só vai assinar esse novo vínculo depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Por sinal, daqui um mês, no dia 15 de junho, o Palmeiras faz a sua estreia contra o Porto em New Jersey. Vale destacar também, Capri, que o técnico Abel Ferreira corre o risco de perder um dos seus membros da comissão técnica, o Vitor Castanheira, que é o único português que não tem família morando no Brasil, e isso pode pesar para que ele saia da equipe palmeirense ao término de 2025. É claro, tudo isso também será conversado nessas negociações envolvendo Leila Pereira, Anderson Barros e Paulo Buozzi com o Cajuda, empresário do treinador, que vai ficar mais um tempinho em território brasileiro conversando e tratando deste assunto da renovação contratual de Abel Ferreira. Agora vamos para os personagens de dentro do campo, começando com o meio-campista Maurício, que teve mais uma oportunidade entre os titulares. O Maurício, que foi o principal jogador do Palmeiras na disputa do Campeonato Paulista, mas que não chegou até a final da competição por causa de uma lesão no ombro. Aos poucos vai ganhando minutos e falou exatamente sobre este momento com a camisa do Verdão. Sim, a gente fica muito feliz por essa marca, né? A gente dá para todo mundo perceber que é uma identidade nossa, e jogo a jogo o professor nos cobra bastante sobre isso. Eu acho que é a resiliência que a gente tem, né? A constância nessa competição, não só nessa competição, mas também nos jogos, de estar sempre ligado, de saber que todo jogo é importante, e a gente conseguiu demonstrar mais uma vez, classificando de forma antecipada como primeiro geral. E Maurício, você retornando, né, aos poucos depois da lesão que você sofreu no ombro, queria que você falasse da importância também dessa primeira colocação que o Palmeiras já tinha. Hoje o Abel conseguiu dar mais minutos para alguns jogadores que estão voltando do departamento médico. Essa importância do Palmeiras manter esse alto nível e recuperando dentro de campo jogadores que saíram do DM. Sim, com certeza. Comecei o ano da melhor forma possível, mas tive uma lesão ali que foi um pouco complicado, tive que passar por cirurgia, tudo, mas eu acredito que eu passei desse estágio, consegui com um belo departamento médico e com muita resiliência, consegui passar por isso e consegui voltar da melhor forma possível e também fazer bons jogos, e hoje também, como ele teve algumas trocas ali, eu acho que é isso, a gente sabe que tem muita concorrência interna, mas a gente se respeita bastante, a gente trabalha bastante para isso. Quando a gente tem uma oportunidade, a gente fazer da melhor forma possível, e muito feliz pelo jogo da equipe, não só meu como da equipe, e a gente fica feliz também por ter classificado de forma antecipada no modo geral. Maurício, rapidinho, enquanto você estava lesionado,
chegaram alguns atletas, né? Facundo já tinha chegado ao Palmeiras, começou um campeonato paulista muito bom, mas se lesionou e acabou perdendo, infelizmente, por lesão a posição. E agora o Abel colocou outros jogadores ali na sua função. Mas mesmo assim ele acredita que o Palmeiras não tem titular. Como que você pensa sobre isso, essa sua volta, aos poucos, entrando aos poucos? Porque até a torcida, até pouco tempo, achava você o titular absoluto, né? E a expectativa para o Mundial, como é que tá? Sim, mas a gente pensa sempre da melhor forma, né? A gente sabe que tem muito jogo, a cada 2, 3 dias a gente está sempre jogando, então, querendo ou não, às vezes tem uma fadiga, um cansaço de algum jogador e acaba tendo que ter essa troca constante de peças, mas a gente sabe que a concorrência é muito grande, a gente trabalha bastante, em nenhum momento eu me abati depois da lesão, eu sempre continuei trabalhando, tratando da melhor forma possível. Eu acho que é difícil a gente falar de titular absoluto, de reserva. Como eu disse, né, a rotação é muito grande, a gente tem que estar pronto e quando ele dá a oportunidade a gente tem que agarrar, porque a gente sabe que tem jogadores qualificados, né, ele fala bastante nisso, que se a gente está recebendo a chance tem um cara que está no banco ali que queria estar jogando, então a concorrência é grande, mas é boa, é uma dor de cabeça interessante para ele. E o Mundial? Cara, a expectativa é sempre as melhores, mas a gente também tem que pensar no jogo a jogo agora aqui, a gente sabe que é um sonho de poder estar disputando essa competição, muitas equipes queriam estar lá e a gente tem essa oportunidade e essa honra, mas a gente tem que pensar, ainda faltam alguns jogos pela frente, tem disputas importantes, tem a decisão também contra o Ceará também, tem o brasileiro ainda que tem algumas rodadas que antecede o Mundial, mas é claro que o sonho é grande. O Maurício, que poderia ter saído, Capri, aqui do Allianz Parque com 2 assistências para 2 gols de Facundo Torres. No entanto, no segundo tempo, a arbitragem acabou anulando um dos gols da equipe do Palmeiras, marcando o impedimento exatamente do Maurício, impedimento que foi ali no limite, dá pra gente ficar olhando, observando para realmente ter algum tipo de certeza se foi ou não. Certeza mesmo de bola na rede foi com o zagueiro Murilo, que desde agosto do ano passado não marcava, e o próprio zagueirão falou que estava com saudades do carinho da torcida depois de um gol. Murilo, falar da sensação de voltar a jogar uma partida de Libertadores e carimbar a rede do adversário. Então, muito feliz, estava muito ansioso por esse momento, não gosto muito dessa palavra ansiedade porque às vezes atrapalha, mas sem dúvida quando você sempre teve esse objetivo de poder fazer gol e poder ajudar a equipe, de poder estar em campo, você se sente assim muitas vezes, mas eu vim controlando muito bem isso e graças a Deus hoje eu me senti muito bem e o Piquerez me ajudou muito ali, facilitou pra caramba e graças a Deus eu pude fazer o gol. E você viveu fases artilheiras no Palmeiras, né, nos seus primeiros anos, e você não marcava desde agosto do ano passado. Como é que é para você poder voltar a marcar e poder pensar de novo em ter essa fase artilheira no clube? É muito difícil para mim, como eu falei, eu já estava agoniado, porque sempre gostei de fazer gol, sempre gostei de ajudar a minha equipe e não estava acontecendo, mas sem dúvida nenhuma vai voltar com tudo agora e voltar a sentir essa sensação de poder fazer gol, de poder ver a vibração da torcida ali, eu me emociono e fico muito feliz e contente por tudo que vem acontecendo, é só dar continuidade no trabalho que as coisas vão acontecer. Murilo, qual é a principal marca, a principal qualidade desse time com 100% de aproveitamento? Se fosse para definir em poucas palavras, o que você acha que acontece com esse Palmeiras, que mais uma vez consegue essa marca e a classificação que dá uma vantagem muito boa para as próximas fases da Libertadores? Então acredito que é humildade, trabalho e resiliência. A gente vem fazendo isso muito bem, então é dar continuidade em tudo que a gente vem desenvolvendo no dia a dia, nos trabalhos, dentro de campo, fora do campo também. A gente vem se fortalecendo muito e é dar continuidade nisso que as coisas vão acontecendo. Murilo, para além do jogo, primeiro parabéns pelo gol. Essa semana foi marcada pela definição de um novo treinador da seleção brasileira, no caso o Ancelotti. Você, com o último técnico, Dorival, teve a oportunidade de ser convocado para aqueles jogos de amistosos contra a Espanha e também contra a Inglaterra. Está na torcida para o Ancelotti estar de olho no Mundial, ver suas atuações também na Libertadores e em outras competições. E fala também um pouco do alívio de não perder o Abel Ferreira, que também estava ali no radar da CBF. Exato, sem dúvida, a gente fica feliz
pela permanência dele. A gente sabe o quão difícil é achar um treinador dessa qualidade, do jeito que ele encara todo dia, de uma forma surreal que eu nunca vi na minha vida. O empenho dele, a dedicação dele, todo dia da mesma forma. Isso é muito plausível. Isso é muito plausível. E graças a Deus eu venho voltando muito bem, a minha parte física está muito boa, graças a Deus venho me alimentando bem, venho estando muito bem, e é dar continuidade. Acredito que se fizer isso, né, como vem acontecendo, de poder fazer gol, ajudando a equipe, de poder ter um nível muito alto junto com eles, sem dúvida eu vou poder voltar na seleção, que é um grande objetivo que eu tenho. E Murilo, aproveitando essa última pergunta, o Abel, lá na coletiva de imprensa, falou que ele já deixou claro para a diretoria e para os jogadores o futuro dele. Qual que é o futuro dele? Cara, ele pensa muito dia após dia, não sei, acredito que isso aí é sem dúvida, mas isso aí é muito uma conversa dele com a direção. Ele mantém a gente sempre tranquilo para a gente conseguir nossos objetivos no hoje, no agora, e a gente pensa muito dessa forma. Então, o futuro a Deus pertence e vai dar tudo certo aí daqui para frente, mas a cabeça é sempre no agora. Tá aí, Capri, palavra do zagueirão Murilo, lembrando que no jogo de hoje o técnico Abel Ferreira preservou o zagueiro e capitão Gustavo Gomes e os atacantes Paulinho e Estevão. Eles ficaram em casa fazendo aquela recuperação física para, no domingo, estarem na ponta dos cascos para o jogo contra o Red Bull Bragantino, duelo que acontece em Bragança Paulista e pode valer a liderança do campeonato. O Verdão é líder com 19 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado com 17 pontos, a mesma pontuação do Flamengo. Para esta partida, lembrando, o Palmeiras não poderá contar com o técnico Abel Ferreira, que pegou 2 jogos de suspensão por causa do terceiro cartão amarelo e depois do vermelho direto no clássico Choque Rei contra o São Paulo na última semana na Arena Barueri. E com isso, o João Martins será o responsável por comandar o Palmeiras na área técnica nesse duelo contra o Red Bull Bragantino, que marca a despedida do árbitro Marcelo de Lima Henrique, que se aposenta dos gramados exatamente neste duelo entre Massa Bruta e Alviverde. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Parararará. Pode contar, com a Nakata você pode contar. São tantas histórias, as memórias sempre juntos, lá em qualquer rua, na estrada e por todo mundo. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol.
enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. São 10 horas e 31 minutos no apito, pulou 10 e 32 no apito final da Rádio Bandeirantes. Conforme prometido, falamos agora há pouquinho, eu e o Leandro Quesada, que nós agora iríamos falar sobre o assunto desta quinta-feira, que é o afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues do comando da CBF. É uma notícia muito importante, muito relevante, porque isso já vem se arrastando há algum tempo na Justiça, tanto no Rio de Janeiro como em Brasília, com o Tribunal de Justiça, com o Superior Tribunal Federal. Agora um técnico novo chegando para comandar a seleção brasileira, italiano Carlo Ancelotti. Imagina só Ancelotti vendo toda essa confusão lá da Espanha. Mas enfim, a gente vai tentar compreender o que está acontecendo com a CBF para a gente contextualizar. Isso se arrasta já desde 2022, quando houve uma eleição na CBF que elegeu Edinaldo Rodrigues naquela oportunidade. Mas já ali havia uma contestação porque a assinatura do Coronel Nunes, segundo aqueles que pedem a saída do Edinaldo Rodrigues da presença da CBF, essa assinatura foi forjada, foi falsificada, porque o Coronel Nunes não tem condições cognitivas desde 2018 de assinar qualquer papel, de ter qualquer ato ali, de ter qualquer gesto sobre os seus atos legais. Então isso foi para a Justiça, primeiro para o Tribunal no Rio de Janeiro, foi ao STF, o ministro Gilmar Mendes acabou com uma liminar, fazendo com que o presidente Edinaldo Rodrigues continuasse à frente da CBF. Recentemente houve uma nova eleição, Edinaldo Rodrigues foi reeleito, mas aquele processo voltou para o Rio de Janeiro recentemente e hoje houve um despacho sacando o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, e é claro que isso vai ter desdobramentos jurídicos que nós vamos entender agora com a doutora Fernanda Soares, que é advogada, mestre em Direito Desportivo, vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do TJD de Minas Gerais. Doutora Fernanda, boa noite, muito obrigado por nos atender, viu? Olá, doutora Fernanda. Quesada, você está me ouvindo, né? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Mas acho que a doutora Fernanda não está ouvindo a gente. Ela vai responder já para a gente. Por favor, doutora Fernanda, boa noite. Vamos agora. A gente tem a imagem dela, mas não temos o áudio, né? A gente está te vendo, viu, doutora Fernanda? Estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. A gente vai fazer o ajuste aí e nós já vamos colocá-la para falar aqui com a nossa audiência. Oi, diga lá, Lelê. Enquanto a gente restabelece o contato com a doutora, né, com a especialista, só uma informação, né? No final da noite agora, ainda no final desta noite, o Edinaldo procurou o mesmo tribunal que o destituiu com uma ação para que a decisão, né, que o afastou seja anulada. Se essa reclamação não for acolhida, ou seja, a nulidade do afastamento, o pedido é para que o Hélio Menezes, que faz parte dessa turma aí do Edinaldo na CBF, o vice mais idoso, assuma o comando da entidade. Então, aconteceu o afastamento e rapidamente o corpo jurídico que defende o Edinaldo, Capri, já trabalhou nesse sentido para, né, reagir em relação a esse afastamento. Ou seja, aquilo que você havia dito lá no início, né, no nosso Esporte em Debate, das chamadas guerras de liminares, né? Um truca daqui, outro responde de lá, e um assunto que a especialista a doutora Fernanda pode explicar melhor para a gente. Exatamente.
Vamos ver se a gente já conseguiu refazer o contato com ela, se já temos aí a doutora Fernanda podendo conversar conosco, né, em áudio e vídeo. Quem está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial também vai poder acompanhar essa entrevista. Doutora Fernanda, me ouve? Oi, te ouço perfeitamente. Você me ouve? Agora sim, agora estamos conectados. Agora muito sim. Boa noite, muito obrigado por nos atender, noite. Muito obrigado pela gentileza e pelos esclarecimentos aqui. Então, para a gente começar, eu queria que a senhora, por favor, explicasse, baseado naquilo que eu disse, eu fiz um resumo aqui rapidamente do que está acontecendo ali desde 2022 até agora, não é? Mas na sua visão, na sua análise, o que é que nós temos nesse momento do ponto de vista jurídico? Ou seja, qual é a possibilidade do Edinaldo Rodrigues ficar definitivamente afastado da presidência da CBF ou não, de ele voltar rapidamente à presidência da CBF? Para a gente entender o afastamento de hoje, a gente precisa realmente fazer o que você fez. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo a gente pode fazer um corte didático, né? A gente pode voltar no tempo até 2017, mas assim, para ficar didaticamente mais compreensível, a gente precisa voltar no primeiro afastamento no final de 2023. Então, se vocês me permitem um tempinho, não muito longo, prometo, porque eu sei que vocês têm programação, mas acho importante para a gente entender exatamente o que aconteceu hoje, fazer esse retorno rapidinho no final de 2023 e acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Por que acontece? No final de 2023, ele foi afastado porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, naquela ocasião, anulou um termo de ajustamento de conduta que a CBF tinha assinado com o Ministério Público naquela época. Era esse TAC, termo de ajustamento de conduta, que sustentava, que dava legitimidade à eleição do Edinaldo Rodrigues, que aconteceu no ano anterior, em 2022. Então, ele é afastado no final de 2023 e já no início de 2024, o STF, na figura do ministro Gilmar Mendes, reconduz o Edinaldo à presidência por meio de uma liminar. Essa liminar, obviamente, suspende os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só que, claro, era uma liminar, e liminar, vocês sabem, ela tem uma segurança jurídica mais frágil do que uma decisão definitiva. Então, para buscar uma estabilidade na presidência da CBF, para resolver esse impasse judicial e para tentar evitar que houvesse novas intervenções, como houve no final de 2023, foi negociado um acordo. Isso no começo desse ano, agora de 2025. Esse acordo é firmado entre CBF, Ministério Público, federações e clubes. E aí esse acordo, dentre outros termos, ele confirma a eleição do Edinaldo lá de 2022 e dá sustentação para as eleições que aconteceram em março desse ano, que o Edinaldo foi eleito novamente. Esse acordo foi homologado pelo STF, de novo na figura do ministro Gilmar Mendes. Só que na semana passada, não sei se foi na semana passada ou na semana anterior, mas há bem pouco tempo atrás, o STF recebeu 2 pedidos para que esse acordo fosse anulado, sob o argumento de que uma das assinaturas deste acordo teria sido supostamente falsificada. A assinatura, que é a assinatura, obviamente, do Coronel Nunes, como você mencionou, era ex-presidente da CBF. O Coronel Nunes, infelizmente, né, está aí acometido de uma doença muito grave, já há alguns anos, e supostamente essa doença comprometeria a capacidade cognitiva dele, e ele, portanto, não teria condições de expressar a sua vontade de forma consciente. E aí, quando o STF recebe esses 2 pedidos, o STF não os acata. Ele decide, na figura do ministro Gilmar Mendes, decide remeter ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que no Rio de Janeiro se faça a apuração dessa acusação de suposta falsificação da assinatura do Coronel Nunes. E aí o Tribunal do Rio de Janeiro intima o Coronel Nunes para uma audiência, que acaba não acontecendo por problemas de saúde do coronel. Como a audiência não acontece, o tribunal toma decisão sustentada por indícios que, na opinião do desembargador, são fortes o suficientes, esses indícios, para entender que, de fato, a assinatura do Coronel Nunes é falsa porque ele não teria
não teria tido capacidade de expressar sua vontade de forma consciente na assinatura do acordo. Então, aí sim, uma vez anulado o acordo, uma vez nulo o acordo, o tribunal entendeu que a presidência da CBF atual é ilegítima e determina o afastamento do presidente, coloca como presidente interino o vice-presidente mais antigo da CBF, o Fernando Sarney, de novo, de forma interina, e determina a realização de novas eleições o mais rápido possível, dentro do previsto no estatuto, que a gente está falando aí por volta de 30 dias, né? Ele precisa publicar o edital de eleições em 30 dias. Isso tudo acontece agora no final da tarde, mas aí a gente já tem a notícia de que já há um recurso para o STF do Edinaldo. Obviamente, estávamos todos esperando isso, né? Claro que haveria um recurso, e a situação é muito similar com o que eu relatei no começo de 2023. Então, também em 2023 há uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também há um recurso para a STF. Naquela ocasião, obviamente, o STF reconduz o Edinaldo para a presidência, e agora vamos ver o que vai acontecer. É possível que haja uma nova recondução, é possível que tenhamos novas eleições em 30 dias, são cenas do próximo capítulo. Mas naquela oportunidade que ele foi reconduzido, doutora Fernanda, não havia essa questão da assinatura do Coronel Nunes ainda, não é? Esse é um fato novo que pode, esse é um fato novo que pode atrapalhar agora a recondução do Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF? Pode, são muitas questões que são discutidas, são argumentos bons argumentos para manter ou não a decisão. Naquela ocasião, um dos argumentos era a legitimidade ou não do Ministério Público de firmar acordos com entidades de prática desportiva que são privadas. Então, essa discussão ainda permeia também esse processo. Essa questão da assinatura, ela precisa passar por uma perícia, entendo eu. E acho que faltou isso na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Obviamente não li a peça recursal do Edinaldo para o STF, mas me parece muito claro de que essa questão deve ter sido questionada, porque dessa questão deve ter sido levantada, de não ter feito uma prova pericial sobre aquela assinatura. Não me parece ter havido uma investigação. Então, a decisão que sustenta esse afastamento, ela foi feita em cima de indícios, fortes indícios, sim, os indícios são apresentados na decisão, mas são indícios, não são provas técnicas, né? Então é possível que isso venha a ser discutido também. É que nesse caso, né, doutora Fernanda, desculpa, só em relação à assinatura, não houve essa perícia, mas supondo que seja falsa a assinatura, já é um problema, já é um crime. E mesmo que não seja falsa, seja em tese verdadeira, ele não poderia assinar porque não tem condições para isso, não é? Condições cognitivas para isso. Então, me parece que essa assinatura, de um jeito ou de outro, ela vai ser um problema mesmo para o Edinaldo, não? Ela pode ser um problema, mas isso tudo precisa ser provado, né? Eu preciso provar por meio de laudos que, de fato, o Coronel Nunes, ainda que tenha assinado, ainda que a assinatura seja verdadeira, não tinha condições para expressar a sua vontade quando fez a assinatura. Mas eu preciso provar isso. Eu não posso simplesmente entender que, porque ele está acometido de uma doença muito grave há muitos anos, por lógica, eu deduzo que se ele está com essa doença desde 2018, 17, 18, em 2025 ele já não tem capacidade. Eu não posso simplesmente dizer isso, eu preciso provar isso por meio de laudos técnicos. Então, imagino que a decisão do STF permeie também sobre essa discussão. Vamos ver qual que vai ser a decisão, mas sim, é um problema para o Edinaldo. A questão do Ministério Público poder ou não firmar acordos com entidades privadas é um problema para o Edinaldo. A questão da mudança do estatuto lá em 2017, para aquelas questões do peso 1, peso 2, peso 3, peso diferente para federação, para clube de Série A, para clube de Série B,
que aquilo voltou em 2022, enfim, todas essas discussões que vêm desde 2017 com mudança do estatuto, permeiam ainda esse clima, essas discussões judiciais trazem um clima de insegurança muito grande para a CBF, infelizmente, né? E infelizmente a gente ainda não está vendo uma luz no fim do túnel desse imbróglio jurídico, né? Porque pode haver uma decisão que restitua novamente o Edinaldo, ou a gente pode ter eleições daqui a 30 dias, e depois que a gente tem as eleições pode vir outra decisão do STF. Então, infelizmente, a gente fica num clima de incerteza jurídica muito forte. Agora, Capri, eu vou insistir nessa história com a doutora especialista, a doutora Fernanda, né? Mestre em Direito Desportivo, porque assim, para que o STF homologasse a eleição de 22, e isso aconteceu agora no início desse ano, de 2025, era necessária, certo, doutora, a assinatura do vice mais idoso da CBF, que é o Coronel Nunes, certo? Então a discussão é se ele estava em condições de fazer essa assinatura, ou seja, basicamente se ele estava sabendo o que ele estava assinando. Essa é a discussão, certo? Imagino que essa seja a discussão. Então, a senhora tem alguma informação a respeito do Coronel Nunes nesse momento? O estado dele? O que eu tenho de informação foi o que o desembargador escreveu na decisão. O que ele escreveu, doutor? Ele marcou uma audiência para que o Coronel Nunes participasse. Ele não participou e, por meio do seu advogado, o advogado peticionou dizendo que o Coronel Nunes estava no hospital e que ele não estava bem, que estava internado e que não poderia participar da audiência. E aí, como não houve essa audiência, o tribunal tomou a decisão. Tá, então a pergunta é, acho que o Capri vai nesse caminho da pergunta do Capriotti, que é essa área que está falando aqui, doutora. Se comprovarem que o Coronel Nunes está, vamos falar, saudável, né? Que ele tem ciência dos atos dele, que ele realmente sabia o que estava fazendo, que ele assinou realmente aquele documento na pele de vice mais velho da CBF para que o STF homologasse a decisão da eleição de 22. Me corrija se eu estiver errado aí, tá? Se comprovado isso, não é uma arma a favor do Edinaldo para que ele se restabeleça como presidente da CBF, que ele volte à entidade como presidente da CBF? Só um acréscimo aí, doutora Quesada. Há um laudo assinado pelo doutor Jorge Pagura, que é o diretor médico da CBF, atestando essa incapacidade do Coronel Nunes, não, doutora Fernanda? Esse laudo, ele é citado aqui na decisão, não sei se eu estou com a decisão aqui, por isso que eu estou olhando para o lado, peço desculpas. Professor, esse laudo ele é assinado em maio de 2023, pelo professor doutor Jorge Roberto Pagura, professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC. Não sei se ele é o médico da CBF. Ele é o diretor médico da CBF, sim. Ele é o diretor médico da CBF. É ele mesmo, exatamente. Perfeito. Famoso doutor Pagura. É um laudo é um laudo de 2023. E aí ele vai dizer, paciente com quadro de tonturas e ataxia com piora recente de déficit cognitivo, liberação, aí palavras difíceis de medicina. E aí com base, ele também sustenta a decisão em cima desse laudo, mas de novo, é um laudo de 2023. Aqui ele mesmo assume dessa decisão de que temos indícios, e ele diz, a prova dependeria da presença do coronel à audiência, ele não veio e certamente não virá jamais. Então trabalharemos com o que temos. Então ele toma a decisão em cima de indícios, a despeito de fato, colocar aqui esse laudo de 2023. De novo, assim, a gente precisaria de provas. A gente precisa de um laudo atual, a gente precisa de algo muito consistente para dizer se essa assinatura é válida ou não. Sem provas, eu entendo que é uma assinatura válida. E eu imagino que o recurso do Edinaldo para o STF venha também nesse sentido.
dizer que, olha, não há nada que afaste esse entendimento de que aquela assinatura é válida e, portanto, o acordo está válido. Se o acordo está válido, seria legítima a presidência do Edinaldo Rodrigues. Foi 23, né, doutora? Vai ser uma decisão... 2023, Isso. né? Você tem um mês aí, doutora? Maio de 2023. Então, desculpa, maio de 2023. 2 anos atrás. 2 anos, isso. Então, porque é o seguinte, acho que isso que a doutora falou é importantíssimo. Pode-se fazer um novo laudo com o Coronel Nunes, ok? Ok. E esse laudo pode indicar o quê? Que ele não tem mais condições nenhuma de interpretar um texto e de saber o que ele está assinando. Ok, mas isso agora, em maio de 2025. Isso não quer dizer que ele não tivesse condições em maio de 2023, a não ser por esse laudo do Dr. Jorge Pagura. E a gente também não tem por que duvidar do laudo do Dr. Jorge Pagura. É muito complexo isso, vocês não concordam? É muito complexo, né? Ele poderia estar mal, sob efeito de algum medicamento, naquele momento. Isso não quer dizer que depois ele não tenha melhorado. Isso não quer dizer que ele não tenha piorado depois também, né? Eu não sei, é muito complexo isso, Mas doutor. Não parece muito estranho? Muito. De que, será que não deveria ter vindo aos autos, ou ao nosso conhecimento, algum tipo de interdição da família dele? Se ele não é capaz de assinar esse acordo da CBF, ele também não é capaz de praticar outros atos da vida social dele, da vida jurídica dele. Então ele precisa ser interditado. Quer dizer, a família precisa ter poderes para tomar decisões em nome dele. Então por que a gente não tem essa decisão de interdição judicial, por exemplo? Eu estou pensando aqui com vocês, tá? Então, quer dizer, se ele não é capaz de assinar um acordo na CBF, ele também não é capaz de participar da vida jurídica de outros aspectos da vida dele. Por exemplo, Então, se ele algum precisa ser familiar, interditado? então, disser que ele tem condições, ou seja, que as coisas da família, eu não sei com que ele mexe, se a família tem empresa, se ele está à frente de algum negócio da família, se algum familiar disser que ele tem condições, isso pode ser usado a favor do Edinaldo na CBF? Isso teria algum valor jurídico? É um argumento, é dizer assim, olha, para todos os outros atos da vida dele, ele tem condições, tanto que ele não foi interditado, a família não sentiu essa necessidade, ele continua praticando outros atos, ele continua, talvez, firmando outros contratos na vida dele, um contrato de compra e venda recentemente que ele firmou e está válido, alguma coisa que ele fez, uma procuração que ele deu para alguém, alguma coisa. Agora, doutora Fernanda, a gente está falando de 2023, que foi quando se deu o processo todo. Se naquele momento ele não tinha condições, vamos supor que naquele momento ele realmente estava, baseado no laudo aí do Dr. Jorge Pagura, ele não tinha condições de assinar aquela ata. Mesmo que ele tenha hoje, supostamente tenha... Sim. Desculpa, o que está sendo... Desculpa te interromper, mas o que está sendo questionado é a assinatura de um acordo firmado em fevereiro desse ano agora, de 2025. Que foi homologado, um pouco antes de fevereiro, porque esse acordo foi homologado em fevereiro de 2025 pelo STF. Então é mais recente. Esse laudo aqui, que está na decisão de hoje, ele é um laudo mais antigo para sustentar o argumento do desembargador, que diz que, olha, ele vem apresentando declínio cognitivo há algum tempo. Tanto é que, por exemplo, tem esse laudo de 2023. Ele vai trazer aqui outras situações, em algum momento aqui. Desculpa, não vou achar. Mas só para esclarecer que o que está sendo questionado é uma assinatura de um documento recente desse ano. Bom. Perfeito. Aí então precisaria de um outro laudo, né? Um laudo desse ano agora, de 2025, né? E uma aprovar. Eu entendo agora. que sim. Uma rápida, esse método aplicado aí, eu tô lendo isso aqui, é o grafocinético, e ele se baseia nos movimentos que originam um gesto gráfico, né? E nesse exame, vamos chamar de exame, né, doutora? Consistiu em comparar os grafismos questionados, ou seja, de assinaturas anteriores e essa que a gente está discutindo.
E aí o especialista, tem especialista para tudo, né? Eles estudam isso, né? Apontaram que não estava batendo as assinaturas anteriores com essa especificamente que a gente está discutindo, que é a grande discussão também, né? Olha só, Exato. né? Não é isso? Mas é complicado, né? Mas isso tudo precisa estar dentro do processo, isso tudo precisa ser feito por peritos que são oficializados, né, para fazer isso. Então, a gente não... Infelizmente, é muito complicado. A gente pode pegar opiniões de especialistas para a gente discutir, assim, mas numa decisão judicial, isso precisa ser feito por um perito judicial. Doutora, o nosso Às tempo vezes urge. mais de um. O nosso tempo urge, só uma última da minha parte, depois o Capriotti vai fechar com a senhora. O STF pode tomar a mesma decisão da anterior? A gente lembrou aqui, o Brasil perde para a Argentina, Marco Polo Deonero e o Ricardo Teixeira fazem o movimento, o Tribunal do Rio de Janeiro afasta em dezembro de 23 o Edinaldo, menos de um mês depois, já estamos falando em janeiro de 24, ele é reconduzido ao cargo. O STF pode seguir o mesmo caminho e entender que não. Enquanto tudo isso não for muito bem estudado, analisado por todos os especialistas nessas questões jurídicas, ele volta e continua comandando a CBF. Isso pode acontecer? Pode se repetir esse ato de dezembro de 23 para a virada de janeiro de 24? Pode, exatamente a mesma coisa. Em dezembro de 23 a gente teve afastamento, aí teve um interventor que foi presidente da STJD à época. Pode acontecer exatamente o mesmo cenário. O STF pode dizer, pode entender de que não, olha, não há provas contundentes de que essa assinatura não é válida, portanto o acordo não é nulo, o acordo é válido, que é o acordo esse acordo assinado que dá sustentabilidade para a presidência, então volte o presidente. O acordo está válido. Pode acontecer exatamente a mesma coisa. Perfeito. Eu quero agradecer a doutora Fernanda Soares, que é advogada, mestre em Direito Desportivo, esclarecendo aqui, trazendo o ponto de vista dela para esse imbróglio todo. O fato é que nós vamos ter uma batalha jurídica, né? Uma guerra jurídica de todos os lados, porque é o poder da Confederação Brasileira de Futebol que está em jogo e há muitos interesses por trás disso. Doutora Fernanda, muito obrigado. Sem dúvida. Foi uma aula, isso não foi uma entrevista, foi uma aula. Muito eu devia bom, ter feito direito, viu, Capri? Devia ter feito. Como é legal direito, né? Dá tempo ainda, Lelê. É legal. Não, imagina. É legal. Não, legal mas tem que estudar muito. Para tudo tem que estudar muito, né? Não é só para o direito. Já estudei muito né? para ser jornalista. Também tem que estudar. É isso. Também. Muito obrigado, doutora Fernanda. Um bom descanso, viu? Até a próxima. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Um prazer falar com vocês. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo rapidinho. Já volto para... Não, vou te liberar já, Lelê. Vai embora, aí que tá na hora já. Amanhã estaremos juntos no Esporte em Debate, Lelê, às 7h30 da noite. Essa entrevista foi incrível, porque mostra o seguinte: calma, gente, calma, que as coisas não são do jeito que a gente imagina. Calma, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. De uma ponte que já recebeu essa água em outros momentos, né? Você acha que o Edinaldo vai entregar a cadeira facinho assim, né? Mas os caras acham que é tão fácil, Capriotti. Ai. Valeu, Capri, até amanhã. Tchau. Até amanhã. Já voltamos aqui para fechar o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial, a prestação de serviço que resolve, informação que você confia, futebol que arrepia. Num momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil. Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa.
Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca ao seu lado. No Dial no FM. Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Atenção! Quem não votou nem justificou a ausência nos últimos 3 turnos eleitorais deve regularizar o título até 19 de maio. A multa é de R$ 3,51 por turno eleitoral. Qualquer cobrança além disso é golpe. Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos, incluindo a emissão de certidões. Consulte a sua situação e regularize pelo e-título no site tse.jus.br ou em um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estão abertas inscrições para o Festical, o Festival de Teatro do Campo Limpo. Se você tem um espetáculo teatral, seja solo ou em grupo, de palco ou de rua, infantil ou adulto, inscreva-se. Acesse o Instagram, @Festical e clique no link na bio. As inscrições vão até 17 de maio. Não perca essa chance de fazer parte do movimento e fortalecer o teatro na quebrada. Apoio Instituto Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Atenção, Bruno Puzóvio, para fechar aqui o apito final, jogos já encerrados e o que tem em andamento aí, Puzóvio, vamos lá. Vamos lá, Capri, no início dessa noite lá no Uruguai, o Internacional venceu o Nacional 2-0, gols de Ricardo Matias, 18 anos, e também do lateral Brian Aguirre. O Palmeiras no Allianz Parque ganhou do Bolívar 2-0 e conquistou a melhor campanha dessa fase de grupos da Libertadores, e na Argentina o Talleres conquistou a sua primeira vitória nessa edição, 2-0 contra o Alianza Lima. Agora a bola rolando, finzinho de jogo lá no Maracanã, o Flamengo fazendo 2-0 também na LDU e assim conquistando o segundo lugar no grupo, ficando um pouco mais tranquilo para essa sequência da Copa Libertadores. Já na Argentina, no MAS Monumental, o River Plate está aplicando 4-2 no Independiente Del Valle. Pela Copa Sul-Americana na Argentina, o Independiente venceu o Guarani do Paraguai 1-0. Lá em Montevideo, o Corinthians fora de casa ganhou do Racing também 1-0, gol de Matheus Bidu. Agora na Arena MRV, o Atlético está fazendo 3-1 no Caracas, gols de Coelho e Rony. Capri.
Valeu, Puzóvio. Até logo mais. Amanhã, 7h30 da noite, no Esporte em Debate. Tchau, Puzóvio. Valeu, Capri. Estaremos de volta com um palpitômetro, inclusive. Grande abraço. É isso aí. Muito bom. Bruno Puzóvio esteve na produção do apito final, que tem Rafael Palmeira na mesa de som, Beto Rebeca e Caiame Martins na central técnica, o Alexandre Marques no switcher. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que acompanharam aqui a transmissão de Racing 0, Corinthians 1 e todas as informações da vitória do Palmeiras sobre o Bolívar no Allianz Parque por 2-0. 7h30 da noite desta sexta-feira, coisa linda! Estaremos juntos no Esporte em Debate. Tenham todos um bom final de quinta-feira, uma excelente sexta. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também em radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa a humorista, cantora, atriz Nani People, que prepara o lançamento de sua nova biografia. Ser mulher não é para qualquer um, a saga continua, além de um novo show de stand-up. Tem ainda um bate-papo com Fernando Anitelli, líder do Teatro Mágico, que reúne a formação original da trupe depois de um hiato de 10 anos. É a turnê O Reencontro, que está rodando o Brasil e tem mais 2 datas, Ribeirão Preto e São Paulo. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a atriz, comediante, humorista, cantora, proprietária de Poços de Caldas. Tem dela. Nani People. Sim! A gente quer tanta intimidade, né, Danilo? A gente vai contando a vida. Gente, até eu chegar aqui, ficamos 2 horas conversando, no fim nem queria fazer entrevista mais, de tanta coisa que a gente já falou, comentou. Ah, colocar o papo em dia, né? Porque eu tô sempre te vendo nos palcos, e aí também você recebe todo mundo, tira foto com todo mundo. Falei, não, depois eu coloco, né, o papo em dia na rádio aí, até pra também divulgar e dividir com os ouvintes, né? As novidades coisas que todas, fazendo, né? Sendo feitas, né? Mas você sabe, Nani, que uma das entrevistas mais engraçadas que eu já fiz foi com você, e uma entrevista que me marcou muito e marcou também os ouvintes, porque eu vou entregar aqui, quando a gente fez o Do Bom e do Melhor, que é o outro programa que eu faço aos sábados de manhã, ao vivo, durante 1 hora, você passou o programa inteiro me chamando de Vinícius. Ai, é verdade, meu Deus do céu. E aí, a internet foi a loucura. Eu te olhei, eu falei assim, eu fiz alguma coisa. Será que eu peguei? Não peguei. Eu dei alguma gafe com ele. O que foi que eu fiz? É isso. Na hora que você veio caminhando, eu falei assim, gente, o que foi que eu fiz? Eu sabia
tinha um percalço. No meio do caminho tinha um percalço. Eu fiquei o tempo inteiro e você respondendo, né? Eu respondendo, os ouvintes foram lá. Você tem um parente, Vinícius, teu pai, não tem ninguém pra Meu pai chama Gino, mas é... Vinícius. Aí depois de uma hora, os ouvintes lá na internet, dando risada, perguntando, Danilo, por que ela tá te chamando de Vinícius? Eu falei, gente, também não sei. Excesso de peruca, querida. Excesso de peruca faz isso. E o pior é que a pessoa responde, né? Eu fui respondendo. A gente fala, Vinícius, você veio caminhando, te juro. Mas eu conheço, você dá... O que teve? Sabia que tinha uma história no meio do caminho aí? Era isso, foi isso. Foi demais. Danilo Gobato. Eu falei, Danilo, pronto. Mas olha, foi tão engraçado. Quase que eu chamo de Guga Noblar. Presta atenção, a fono aqui é muito parecida, ó. Danilo Gobato e Guga Noblar, não tem tudo blá, não tem, entendeu? Não tem um desentala-língua ali? Tem, rola um destrava-língua, tem. Mas olha, foi tão engraçado, Nani, que vale a pena ouvir de novo aqui, esse trechinho aqui, só pra gente se divertir um pouco mais, vamos ver. Olha, eu tô pensando em você, pensando o que eu vou fazer com o Gabriel pra acabar o programa, eu tô pensando nisso já. Olha, e você pensa tanto que você acertou o nome do Gabriel, mas errou o meu, viu? É Danilo, mas tudo bem. Eu gostei. Mas eu adorei. Vinícius. Mas eu adorei, os ouvintes estão gostando aqui também, viu? Você vê, se eu não fosse atriz, seria esquizofrênica. Ou sou esquizofrênica, sou atriz. É mais forte que eu, Vinícius. Aí falou, sabe por que eu não engordo? Porque eu não sabia disso. É Danilo, Vinícius. Eu bati nas pessoas. Isso você pôs aqui? Mas ele põe assim, ele pôs aqui, ó, Danilo, mas põe com papel, com assim, eu não enxerguei o que era, você acha? Não, parece um P aí, né? Não, eu não vi o que é que ele escreveu, o que ele escreveu aqui? É Danilo, aí ele pôs com papel, assim, ó, gente, olha que eu vi, dá pra ler alguma coisa? Olha aqui, não dá pra ler nada, bem, uma pessoa de 57 não lê essa coisa não, bem. Danilo, deixa eu te falar uma coisa. Então, ai, meu Deus, eu até perdi aqui. Pensar, você gasta muita energia. E eu tenho uma mente muito criativa. Eu penso uma coisa e eu tenho dificuldade em externar o que eu já falei, o que eu já pensei. Ai, Nani, olha, foi muito engraçado mesmo. Você é divertidíssima, você é engraçada. Muito situada, sou situada. Nossa, eu dou uns fora, mas não uns fora. Eu tava fazendo Goulart ao vivo. Lá atrás, ainda ele tinha saído da Manchete, tinha ido pra Gazeta. Ele tinha saído da Manchete, voltei pro Bom Dia e foi a Gazeta. Aí foi a inauguração do Fábrica 5. Inauguração do Fábrica 5 ali na Radial, aquela casa que era do Gugu, do Falabella, do Klaus. E aí eu fiz um link ao vivo lá na Gazeta, tá na TV Gazeta, diário, tal, antena junto, aquela coisa que sai aquele caminhãozinho de van que sobe a antena de 30 metros, tal. Dou de cara com quem? Com o Fat Family. Aí eu adoro vocês, eu não perco vocês nunca. Aí, gente, eu adoro vocês. Não para de cantar. Porque você não vem ficar... Nani, isso é PPNN, amor. Falei, eu queria saber se você estava antenada. Ontem fui convidada com a minha querida para uma peça da Gabriela Duarte. Papel de Parede Amarelo e eu. Exatamente. Uhum. E a Alessandra Mercedes me ligou, me convidando pra ir. Vai ter um bate-papo até domingo. Ia ter um bate-papo no domingo seguinte, enfim. Né? Enfim. Aí ela convidando, a direção é dela da Denise Stoklos. E eu muito Denise Stoklos, adoro Denise Stoklos, eu amo Denise Stoklos. Eu vi uma peça dela quando cheguei em São Paulo, foi uns 40 anos, chama Depois do Expediente, adorava no Teatro Igreja, uma peça muito tal, tinha marcação. Nani adorou, que agora, mas é o seguinte, a peça você vê com a Eliana Kozinski. O biotipo lembra muito, as duas louras nórdicas, excelentes no que fazem, entendeu? Eu não sei por que eu peguei Denise Stoklos com Eliana Kozinski. Enfim, Nani, mas você sabe que... É muito nome. É muito nome. É muita gente. E não, o que eu ia falar agora é que é muita atividade também, né? Você não para, sua agenda é uma loucura. A gente tava até brincando aqui antes de começar a gravar. Veio, que foi? Em qual projeto foi? Em qual projeto foi? A gente tava até brincando aqui antes de gravar, que você falou que a minha agenda é uma loucura. É mesmo, tá apertadíssima aqui, mas a sua também, né? Você não para. São pelo menos 5 espetáculos que você tá rodando o Brasil. Exato. E agora também a nova biografia, não é? Eu já li a primeira, eu li a primeira, que é Ser Mulher Não É Para Qualquer Uma. Minhas Verdades. Minhas Verdades, a primeira, né? E agora é A Saga Continua. Ser Mulher Não É Para Qualquer Um, A Saga Continua. Não é para qualquer um, A Saga Continua, não é? A primeira foi lançada em 2015. Eu fiz 50 anos. E agora a segunda em 2025. Então se passaram 60 anos, né? Se passaram aí... 60 1º de junho? Julho. 10 anos se passaram, não é?
O que mudou, né, na Nani pessoa e na Nani artista também? Porque a gente que não tá do lado de fora, a gente vê, claro, a sua ascensão, novelas na Globo, realities, projetos, 5 peças em cartaz rodando o Brasil, não é? Então é claro que a gente vê um crescimento e um reconhecimento também do seu trabalho, que é super justo, né? Mas o que mudou em você, na Nani, na sua essência? Muda a tua rotação. Muda tudo, muda o modo como você se projeta para o mundo. Você fica menos reativa e mais contemplativa. Foi o que aconteceu comigo nesse sentido. De não ficar, sabe, comprando brigas que não são minhas. Eu era uma pessoa que comprava briga que não era minha. Eu me metia em tudo, quer dizer, não tinha nem porquê. Isso aqui é doido pra fazer isso com a gente, celular. Isso aqui é doido. O que você acha disso? O que eu acho não diz respeito a te falar. Porque se eu falar, vai ter que ter advogado, vai ter padre. Alguém vai ter que fazer um exorcismo, vai ter que ter um tribunal. Então, assim, tem coisas que não vale a pena falar. Agora, uma coisa que eu aprendi mais nesses 10 anos foi priorizar a coisa mais importante, que vai nos tornando mais escassa, até pelo nosso adiantado da hora na idade, o tempo. Você não perde tempo mais com quem não vai ter nada a acrescentar a você, com causas, pessoas, projetos e até sonhos. Você não perde mais tempo, você não sai para viver, você sai para fechar negócio, entendeu? Aí você leva ao pé da letra uma coisa que eu ouvi num texto com a Bárbara Bruno, maravilhosa, que eu fui descobrir aquela frase do Nelson Rodrigues: a vida é trânsito, é dia útil, não é domingo. A vida é trânsito, é dia útil, é domingo. O que mudou? Mudou o modo como eu fiquei mais objetiva nas minhas funções, nos meus sonhos, nos meus projetos. Eu aprendi muito mais a fazer faça você mesma, entendeu? Se eu for esperar alguém me chamar para trabalhar, eu vou ser no máximo chamado para fazer sempre o quê? É divertido, é engraçado. Então eu montei projetos que eu quis fazer. Tanto que eu tenho uma carteira de trabalho, carteira de peça, eu tenho uma banca de espetáculos, eu posso fazer em qualquer lugar, várias vezes. O Tsunami, que já é o carro-chefe, tá há 15 anos, bem dizer. Nani é Pop, que eu montei em 2020, pós-pandemia, que eu tinha terminado o Popstar, que eu canto Amor no Estágio da Água. Tenho Deu no Que Deu, que é um mix. Tenho também o Nani Canta Fafá, sob medida, que eu estreiei faz 2 anos, agora fazer julho, que homenageia a Fafá de Belém. E aí tem também o Como Salvar um Casamento, que eu remontei, que eu tinha montado em 2007, que é uma peça que falava sobre relacionamentos, desde quando o obra é fecundado até quando o casal tem 60 anos 50 anos de casamento, estão com 60 a mais, e estão preparando para ir numa festa. Só que a primeira montagem era muito feminina, era uma visão muito heteronormativa da mulher sobre o homem. Essa ficou uma peça, eu virei uma palestrante. Então eu tirei todo o acervo de outros personagens e pus eu fazendo vários personagens, dobrando. E aí eu fico uma coach de relacionamentos. É isso. E aí tem toda um mix de relação, que é homem com homem, mulher com mulher, cabide com tartaruga, pá com tatu, que é casamento. Ô Nani, pra entender essa logística, como que funciona? O contratante escolhe um show, ou você avisa, fala, olha, esse aqui agora eu tô dando prioridade pra esse aqui? Não. Eu faço desse repertório ele escolhe. Faça o jogo que a roleta vai girar, faça sua escolha. E eu não tenho empresário, eu tenho produtores. Então eles me procuram pela internet, me procuram pelo Instagram, me procuram até por contatos de alguém que liga, eu tenho um contato da Nani. Quando eu ligo, aonde é? O que você quer fazer? Tem esse. E geralmente a pessoa já sabe o que eu estou fazendo. A pessoa que me acompanha já sabe. E aí eles querem o release. Então você fala que tal região é tal produtor, tal região é tal produtor. Então muda o produtor. Eu não tenho empresário, mas tudo passa por mim. O grande viés de tudo isso sou eu. Eu sou minha própria empresária. A dona do puleiro sou eu. E quando você tem empresário, você é uma galinha a mais do puleiro alheio. E ele prioriza que dá mais ovo. Entendeu? Aqui ele gosta mais da pena. Então a penosa aqui sou eu. Então eu que boto o ovo, eu que choco o pinto, eu que pego o peru e eu que faço a conta. Aprendi a fazer isso, sabe pra quê? Danilo, pra eu não ficar vulnerável. É isso aí, Eu não fico com a agenda parada. Eu não fico, além de ter tudo isso, ter esses empresários, esses produtores todos, eu também trabalho muito com alguns humoristas que fazem aquele projeto Bruninho Mano Convida, Luiz França Convida. E eu vou fazer no interior, aqui próximo de São Paulo, algum bar, algum comedy, coisa assim, que eu faço a participação. Ô Nani, mas daí você não mistura na cabeça os textos? Não? Eu dei uma entrevista agora recentemente para a Ana Maria, a revista Ana Maria, e ele perguntou, a pergunta foi essa: você faz o quê? Mas quando você faz o que você gosta, você faz com tanto amor, com tanto afinco, você... no primeiro momento, teve uma peça que eu tinha acabado de estrear, Como Salvar um Casamento, e eu já estava fazendo sob medida na Encanta Fafá. Falei, na hora que eu vou trocar o vestido, eu falei, sua louca, isso aqui você não tem troca não, você entra com essa roupa e fica. Eu falei pra mim, eu falando o texto e pensando comigo mesmo. Porque no sob medida eu troco de figurino, troco a roupa e tal. E aí a minha endocrinologista maravilhosa, a doutora Paula Pires, falou assim: não, você tem que ser estudada. Porque você está com uma defasagem imensa de vitamina D, você não está decorando nem teu nome. E eu decorando texto. Então acho que o prazer de fazer o que se gosta. E eu tenho um prazer de fazer o que eu amo.
E gosto de estar em cena. E gosto do que eu faço. Então não sai, eu não faço nada que eu não acredite, que eu não goste. Pode acontecer, às vezes, você entrar no projeto, o projeto vai desandando, porque sabe que o projeto é igual relacionamento conjugal. Uma coisa é casar, outra coisa é ser feliz. Ô, Nani, voltando aqui para a sua biografia, para essa nova, né, que você está lançando. Mulher, a saga continua? 10 anos depois. Vou lançar agora, eu lancei dia 1º de maio em Poços de Caldas, da Flip Postos, que é a maior feira literária que tem na América Latina, e vou lançar agora dia 2 de junho no Teatro Gazeta e dia 11 de julho em Cuiabá. Agora, a produtora é o produtor Humanos, que é de Cuiabá, inclusive. Agora, 10 anos depois, o que tem de diferente nessa biografia? São essas histórias que você... Tem toda essa coisa, não se fala muito de etarismo hoje em dia? Sim. Danilo, o Brasil é o país que mais tem velho, mais vai ter velho daqui pra frente, e que mais elocubra a juventude. É um paradoxo. Tudo é feito em torno da juventude. Então se fala muito da juventude, é feito para a juventude, os produtos para a juventude, você vê as pessoas reclamarem que não tem chance no mercado de trabalho e tal. E é o país que mais vai ter velho. Eu vi amigos meus jogando toalha porque aposentaram. Eu aposentei com 54, meus irmãos aposentaram com 51, 52. Comecei a trabalhar muito jovem e tal, e continuei pagando o bendito INSS. E aí, resumindo, aposentei, e o pessoal jogou toalha, o relacionamento foi ficando morgado, ouvi de amigas minhas que o marido não estava nem mais comparecendo. Eu, meu bem, tô gozando lindamente. Entrei na Globo com 54. Fiquei nesse não sei se é o medo de ter caído nessa situação de ficar muito acomodada. Eu acho que eu me obriguei instintivamente a criar coisas para fazer. Então eu tive uma explosão de espetáculos que eu nunca fiz antes isso. Eu nunca trabalhei com 5 simultâneos antes dos 50. Eu nunca fiz isso. Pegar uma peça e ia. Fiquei anos com o tsunami e tal. Não, tá bom. Não, eu fiquei inquieta. Eu fiquei mais... Você vai lendo coisa, vendo coisa, você vai ter menos primaveras para curtir. E você fica mais objetiva. Até eu já descobri que eu não sou para casar, eu sou para casalar. Então eu não perco a chance de poder fazer: oi, tudo bom? Tudo bom? E aí, vamos tomar um moscatel? Entendeu? Você fica, pra tudo, você fica, é pra ontem. Sabe uma coisa meio Guilherme Arantes? Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu que fiz. Então você vai perdendo amigos, seu álbum de figurinha vai ficando mais incompleto. Eu perdi amigos nessa trajetória toda que levantaram, foram à missa, acharam que estavam com gás, foram no hospital tomar um Lufital, chegou na porta, teve um infarto e morreu. Não foi com um, foi em vários. Então você fica pensando em saber saborear cada dia como uma nova fatia de bolo. O Antenados faz o primeiro intervalo comercial. Na volta vamos continuar o bate-papo com a humorista Nani People sobre as novidades da carreira. Tem show novo, uma nova biografia, muita coisa bacana. O Antenados volta já. Para ouvir a Bandeirantes no seu celular, você precisa do aplicativo Bandplay. Ele está disponível gratuitamente para iOS e Android. Primeiro você acessa a loja de aplicativos do seu celular e baixa o Bandplay. Aí se cadastra com e-mail e senha e pronto. Você vai poder ouvir a Bandeirantes e assistir aos conteúdos da Band, a programação ao vivo, programas passados, podcasts e muito mais. Se você ainda não tem o Bandplay, vai lá agora e baixa. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Antenados, na Rádio Bandeirantes. O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a humorista, atriz, cantora Nani People. Mas a sua realização mesmo é no trabalho, no palco, trabalho. Nas atividades? Eu sou uma pessoa que eu sublimei muita coisa. Eu abri mão de vida pessoal, familiar, conscientemente. Eu paguei faculdade, dei pra faculdade 4 sobrinhos, fui na formatura de um só. Vou repetir, paguei faculdade, dei pra faculdade 4 sobrinhos, fui na formatura de um só, porque eu não podia deixar de fazer o que eu tinha que fazer no dia seguinte, dia de baile. E formatura hoje em dia virou um evento, né? É um dia da colação, é um dia do baile, é um dia da missa, é um dia da tonga milonga, é um dia de pegar o formando, que é isso? Que é isso? Não, gente, não, faz um só, não dá pra fazer um mix, entendeu? E assim, eu perdi minha mãe há 20 anos atrás, fez 21 anos agora, numa
quinta, foi sepultado numa sexta, no sábado eu tava no palco. Porque o palco, como diz minha amada Fafá de Belém, palco é remédio. Palco é remédio. Entendeu? Pra gente que é do teatro, você quer tirar um peixe d'água, tira um ator de cena. Eu vi Rogéria nos últimos... Perdi uma grande inspiração. Perdi inspirações, perdi Rogéria. Rogéria foi uma grande inspiração, que a gente tá viajando no Brasil junto em 2017, quando ela, Encontro das Divas, foi um show que o Ciro Santos, humorista de Fortaleza, resolveu colocar nós duas. A ideia deu tão certo, nós estávamos viajando no Brasil. A dita nova geração é a Velha Guarda Portela. No fim, as horas da Velha Guarda Portela. E ela, a Rogéria, toda mais tranquila, andando de sapatilha, mas quando ia entrar em cena, eu ia na coxinha, punha ela no salto, dava a volta correndo. Ela então soltava o cabelo e estava aquele furacão em cena. Rogéria teve uma alergia no rosto, acho que alergia de maquiagem, foi ver, tava com infecção urinária, foi ver câncer no rim. E aí? Foi internada. Então você vai ficando mais... Essa coisa de eu contar essa biografia foi porque o meu biógrafo me procurou, falou, Nani, você fez tanta coisa nesses 10 anos, você entrou na Globo, aí você vai inspirando, né? Roberto Marinho montou a TV Globo com 50 anos. Então eu entrei na Globo com 54 anos. Eu fiz tudo ano atrasado, eu fiz Dublin, Braga, Porto, Lisboa e Paris. Cheguei de Paris de tardezinha e de noite embarquei para Belém. Eu acordei comendo com macarrões e deitei tomando tacacá. E com uma energia, porque o que eu falo, acho que talvez isso tenha se voltado para essa coisa, eu também me relacionar muito com gente jovem. Eu não gosto de gente custosa. Danilo, não dá pra gente custosa, dá defeito, gente reclamona, gente que viabiliza o não ao invés do sim. Você fala, vamos sair? Ah, não, vai chover, então fica aí, ô toba de açúcar. Não tem paciência, não tenho. Não gosto de gente que reclama, por isso eu gosto de novinho. Eu tentei me relacionar com gente dita bem estruturada, 60 mais. Vamos jantar? Vamos. Aonde? Churrascaria ou pizzaria? Até ele pensar, fechou o restaurante. Te juro, aconteceu isso. Virou texto do meu espetáculo. Chegou na porta da pizzaria e falou assim, ó, a pizza aqui, o forno a gás, valeu. Eu falei, eu não sei, eu não sou pizzaiola. Eu não como pizza de forno a gás, não vai nem me comer, sou toda gaseificada, você não percebeu aí? Aí você pega um novinho. Vamos jantar, morar onde? Vamos? No McDonald's. Novinho, você faz no leite uma alegria, literalmente. É um quick. Ai, meu Deus. Ô, Nani, mas e aí? Você já explicou aqui, não é? Que você gosta de viver a vida, que você não tem paciência para essas, né? Para mau humor, para as pessoas que ficam lamentando, reclamando, não é? Mas você gosta de revisitar a sua própria história? Porque você já me contou aqui que, claro, a sua trajetória foi marcada por percalços, como você mesmo fala, não é? Por muitos desafios, por preconceito. Familiares, sociais, pessoais, sexuais, emocionais. Todos. Mas você dá a volta por cima, deu a volta por cima, não é? Mas você gosta de visitar e revisitar a sua própria história? Tanto que eu não perdi minhas referências, né, Danilo? Eu sou muito ligado à minha cidade de Natal, Serrania e Poste Caldas. Eu não perdi. Eu saí de Minas, Minas não saiu de mim. Eu não sou aquela pessoa que fez do amargor lá atrás. Tem um episódio que eu conto agora, por exemplo, na biografia nova, que eu falo do convite que eu tive da Citur, que é um órgão que foi criado em Poços, que privatizou alguns pontos turísticos de Poços, estavam muito decadentes, estavam mesmo, estavam abandonados, a Deus dará. Foram privatizados e ficaram outra coisa. Do restaurante do Cristo, que era panorâmico, virou um lindo mercado de empresas de cristaleria doce lá em cima, até eu recebi o convite para dar o nome a uma cabine cor-de-rosa. Ia ser madrinha da cabine cor-de-rosa. E o fato de ter sido convidado para ser madrinha dessa cabine podia ter despertado vários gatilhos. Porque um dos caminhos que o Bondinho faz, é uma coisa muito pessoal que eu estou contando, que eu conto no livro. Ele passa em cima do grupo chamado Davi Campista, que foi o lugar que eu mais sofri na minha vida. Eu tinha acabado de chegar de Serrania para Poços e fui estudar lá, fui hostilizada, fui estigmatizada, de corredor polonês a sair de tudo. Mamãe foi chamada por diretora, que falou assim, seu filho tem um problema. Mamãe falou assim, não é um problema, dona Elvira, é a condição dele. Já contei isso aqui. E cabe como mãe, assim, como professora, fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Fazer dele a pessoa mais feliz. Minha mãe passou, eu fui saber isso depois até. Bom, enfim. E aí, eu nunca mais tinha passado na frente desse grupo. E aí, como que a gente transformar o limão em limonada? Eu sabia, quando eu estava subindo o teleférico, eu ia passar em frente da Davi Campista. Eu nunca mais na vida tinha passado lá em frente. E aí eu passei, fui no Cristo, teve um café maravilhoso, uma homenagem, chamei minhas amigas queridas de infância. E quando nós voltamos à tarde para descer, eu abri a boca dentro do teleférico e falei, eu, Valéria, Ana, Débora Soares também,
E aí falei assim, menina, se eu contar pra vocês que eu não contei antes que eu estava subindo aqui, na hora que subiu o Cristo, eu subi com do seu Dr. Marcos, que é o diretor da Citur, e não pude contar. Olha onde a gente vai passar, em frente da Via Campista, o lugar que eu mais sofri. Aí uma falei, aqui, mais como o mundo gira, né? Você saiu daqui escorraçada, você está voltando voando por cima dele. Então se isso não é revisitar passado, meu bem, eu não sei o que é revisitar passado. E aí você vai naquele lugar do Diamante, só eu sei as esquinas que eu passei. E passei voando. Eu sei que eu cheguei em casa, depois nós fomos almoçar. Cheguei na cantina do Araújo, contei o senhor Araújo, muito querido. E quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei e caí nos prantos de agradecer a Deus por isso, por ter passado por isso, por ter sobrevivido a isso. Você perdoa? Você perdoa essas pessoas? Perdoo. Sabe por que eu perdoo? Porque eu perdoo porque eu tenho dó hoje em dia. Tenho pena. Eu sei, quando eu terminei o Masked Singer, eu até emociono com isso. Eu falei assim, é muito importante eu estar cantando no programa TV Globo, porque eu tinha 4 anos de idade e eu queria cantar na televisão. Minha avó estava morrendo de câncer e foi a prima da mamãe que morava aqui em São Paulo, na Pompeia. Eu fiz um escândalo para entrar no carro, que eu queria vir para São Paulo cantar na televisão. Quando eu cantei no Popstar, foi uma coisa maravilhosa, que eu pude, no dia que eu estreiei, eu falei para a televisão, já aos prantos, falei, eu estou cantando na televisão. Falei, então eu agradeço agora no Mestre Cristo. Falei, muito obrigado, TV Globo, pela segunda vez estou cantando na televisão, que era um sonho que eu tive quando eu era uma criança demais. Era uma criança que eu falava alto demais, gesticulava demais, era pintosa demais, era viadinho demais. Depois, já em São Paulo, vida adulta, no mesmo universo LGBT que é PN+, eu era muito pintosa demais, me achava demais, me enfeitava demais. E foi sendo demais que eu me tornei uma pessoa que eu sobrevivi à métrica da expectativa que se espera. Porque uma mulher trans no Brasil, a média de vida é 35 anos. Eu estou fazendo 60, Danilo. Se eu não bater palma pra mim mesmo, quem vai bater? Se eu não celebrar a minha história, eu não celebrar a mim mesmo, quem vai celebrar? Porque as pessoas minimizam muito a tua história. Sim. As pessoas desfazem você. É como você se mata pra fazer uma reforma numa casa, só você sabe quantas diárias de pedreiro você pagou, quantas que ele faltou, quantas orçamento de 3 virou 9, você teve pra lutar. Aí vem alguém visitar e fala, você pôs esse cara de cá? Por que você não pôs de cá? Porque você não pagou um saco de cal. É isso. Então as pessoas, depois que tá pronto, é fácil dar nota. É. E essas e outras histórias, então, nessa nova biografia. Sim. Nessa nova biografia, a gente vai aqui reforçar o nome, porque Ser já tá... mulher não é pra qualquer um, a saga continua. Porque não tem só biografia, tem a biografia, tem a história, e tem sempre um arremate de, olha só o que você pode tirar disso. Uma mensagem, né? Olha como o limão pode virar limonada, pode virar caipirinha. Ó, já tá vendo, então, Ser Mulher Não É Para Qualquer Um, a saga continua, essa biografia da Nani Pulpo, que ganha novas histórias, não é? Um novo olhar também, porque a primeira foi lançada em 2015, agora essa segunda... Até a capa é muito legal, sabe por quê? É lindíssimo o vestido ali, não é só vestido aqui. Se você olhar a capa, é um mosaico de várias fotos minhas. São várias fotos que fazem um mosaico da Nani. São várias Nanis numa só. A gente nunca é, a gente é um processo contínuo. A vida da gente é igual o cassino de chacrinha, só acaba quando termina. O bom de ser humano é isso, você pode se reinventar. Nada pode ser feito, não pode ser revisto, ser feito melhor. Ô Nani, aí no dia 2 de junho, aqui em São Paulo, no palco do Teatro Gazeta, que é lindíssimo, enorme aquele teatro. No Saguão vai ter um lançamento. Vai ter o lançamento da biografia, você vai autografar. Tem uma exposição com uma retrospectiva da minha vida ali, com figurinos, sapatos, objetos diplomas, medalhas e tal. Você que fez a seleção. Estamos fazendo a curadoria, eu e o Marcos Guimarães. Ah, juntos. Então, juntos, o que é de vestido, o que é de figurino, o que é de objeto? Sapato, que é muita coisa, né? Tem muita coisa. Eu tenho um arsenal. Eu moro num apartamento de 140 metros quadrados, que aí meu arsenal de roupa. Tem roupa lá que você sabe, não, eu não cabia nisso, cabia. A cintura era o quê? O meu pescoço, então cabia. E aí tem também um pocket do show que vai ser lançado dia 4 de julho, também no Teatro Gazeta, Ser Mulher Não É Pra Qualquer Um. Ah, então vai virar um show. Vai virar um novo espetáculo. Um novo espetáculo, com música também. Que bacana. Então vamos lá, vamos explicar aqui direitinho pro nosso ouvinte. Dia 2 de junho, no Teatro Gazeta, é o lançamento da biografia, a noite de autógrafos. A Nani vai autografar tudo lá. Vai ter essa exposição também com objetos, com looks, com vídeos, com tudo. E talvez um coquetel também, porque aí se a pessoa comprar o combo, o coquetel e tudo, a pessoa compra, já ganha o livro, fica o coquetel, tem a exposição e tem um pocket do meu show. O pocket é só um demonstrativo desse novo show. Curtinho. Aí o show mesmo, me ajuda aqui na 4 de julho. 4 de julho. Sexta-feira. Que é uma sexta. Isso, exatamente. Exato. Que é uma sexta-feira, 4 de julho. O texto Flávio Queiroz. Que aí então aí vai ser uma temporada, data única. Não, eu faço lá e depois eu vou ficar viajando. Vai rodar. Porque é o show que celebra os 60 anos. Porque aí eu vou estar 60 anos já, né? E por que eu quis lançar antes a biografia? Porque quando eu lancei a outra de 50 anos,
Danilo, foi um caos, porque o aniversário foi lançamento aqui, Poços, Campinas. Eu fiquei louca. Falei, não, isso que é bom ter contemplação. Eu falei, não, eu lancei antes em Poços em maio, vou lançar a biografia em São Paulo em junho, o espetáculo é em julho. São momentos parados. Aí dia 11 de julho eu lanço em Cuiabá, depois eu lanço no Rio de Janeiro, depois deve vir em Curitiba, e assim vai aos poucos. Não fiz tudo na semana de aniversário, porque e outra coisa que eu aprendi também, eu ia fazer uma festa, não fiz festa mais, não quero fazer festa mais de 60. Porque só que eu comecei a pensar na lista, desisti porque é muita gente, não dá não, eu fico impraticável, ao invés de festa virou tormenta. Mas olha, então a agenda cheia, dia 2 de junho no Teatro Gazeta, o lançamento da biografia, a exposição também e um pocket desse novo show. Que estreia dia 4 de julho. julho. Aí o show mesmo, no dia 4 de julho, também no Teatro Gazeta. Também no Teatro Gazeta. Só que tudo isso é só do Ser Mulher Não É Qualquer Um. Agora, junto com isso, continuo viajando com Como Salvar um Casamento, continuo viajando com Deu no que Deu, com Nani é Pop, com tudo isso, Sob Medida, tudo isso. Ainda tem o Tsunami, Nani é Pop, Como Salvar um Casamento, Então Deu no que Deu, Sob Medida, Nani Canta Fafá. Exato. Nani, brigadíssimo sempre, uma alegria, sempre um prazer, uma delícia. Terapia pra você, uma terapia. Agora sobre o seu nome, que é Danilo. Faz mais um vral aí, como que é? Danilo Gobati. Gobato? Gobato, não Guga no Blat, é louco. Danilo Gobato, vrá. Pronto, é isso. Beijo, Nani. Beijo, obrigado, querido. Beijo, gente. O Antenados faz mais um intervalo e na volta tem um bate-papo com Fernando Anitelli, líder do Teatro Mágico, que reúne a formação original da trupe depois de um hiato de 10 anos. É a turnê O Reencontro, que está rodando o Brasil e tem mais 2 datas, em Ribeirão Preto e São Paulo. Daqui a pouco tem mais música agora com o Teatro Mágico.